Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 20 horas mais 32 minutos. Lucas de Souza. Ah, você ligado, conectado nos canais Futebol Interior, muito boa noite, seja bem-vindo à melhor transmissão esportiva do mundo, com os craques da Rádio Futebol Interior. Hoje, dia 18 de outubro de 2022, a partir de agora você acompanha a jornada esportiva pré-jogo para Guarani Cruzeiro e Guarani. É o Bugrão em busca de mais alguns pontos no campeonato, jogo duro fora de casa contra o atual campeão e já com acesso garantido o Cruzeiro. Raposa e Bugrão e Raposa se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Contando essa, faltam 3 jogos, mais 9 pontos em disputa para descobrirmos quem vai subir, quem vai permanecer e quem vai cair para a Série C do Campeonato Brasileiro 2022. E eu já começo aqui girando as vozes, mas antes, né, deixando sempre claro os nossos patrocinadores, né, a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, sempre no oferecimento de BetChamps. Vem jogar na BetChamps Corujão, autopeças, peças para o seu veículo, Brumas, camisetas personalizadas, também Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Hoje, terça-feira, pizza a partir desse horário, 8h30, todo dia de pizza e pizza lá na Pizza do Dadá. Peça pelo delivery 3744-2121. Shimozono Mega Sorte, loterias, boa sorte pra você. E quando você estiver no supermercado, peça, exija ovos Satoshi. A direção aqui dos canais Futebol Interior, direção executiva é de Elcio Paiola, coordenação é de Carlos Corsato, direção comercial é dele, que hoje está no DM. Alô, Claudinei Costa, um grande beijo pra você, melhora, se recupere. E a direção geral é do doutor Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E eu já começo girando as vozes que comigo farão mais essa super jornada esportiva. Eu já convido você, alô Nação Bugrina, deixa o like, deixa o seu comentário, compartilha a nossa transmissão nos grupos da família, nos grupos da torcida bugrina, por que não? Alô corneteiros da tribo, vamos compartilhar a nossa live. Hoje é jogo grande, é clássico do futebol brasileiro, é Cruzeiro e Guarani pela 36ª rodada Campeonato Brasileiro da Série B. E para dar o seu primeiro destaque e também o seu primeiro boa noite ao meu lado ele, o menino de
de Valinhos, de Vinhedo e adjacências ao meu lado esquerdo e ao seu lado direito aí na tela. Felipe Marques, o nosso samurai, quem que é ele? Albert Cavalcante. Albert Cavalcante, uma excelente noite pra você, meu querido, meu parça, meu repórter. O primeiro destaque do Bugrão pra esse super jogo desta 36ª rodada, Albert. Que fazem, Lucas? Opa, tamo aí. Tá em todas, Derrubar hein? é pênalti, negócio. Caramba, hein? Boa noite aí a bancada verde e branca, ao nosso presidente, ao DJ Felipe Marques e a você, amiga internauta conectada nos canais Futebol Interior. O técnico Mozart terá desfalques. Speed Jamerson levou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o CRB e está fora. Mike é o substituto natural. E por conta de questão contratual no empréstimo feito pelo Cruzeiro, o atacante Bruno José também não vai para o jogo. Edson e Iago são algumas das opções para a vaga. O lateral direito Diogo Amarelo Matheus cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do CRB, mas o retorno dele ainda é incerto, porque contra o Ituano teve que deixar o campo por conta de uma fisgada na coxa. Mozart ainda aguarda pelo retorno do volante Rodrigo Andrade, que trata de uma lesão na panturrilha. Caso não tenha condições de jogo, Richard Rios, o herói da última partida, pode estar entre os 11 novamente, viu, Lucas? Esse é o primeiro destaque dele, do moço de Valinhos Viedo e adjacências, como diz Claudinei Corsi, Albert Cavalcante. Definido e escalado. Definido na pedra. Vamos lá para a escalação do Guarani no pique do rádio, Albert. É o Guarani do técnico Mozart Santos que enfrenta daqui a pouquinho, hein? O Cruzeiro vem definido e escalado assim. Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor e Derlan. Mike, Leandro Vilela, Richard Rios, Giovanni Augusto, Isaac, Iago e Yuri, Lucas de Souza. E para comentar já a escalação do Bugrão que vem com Iago na ponta direita. No lugar aí do Bruno José, que não pode jogar por questões contratuais, vem ele, o nosso presidente, o nosso parça, nosso querido amigo. Quem é ele, Felipe Marques? Wagner Ferreira. Wagner Ferreira, o dono da opinião, da análise tática. Boa noite pra você, presidente. Boa noite, Lucas. Boa noite, Albert Cavalcante, Felipe, que está ali comandando a nave espacial, e aqueles que estão acompanhando nosso trabalho aqui pelos canais Futebol Interior. Eu quero dedicar essa transmissão especialmente a um ouvinte especial para nós, que é o Dr. Sandro Nunes. Afinal, Sandro Nunes. Hoje é o dia do médico. E nós temos então no Sandro Nunes um excelente representante que nos acompanha em todas as jornadas. Muito bem, dito isto, falando de Guarani e Cruzeiro, eu tenho que cumprimentar o técnico Mozart. Teimoso em algumas vezes durante toda a trajetória da Série B, mas na reta final nós temos que tirar o chapéu para o treinador do Guarani. Afinal de contas, parcela importante na arrancada do Bugre, fugindo do rebaixamento e agora buscando coisas mais altas dentro da própria Série B, como por exemplo um lugarzinho na Copa do Brasil. Então, o Mozart teve os seus defeitos no início da temporada, mas recebeu reforços e soube trabalhar com eles. E trouxe o Guarani até agora onde está, em condições até de vencer o campeão hoje, dentro do Mineirão. Time escalado, que o Albert acabou de fornecer, coerente. O que ele tinha de melhor em mãos, ele põe para começar o jogo. Tem algumas opções no banco, ele... Evidentemente tem muita gente no departamento médico, mas dentro do que ele tinha em mãos, ele escalou melhor. Agora, esse departamento médico do Guarani também, vai me desculpar, mas como demora para recuperar jogador, a recuperação mais rápida que eu notei, eu acho que foi a do Derlan, quando o Guarani ficou Foi coisa de 2 rodadas, né? Eles estão com o Derlan. Ficou... E o Pastana trocou todo mundo, hein? Quando ele chegou, trocou todo o departamento. A ponto de ficar sem zagueiro para um jogo. Verdade. Aí acho que foi contra o Operário, se eu não estou enganado. Só tinha um índio só no banco. Exatamente. A recuperaram o Derlan rapidinho. Aí acho que foi a recuperação mais rápida. Os demais, o Diogo, o próprio Ronaldo Alves foi um tempão, o Giovanni Augusto, enfim. Final de campeonato agora as coisas estão melhorando e hoje, quem sabe, Guarani consegue mais um resultado positivo. É o Bugrão que vai enfrentar a Raposa lá no Mineirão. E aí, como é que vem esse time do Cruzeiro, Albert Cavalcante? O destaque da Raposa nesse início de jornada esportiva, Albert. É, o campeão da Série B, né? E com acesso garantido, o Cruzeiro pode se dar ao luxo, nas últimas rodadas, de fazer dos jogos um vestibular para 2023. O técnico Paulo Pesolano vem dando chances a atletas que tiveram menos espaço e para jovens da base. Porém, enquanto o Guarani deve voltar a reforçar os 11 iniciais com os protagonistas da campanha histórica, a expectativa é manter o bom rendimento como mandante, viu, Lucas de Souza? É, esse é o destaque da Raposa, Cruzeiro e Guarani, Guarani e Cruzeiro. É expectativa de jogo com muitos gols. Afinal, ano passado, vocês se lembram bem,
A equipe do Guarani empatou no primeiro turno 3-3 num jogaço de bola e também num grande jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani voltou a empatar contra o Cruzeiro em 1-1. Mas lá em 2020, um outro jogo, né? Aliás, os dois jogos, tanto no turno como no retorno, 2 empates em 3-3. Né? Ou seja... Quase morremos do coração. Pois é. E no primeiro turno deste Campeonato Brasileiro, vocês se lembram bem, gol do Matheus Lútico, o Guarani venceu o Cruzeiro pelo placar de 1-0. Ou seja, já podemos dizer, né, presidente, que o Guarani já deu a sua carimbada na faixa da equipe que é a campeã do Campeonato Brasileiro da Série B esse ano. Pois é, Lucas, se eu não estou enganado, a última vitória do Guarani em cima do Cruzeiro no Mineirão foi em 99, quando me parece que João Paulo ainda jogava pelo Guarani, Gleger era o goleiro. De lá pra cá foram empates e vitórias do Cruzeiro. Mas hoje a história é diferente. Agora o Albert tocou num ponto que o Cruzeiro, depois que conquistou o título, né, tranquilo, não venceu mais, né? Não, foram perdeu, tomou uma traulitada do Sport, lá 3-1, tomou outra do Vila Nova, que inclusive garantiu o Vila Nova na Série B, né? E um empate. E o empate contra... não sei se foi então. Não foi tão bem. Eu vou puxar aqui rapidinho pra poder... passar a informação, mas são 3 jogos aí sem vitória. Ituano, não foi a última partida contra o Ituano? E por isso que o Albert até foi feliz em dizer que tava, depois do título, não venceu mais, tratou de voltar com os titulares aí para dar uma satisfação pro seu torcedor. Não sei se o Mineirão foi um empate contra o Ituano, a gente só mudou a ordem cronológica. Depois da vitória contra a Ponte e o acesso, né, garantido, a Ponte Preta, o Cruzeiro perdeu pro Sport, jogando na Ilha do Retiro 3-1, e perdeu para o Vila Nova na última rodada pelo placar de 1-0. E por isso retorna aí com a maioria dos titulares, pretendendo dar uma satisfação pro seu torcedor, que eu não sei se vai estar ainda no pique de comemoração para lotar o Mineirão. Eu acredito que não, acho que teremos um público aí razoável apenas para esse jogo entre o Cruzeiro e o Guarani. Muito bem, no oferecimento de BetChamps, vem jogar na BetChamps, Ovos Satoshi. Quando você passar no supermercado, exija Ovos Satoshi, a vida mais saudável, sua vida mais saudável. Shimozano Mega Sorte, loterias Mega Sorte pra você, bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, camisetas personalizadas, pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Também Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Alô, Fininho, grande abraço pra você. E Corujão Autopeças, peças para o seu veículo. Também BetChamps, vem jogar na BetChamps. Estamos também com as rádios parceiras Notícias do Esporte, Portal Araraquara News e também a Rádio Futebol na canela do nosso querido Tiago Lopes de Faria. Vamos para um rápido intervalo, na volta, a sequência aqui do nosso pré-jogo nos canais Futebol Interior, porque aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Estamos de volta aqui com o nosso pré-jogo. Deixa eu já mandar um grande abraço pra galera que está no Facebook e também no YouTube. Galera, alô Nação Bugrina, vem comigo, família, deixa o seu like, compartilha a nossa live, compartilha a nossa transmissão nos grupos da família, nos grupos da torcida bugrina, que é uma nação ao redor do Brasil e também do mundo. Mandar um grande abraço aqui pra Vaidade em pessoa. Alô Lohane Santos, minha querida esposa, acompanhando aqui, mandando boa noite, meninos, bom jogo. E a dona Mariani lá em São Paulo. Ê, mamãe, dona Mariani, lá na Vila São Francisco, dizendo aqui, ó, já estamos na espera, bom jogo pra vocês. E lá no Facebook, uma enxurrada já de mensagens que vão sendo atualizadas aos poucos, mas é o meu grande abraço aqui pro Robson Ferreira, boa noite, vamos ganhar Bugrê. E a dona Emília Bolina, mandando aqui, vamos ganhar hoje, cabuloso. É, rapaz, tem torcedor do Bugre, tem também torcedor do Cruzeiro. É isso aí, galera, que a rivalidade fique só dentro das 4 linhas e que aqui nas redes sociais o pessoal possa interagir, comentar da maneira correta. Vamos lá com o Arthur Eugênio Matias, como sempre, né? O nosso querido diretor-geral tá em viagem. Alô, Arthur Eugênio Matias, aonde você estiver, doutor, grande abraço. Vá bem, vá em paz na sua viagem, também volte em paz. E ele dá sua passadinha aqui, trazendo alguma história, algum caos de Cruzeiro e Guarani. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos falar da partida Guarani e Cruzeiro. Vários jogos importantes na história do futebol brasileiro, reunindo Guarani e Cruzeiro. Mas eu vou lembrar aqui, no Futebol Interior, o primeiro jogo do Cruzeiro no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Foi no dia 7 de fevereiro de 1974. Apesar da partida ter sido disputada em 1974, era pelo Campeonato Brasileiro de 1973, a primeira vez que o Guarani esteve disputando esta competição. 40 times no Campeonato Brasileiro, além dos 5 grandes. A época portuguesa também era considerada grande. São Paulo teve mais uma vaga, que foi para o Guarani, e o Rio de Janeiro teve uma 6ª vaga, que foi para o Olaria. Mas eu lembro muito bem desse jogo. Eu lembro de estar indo para o Brinco de Ouro, ouvindo a escalação do Guarani pela Rádio Educadora de Campinas, na voz do Jaércio Barbosa, que era o repórter no jogo. E eu queria muito. Criei uma expectativa grande desse jogo, porque eu queria ver o Wilson Piazza, campeão do mundo em 1970, jogando no Brinco de Ouro. Vamos recordar este jogo aqui no Futebol Interior? Eu estou aqui com o tabelão da revista Placar, da minha coleção da revista Placar, Guarani e Cruzeiro. A primeira vez do Cruzeiro no Brinco de Ouro, uma quinta-feira, 7 de fevereiro de 1974. O Cruzeiro ganhou de 2-1, Brinco de Ouro, com
576 pagantes. O árbitro, o carioca Valquir Pimentel. Vamos aos gols da partida. Palinha e Baiano marcaram para o Cruzeiro. Edinaldo Risadinha fez o gol do Guarani. Olha aí uma foto do Edinaldo Risadinha, revelado pelo Guarani. Hoje, dono de um hotel em Campinas. O Guarani do técnico Zé Duarte, com João Marcos, Jair Pisserni e Amaral, Jair II, um zagueiro que veio do América de Rio Preto, e Ricardo Coscorão, Flamarion, Alfredo e Washington, Afrânio depois Edinaldo, Volney depois Sérgio Luiz e Darcy. O Cruzeiro do técnico Wilton Chaves, com Hélio, Nelinho, Perfumo, Procópio Cardoso e Vanderlei, Wilson Piazza, Dirceu Lopes e Zé Carlos, Baiano depois Roberto Batata, Palinha e Eduardo Amorim. Você vê aí imagens que eu trago para você, acompanhando no futebol interior. Olha um time do Guarani na preparação para o Campeonato Brasileiro de 1973. Explicando mais uma vez que, embora esta partida tenha acontecido em fevereiro de 1974, o jogo era válido pelo Campeonato Brasileiro de 1973. Primeira participação do Grina. O Guarani fez uma boa campanha, passou para as semifinais da competição. Este time do Guarani, na foto, Tobias, Moacir, Jair Pisserni, Amaral, Flamarion e Ricardo Coscorão, Barnabé, Amauri, que veio do noroeste de Bauru, o Washington, Zéito e Jader. Você vê uma foto de Ricardo Coscorão, pouco torcedor do Guarani vai lembrar. Ricardo Coscorão, lateral revelado pelo Guarani. Depois fez muito sucesso no Nordeste, principalmente no Ceará, onde jogou em altíssimo nível, tanto no Ferroviário como no Ceará. Outro jogador que participou desta partida, entrando na etapa complementar, foi Sérgio Luiz. Sérgio Luiz era um meia atacante de muita habilidade. Você vê uma foto minha com Sérgio Luiz. Eu encontrei recentemente em Araraquara com Sérgio Luiz Hotelão. Zé Duarte gostava muito desse jogador. Esse jogador depois jogou muito bem no Vila Nova de Goiás e no Volta Redonda. Outra imagem para você, torcedor do Guarani. Este que está subindo, dividindo com Pelé, é Jair, jogando pelo Guarani no Pacaembu. Jair veio emprestado do América de Rio Preto para este campeonato brasileiro, mas jogou muito pouco no Guarani, fez pouquíssimas partidas na equipe bugrina. Outro time do Guarani, com João Marcos no gol. Wilson, João Marcos, Amaral, Moacir, Flamarion e Bezerra. O diretor papagaio de pirata é Garbellini. Agachados, Jader, Lola, Washington, Alfredo e Mingo. Que saudade de Mingo. É um time do Guarani no Brasileiro de 1973. Um jogador do Guarani jogou no Cruzeiro, Flamarion. E um jogador do Cruzeiro jogou no Guarani, Zé Carlos, o fantástico campeão brasileiro de 1978. O time do Cruzeiro tinha como goleiro grande destaque Raul, mas nesse jogo quem atuou foi Hélio, que jogou nas três grandes equipes de Belo Horizonte, Cruzeiro, Atlético e América. O técnico do Cruzeiro era Hilton Chaves e Zé Duarte, técnico do Guarani. Zé Duarte também trabalhou na equipe do Cruzeiro. Algumas equipes postadas do Cruzeiro desta época. Este Cruzeiro que você está vendo em imagem colorida, com Nelinho, Darcy Menezes, Wilson Piazza, Raul, o argentino falecido Perfumo e Vanderlei, lateral esquerdo. Agachados,
justamente o ponta direita baiano, Zé Carlos, Palinha, Dirceu Lopes e Joãozinho. O primeiro agachado é o baiano, autor do gol, outro time do Cruzeiro, 1973, 1974. Lauro, Darcy Menezes, Hélio, Vanderlei, Piazza e Fontana, Luiz Carlos, Zé Carlos, Roberto Batata, Palinha e Lima, o ponta esquerda. Recordando, aqui no Futebol Interior, o primeiro jogo do Cruzeiro no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 7 de fevereiro de 1974. Campeonato Brasileiro, 1973. Marcante jogo, Guarani e Cruzeiro, 1974. O primeiro jogo do Cruzeiro no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Observem, na época só 2 alterações eram possíveis. Dos 13 jogadores que o técnico Zé Duarte usou no Guarani, 8 vieram das categorias de base da equipe bugrina. Que mal fez essa Lei Pelé, que mal trouxe para as categorias de base essa Lei Pelé. Deste time que eu relatei que enfrentou o Cruzeiro do Guarani, vieram das categorias de base o goleiro João Marcos, infelizmente já falecido, Amaral, Ricardo Coscorão, Flamarion, Sérgio Luiz, Edinaldo, Volney e Darcy, o ponta esquerda. 8 jogadores, de 13, 8 jogadores formados nas categorias de base do Guarani. Aqui no Futebol Interior, eu recordei o primeiro jogo do Cruzeiro no Estádio Brinco de Ouro, 1974. Quer debater comigo? Quer falar de futebol, de história? Entre em contato com o Futebol Interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news, sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Ah, esse Arthur Eugênio Matias trazendo histórias do nosso futebol. 7 de fevereiro de 1974, presidente. Nessa época você já estava há algum tempo aí nas rádios aqui da região, né, presidente? Pelo contrário. Ou não? Comecei em 73. Ah, então 74, tinha um ano aí tinha um ano de rádio. Muito bom. Mas eu notei uma foto ali que o doutor Arthur Eugênio postou, uma foto do Guarani que tinha na ponta direita Hamilton Rocha. Hamilton Rocha. Um cearense, morador em Fortaleza. O Guarani foi jogar em Fortaleza, nós fomos na casa do Hamilton Rocha, uma casa bem humilde, bem assim no subúrbio de Fortaleza. Mas estava lá, porque naquele tempo não tinha jogador rico, né? Difícil, né? Então, difícil. Naquele tempo a coisa estava difícil. Uma rua bem modesta lá, fomos na casa do Hamilton Rocha, recebeu muito bem lá a equipe da imprensa. E esse aí, fica só o meu registro aí, porque eu vi a foto ali do Hamilton Rocha e me lembrei. O ponta direita do Guarani, acho que você não viu jogar. Né? Ah, não. Eu sou de 95, mas, claro, né, como bom estudioso do futebol, 85? Fico lá. 90, 95, cara. Susto. É gato. Albert Cavalcante, tem mais algum destaque do Guarani e do Cruzeiro também para esta jornada esportiva desta 36ª rodada? Vamos lá, Albert. O Guarani exerceu a compra, né, dos direitos dele, 50% do direito do... Quem é Albert Cavalcante? Speed Jamerson. Aí você aliviou o coração de toda a nação bugrina. Muita especulação. Que vai ficar, não vai ficar? Como é que como é que vai? Eu não sei se vai, se fica, não. O Guarani, que ele tem um contrato com o Guarani até o final do Campeonato Paulista, ali naquela cláusula, bem amarradinho, 50 por 500 pau, 500 pila. 500 quilos de picanha. 500 quilos de picanha, 50% para cada um aí, pro Azures e também para o Guarani. Os 50% o Guarani exerceu o seu direito, 500 mil reais. Então agora, torcedor bugrino, pode respirar. O Jamerson é nosso. Muito bem, e se por um lado o Jamerson é nosso, tem galera querendo o nosso camisa 10, Albert Cavalcante. Pois é, né? Segundo o Rodrigo Ferreira, o repórter da CBN de Natal, o meia Giovanni Augusto é o nome que interessa à diretoria do ABC, que disputará a Série B de 2023. Mas até o momento, não existe negociação. Porém, o time potiguar
deve fazer uma consulta em breve para saber as possibilidades. Lembrando, Giovanni Augusto já jogou lá em 2013, viu, Lucas? E por falar em Giovanni Augusto, ele que é o nosso convidado de hoje, né, Albert Cavalcante? É, o Giovinco Augusto, né? Ele que tem o contrato até o final do Campeonato Paulista de 2023 e ele tem 40 jogos com a camisa do Guarani, tem 7 gols e com 6 assistências. Vamos ouvir ele, o Giovanni Augusto, ele que avalia o desempenho do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B este ano. Primeiro falando sobre a nossa praticamente 100% de certeza da permanência, né, na Série B. Muito feliz, graças a Deus a gente conseguiu conquistar esse objetivo. Era algo que realmente estava nos incomodando bastante, né, sabendo da grandeza que é vestir a camisa do Guarani. Então estou muito feliz por esse momento, a gente ter alcançado esse primeiro objetivo. E mais feliz ainda pela crescente que a gente está tendo no campeonato. Acredito que se tivesse um pouco mais de rodadas aí pela frente, acho que a gente conseguiria alcançar o nosso principal objetivo, né, que era subir para a Série A. Infelizmente não conseguiu, mas a gente tem que reconhecer que a Série B também é um campeonato muito difícil. Tinha outros clubes também com projetos audaciosos, né, com investimentos até superiores ao do Guarani. Então acredito que diante das dificuldades do campeonato, a gente conseguiu fazer até um bom campeonato. E, como eu falei, acredito que a gente demorou um pouquinho a entender o campeonato. Acho que a gente demorou um pouquinho a entender como que se joga a Série B. E também pelas dificuldades também com a mudança de treinadores. Cada um que chega com uma filosofia diferente. E não quer dizer que os treinadores que passaram aqui não fizeram um bom trabalho. Ao contrário, tanto o Daniel Paulista como o professor Chamusca, o Daniel está fazendo um trabalho incrível pelo CRB, isso é uma prova viva disso. E tanto o Daniel quanto o professor Chamusca, que passaram por aqui, são grandes treinadores com grandes histórias no futebol. E acredito que mais o dia a dia do campeonato, né, que jogos atrás de jogos, então praticamente você não tem tempo de treinar as equipes, não tem tempo de colocar aquilo realmente que você quer. E infelizmente com os jogos que a nossa equipe fez no campeonato, a gente não conseguiu comprar a ideia 100% dos treinadores. Então acredito que isso dificultou um pouco ali o início do campeonato para a gente. E com a chegada do professor Moza, acredito que a gente já conseguiu entender um pouquinho melhor e principalmente com a chegada dos outros jogadores, né, que conseguiu dar uma encorpada mais no nosso time. A gente conseguiu trazer a confiança novamente para a gente. Então acredito que, somando um pouco de tudo, a comissão técnica do professor Moza, quanto os outros jogadores que chegaram, acredito que esse foi o principal motivo da gente conseguir alcançar o nosso objetivo, que foi a permanência na Série B. Até o Giovanni Augusto, né, falando da permanência, né, do Guarani ainda, que não matematicamente, mas pelo decorrer aí, né, tem que depender do CSA, fazer 9 pontos aí, que seria improvável o Guarani perder todos, tem saldo de gols, vitórias, etc. Falando do desempenho do Guarani no retorno, né, são 26 dos 48 pontos o Guarani conquistou. Hein? Sexta melhor campanha Exatamente. desse segundo turno. Aproveitamento de 54%. Sensacional. Marcou 19 gols em 16 partidas. Então, uma bela arrancada do técnico Mozart Santos. E ainda ouvindo o Giovanni Augusto, ele ressalta os principais pontos para a reação do time dentro do campeonato. Eu acho que o principal motivo que fez a nossa equipe não começar bem no Campeonato Brasileiro foi, sem dúvida, a confiança, né? Acho que a nossa equipe em alguns jogos entrou sem confiança e até desconcentrado, então custou bastante jogos pra gente. Eu lembro de vários jogos que a gente perdeu ali por detalhe de concentração, da gente conseguir entender rápido o jogo, né? Então acabou custando caro. E com a chegada do professor Moza, com os outros jogadores que chegaram, além de ser jogadores de muita qualidade, eles chegaram praticamente no momento ali muito importante no campeonato, né? Eles conseguiram entender a grandeza ali do Guarani, conseguiram entender que o Guarani precisava dele e eles chegaram e deram conta do recado. Então acredito que tanto os jogadores que chegaram quanto o professor Moza foi um dos principais motivos da gente conseguir ter essa crescente no campeonato.
Tá, Giovanni Augusto falando ainda da crescente aí, colocando aí o técnico Moza como um dos principais motivos, né? Que o Guarani deu essa arrancada, tanto que passamos pelos números, né? Dos 48 pontos, 26, hein? 26 pontos conquistados. E agora ele fala, né? A possibilidade, né, Giovanni Augusto? Todo mundo quer saber, né? Qual é a possibilidade de você continuar no Guarani após o encerramento do seu contrato no ano que vem? Fala, Giovanni. Primeiro, fico muito feliz de ter conseguido fazer bons jogos com a camisa do Guarani, né? Quando eu fui convidado para participar desse projeto, eu fiquei muito feliz pela grandeza e a história que o Guarani tem no futebol. E eu sabia da minha responsabilidade de estar vestindo a camisa 10 do Guarani. Então, fico muito feliz de, na minha opinião, ter conseguido fazer bons jogos, ter conseguido, de alguma forma, ajudar o Guarani com os seus objetivos. Acredito que eu sou um dos principais artilheiros do time esse ano. Eu acho que até líder de assistência também. Acho que só o Jamerson agora, que está como líder, né, com 7 assistências no campeonato, que é um grande jogador. Então, acredito que o principal motivo do Guarani esse ano não tenha sido a falta de criatividade, né? Então, quer dizer que, na minha opinião, eu fiz um bom ano, fiz um bom trabalho. E fico muito feliz, de alguma forma, ter conseguido retribuir esse carinho, a confiança do Guarani, de ter confiado no meu trabalho. E, como eu falei, o futebol é uma roda gigante, né? A gente tem que estar preparado para tudo. Mas, nesse momento, que eu posso dizer para a torcida, para vocês, que eu estou muito feliz no Guarani. É um clube que eu me identifiquei muito rápido. É uma cidade que a minha família gosta bastante, já está completamente adaptada. Então, o meu pensamento hoje é permanecer 100% no Guarani, que é um grande clube, e eu tenho certeza que coisas boas ainda estão por vir pela frente. Ufa! O ABC, DF. Todo respeito, né? Grande clube lá de Mossoró, 2003, né? Mas exatamente, mas o Jovinca é nosso. É nosso, é nós. O Jovinca é nosso. É nosso. Wagner Ferreira. Destaque aí dessa entrevista, né, de Giovanni Augusto, para deixar o torcedor bugrino tranquilo, né, em relação à permanência dele. E também falar em tranquilidade, o Guarani foi lá, 500 quilos de picanha por 50% dos direitos aí do Jamerson, Speedy Jamerson, garantido no Guarani para a próxima temporada. O Guarani acertou pontualmente na contratação do Jamerson. Havia uma dúvida, uma preocupação muito grande com a saída do Bidu. Então, pontual. Foram lá buscar o Jamerson Bahia. Chegou, não tomou conhecimento e até nós fazemos comparações, né? Pelo que tá jogando o Jamerson, será que é melhor do que o Bidu? E agora, dá pra dizer? Eu acho que ele é mais completo que o Bidu. E aí, Albert Cavalcante? Não, mas teve uma jornada que eu falei, né, que o Jamerson achava melhor que o Bidu. Ele. Eu vou lembrar você, refrescar a memória de vocês. Certo. Vocês falaram pra mim, não, entendi. O Bidu, o Jamerson precisa comer muito arroz e feijão. Eu não lembro de ter falado desse. Você lembra de ter falado desse? Não, a gente não nós não colocamos uma distância muito grande entre o Bidu e o Jamerson. Tá vendo só? O que dissemos, e o Albert tem razão, que precisaríamos de ver mais jogos do Jamerson para ver se ele ia evoluir ou ia ficar naquela, né, apenas na primeira impressão que deixou. Mas pelo contrário. E isso motivou a diretoria do Guarani a tomar a atitude que tomou. Obrigado, presidente. Adquirir aí a maior parte, 50%, né, 50%. Dos direitos. Exatamente. E foi, para mim, olha, das contratações na janela, foi a principal contratação do Guarani. Esse Jamerson aí, se o Guarani não toma essa iniciativa, eu já tinha até ouvido uma conversa aí que o São Paulo estava atrás. O São Paulo. Alguém trouxe no grupo da rádio. Porque o Reinaldo não vai jogar o tempo todo na lateral esquerda do São Paulo. Nem aguenta mais, né? Então, cairia com uma luva no São Paulo. Agora, se quiser levar, vai ter que pagar uma nota boa. Né? E falando em nota boa, né? O Matheus Bidu, todo mundo sabe, né? Tem um futuro, ele é do Guarani, o Cruzeiro tem até o final de novembro, até o final do Campeonato Brasileiro, para poder exercer aí o direito de compra. O jogador está vai comprar, viu, Albert? Então, é 60%, o Guarani tem 60% dos direitos econômicos pré-fixados de 1,2 milhão de euros, que cerca de 6 milhões. Só que o valor, presidente, esbarra na política financeira rígida da gestão do fenômeno. Não dá para entender. Olha, você sabe que o Mineirão foi comprado pelo Ronaldo, 90% de ações do estádio são do Ronaldo. 10% é de uma empresa chamada, como é que é o nome? Eu vou lembrar ainda durante a transmissão. Então veja só, o Ronaldo é dono do Mineirão, não vai investir um lateral esquerdo. Engraçado, eles vão montar a arena deles, e eles vão montar a arena. Mesmo sendo do Mineirão, o Cruzeiro vai montar a sua arena.
Tá sabendo bem. Ou eles estão pensando já em depois demolir o Mineirão e fazer igual querem fazer pra cá com o Brico de Ouro. Um shopping, né? Exatamente. Bem, agora, para ficar completo, seria bom também comprar alguma coisa direitos do Yuri, né? Não, e tá na pauta, viu? Primeiro foi o Jamerson pelo assédio, né? Ali todo mundo ali, né? Muitos times grandes aí, né? Querendo, pipocando em cima do Jamerson, já foi lá, já acertou. E agora o próximo passo do Guarani é o Yuri Tanque, conhecido também como Yuri Maravilha. E a notícia boa, nós acabamos de ouvir aí que o Giovani está muito satisfeito em Campinas e a intenção é de permanecer no Guarani. É importante que o Guarani mantenha uma base para não começar um campeonato paulista ou até mesmo uma próxima Série B, como começou esse ano aqui. Foi todo remendado, Foi né? 10 jogadores, eu tenho até aqui a relação, que eu tô igual o presidente, aprendi com o presidente. Tá cheio das anotações aí, né? Ó, teve 13 saídas. O Guarani 11 chegadas. Que é isso, hein? Montou, pegou um catado. Vem aqui, o Luiz Gustavo foi embora, Carlão, e Júnior Todinho, e foi aquele catado e vimos o que aconteceu. Regis. Né, falando nisso, hein, o nosso Giovani Careca. Bruno Silva. Aliás, o Regis lá encostado no Curitiba, hein? Lá, a torcida ama ele lá, hein? E só para finalizar, então, o Giovani Augusto é indiscutível que quando o Guarani patinou na Série B, Giovani não estava em campo. Quando o Giovani voltou da contusão, aí o Guarani, com aquela arrancada, teve muito trabalho dele. Porque é um jogador que pega a bola e leva. Ele que arma as jogadas. Esse é realmente um meio armador, mas ofensivo. É uma pena que ele não é muito chegado ao gol, né? Ele tem... Quantos gols ele fez? Ele tem 7, né, 7 Albert? gols e 6 assistências aí, com 40 jogos com a camisa do Guarani. Participou de 13 gols ao longo dessa temporada. Agora, a média é do Yuri, né? Porque menos partidas... 10 partidas, 6 gols. Então, olha... Guarani uma arrancada excepcional, méritos do Mozart, se quiser ouvir. Que tá falando, vamos lá, Filipão, vamos ouvir o Mozart Santos? A chance de perder é muito grande, então nós vamos tentar tirar o conforto deles, tentar igualar a saída de 3, né, que eles fazem uma saída de 3 importante com os 3 zagueiros, empurram muitos jogadores na última linha, nós vamos tentar igualar, ser forte nos duelos, porque os duelos no dia de hoje é extremamente importante, porque num jogo como esse vão acontecer vários duelos, todos os jogos acontecem, mas num jogo grande como esse nós precisamos ser fortes nos duelos também. Então hoje a parte coletiva junto com a parte individual ela é fundamental para nós neutralizarmos e aí fazer o nosso jogo. Nós temos jogadores importantes, a gente vem num momento bom, então vai ser, acredito que seja um jogo agradável de se assistir. Expectativa de gols, né? Como tem sido a tônica de Guarani e Cruzeiro. Um jogo muito legal. Para você que tá em casa, deixa a sua mensagem e já vai avisando a galera, ó, tem jogão de bola aqui nos canais Futebol Interior, Guarani e Cruzeiro. Vamos lá, presidente. Mesmo porque não há peso, não há pra nenhum dos dois lados. Não há nenhuma responsabilidade. Se o Cruzeiro perder, vai a torcida começa a cornetar. Aquela tiração, né? Porque tem a rivalidade. Exato. Também, né? Com e também o tempo de jogos sem vencer do Cruzeiro. O Guarani tem aí a responsabilidade de fazer uma pontuação boa, pensando aí na Copa do Brasil e aumentar o seu posicionamento no ranking da CBF. Então é importante pro Guarani. Pro Cruzeiro vai ser um cumprimento de tabela. Eu acho que a falta de peso nas costas, de somar pontos para fugir do rebaixamento, deixa o Guarani muito mais à vontade para conseguir o resultado positivo hoje, diante de um gigante que é o Cruzeiro. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Henrique Carvalho, já conosco, vamos Guarani, abraço pra você, Henrique. Alô, Marcelo Borges, lá em Chapecó, rapaz. Abraço, gurizada, pra você, Lucas de Souza, bom jogo, Deus proteja a todos, amém, querido Marcelo Borges. O canal do... Alô, Grigoleto! Tamo junto, hein, Grigol? Anderson Grigoleto, campeão, ele mesmo, hein? Campeão da Copa Sec. Tá cheio de moral, Grigo. Falando aqui, bora lá, galerinha. Ótima transmissão a todos para o Duro hoje. E o Romeu, nosso querido Romeu aqui conosco. Boa noite a todos, excelente jogo. Faço votos que o Guarani belisque pelo menos um empate contra o líder do campeonato. Boa rodada a todos os bugrinos e abraço à Rádio Futebol Interior. Fica com a gente aqui, Romeu. Vamos para um rápido intervalo, é rapidinho. Na volta a gente já fica em definitivo para a ficha técnica, as escalações e a bola rolando para Cruzeiro e Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, daqui a pouquinho leva emoção até você, amante do esporte bretão. Exatamente 9 horas, 16 minutos, 21h16, horário de Campinas. Você está no nosso pré-jogo especial aqui dos canais Futebol Interior. Galera lá no Facebook, alô, Ronaldo Veste. Você conhece o Ronaldo Veste, Albert? Ronaldão, Montanha. O quê? É Montanha? É o Montanha. É o Montas? É o Montanha. Palmeirense roxo, hein? De 4 costados. Exatamente, o Ronaldo. Meu. Mandando aqui, ó, Albert, meu parceiro, boa noite a todos vocês. Gabi Churros Valinhos. O melhor de Valinhos. O melhor de Valinhos. Você gosta de churros, Wagner Figueira? Muito. Eu vou levar. Churros Então, é bom, hein? Ronaldão, vai separando aí que eu vou levar a equipe toda aí pra gente saborear o melhor churros de Valinhos. Que beleza, grande abraço pra você, o Ronaldo Veste. E hoje eu pedi, né, mais uma vez aqui, justificando a ausência do nosso querido diretor comercial, né, âncora das jornadas do Bugrão, o Claudinei Corsi. Ele não se sentiu bem ontem, né? Hoje ele tá melhor, graças a Deus, mas pediu licença aqui da equipe, tá em casa. Então, Claudinei Corsi, tenho certeza que você está nos acompanhando aí de casa. Água. Beba muita água, viu? Se cuida, viu, Claudinei Corsi? Você faz uma falta enorme, um grande beijo no seu coração. Essa jornada também é dedicada a você, viu, Claudinei Corsi? Deixa eu dar uma passadinha bem rápida aqui na nossa rodada e também classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Rodada que começou há pouco, o Brusque foi buscar um resultado na Bacia das Almas, empatou com o Novo Horizontino 2-2 em Brusque. Teve confusão no fim do jogo, era uma partida fundamental para o Brusque pontuar, porque se perdesse, matematicamente já estaria rebaixado, e empatou o jogo com o Novo Horizontino em 2-2. Daqui a pouquinho jogam Cruzeiro e Guarani na abertura dessa 36ª rodada, e no próximo dia 20, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, você acompanha Ponte Preta e CSA, narração de Carlos Corsato, Frank Francisco também, não sei se vai ser o Grigo, se o André Luiz, né, o repórter, mas a equipe alvinegra aqui de Campinas na transmissão de Ponte e CSA. No dia 21, Chapecoense, Tombense, CRB e Operário. Já no dia 22, fechando a rodada, Vasco e Criciúma, Bahia e Vila Nova, Londrina Esporte, jogo de 6 pontos na briga aí pela 4ª vaga, Ituano e Sampaio Correia, Náutico e Grêmio. Classificação, Cruzeiro 72 pontos é o líder, campeão e já garantido o acesso. O Grêmio é o segundo, tem 58, Bahia 57 é o terceiro, fechando o G4, o Vasco da Gama tem 56 pontos. O Sport é o 5º com 53, Sampaio Correia é o 6º com 52, o Criciúma, que venceu o Ituano na última rodada por 3-0, embolou de vez essa briga pela essa 4ª vaga, foi a 52 e o Ituano agora é o 8º com 51. Londrina tem 59, o CRB é o 10º, tem 46, fecha a primeira página, 11º é a Ponte com 45, Vila Nova 12º 45, Guarani 13º 44, Tombense 14º 44 pontos. Daqui pra baixo o bicho começa a pegar. Novo Horizontino 15º, 41 pontos. 16º, a Chape com 39. Na zona da degola do desespero, CSA 36, Operário 34, Brusque 33 pontos, praticamente rebaixado. E o Náutico já rebaixado com apenas 30 pontos ganhos, Albert Cavalcante. É, só de pensar que algumas rodadas atrás, hein, a gente tava aqui fazendo contas e contas
Torcendo 23 rodadas na zona da degola, hein, Albert? Exatamente, torcendo aí para que os times que estavam acima não dispararem, torcendo pro Mozart Santos tirar o coelho da cartola, e assim ele fez, né? Querendo ou não, né, dos 19 gols no retorno que o Guarani fez, 11 foram marcados pelos novatos, né? Os que chegaram, né? Isso representa 57,8% dos gols no retorno. E o Yuri Maravilha, só ele fez 6 gols. Isaac 2, Jenson, Edson e Richard Rios fizeram 1 gol cada. Que coisa, hein? Chegou os reforços, o Guarani deu aquele pulo rumo a continuar na Série B. Muito bem, exatamente 21 horas mais 20 minutinhos aqui em Campinas. Você acompanhando a nossa transmissão esportiva sempre no oferecimento de BetChamps. Vem jogar na BetChamps, Corujão Autopeças, peças e acessórios para o seu veículo. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Bebidas Potil, puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas e pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Ô Felipe, me ajuda aí, eu já pedi o segundo break? Já? Então estamos em definitivo. Wagner Ferreira, dessa equipe do Guarani, novamente escalado, ô Albert Cavalcante? Manda de novo a escalação do Guarani aqui pra gente poder analisar. O Guarani do Mozart Santos vem no 4-4-2, com Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Delan e Mike, Leandro Vilela, Richard Rios, Giovanni Augusto, Isaac, Iago e Yuri. E aí, Wagner Ferreira, a entrada do Iago, né, que já jogou nessa posição, o Guarani praticamente não muda a sua forma de jogar com a entrada do Mike. E com o Iago vai ser oportunidade da gente observar melhor esse Mike, né, que chegou com status de grande jogador, vai assumir a lateral esquerda hoje, porque o Jamerson tá fora, no momento muito iluminado, né, do nosso camisa 83, mas é a chance do Mike também mostrar serviço. Quando chegou o Mike, o Mozart teceu elogios aí a esse jogador. E até pela característica, né, pelo que demonstrou o treinador, o Mike seria o titular. No entanto, veio o Jamerson e tomou condição e não deu chance pro Mike jogar. Tem entrado aí uns pedaços de jogos, não deu ainda para avaliar. Sempre nos 10 minutos finais, né, presidente? Hoje vai ter a chance de mostrar o serviço e quem sabe, né, ganhar uma vaga aí para a próxima temporada. Então, olha, diante da ausência do titular, o Mike está escalado por ali. O Lucas Ramon está jogando pela direita, porque o Diogo Matheus também é o canelinha de vidro também, né? Que tem cada contusão interminável. Hã? Crioulo de zaga não tem o que mexer. Tá certo que o Ronaldo Alves entrou outro dia aí, deu conta do recado. Mas o titular vinha sendo o Delan e tá mantendo. Então não tem muito o que mexer. O goleiro é esse, os laterais são esses, a dupla de zaga, perfeito, sem problema nenhum. Agora, cabeça de área, ali o primeiro volante. O Persson não fez uma boa partida a última. Errou alguns passes meio bobos, né, no jogo contra o CRB. Enquanto o Richard Rios brilhava, o Persson ficava ali na sombra. O Persson destoava. Exatamente. Então, eu acho que o Mozart foi coerente. Tratou de colocar o Vilela, que foi o titular, bem ou mal, né? Porque ele é... Querendo ou não, né, Albert Cavalcante? Torcedor não morre de amores pelo Vilela. Não, tem um cara aqui que morre aqui pelo Vilela. Aqui mas ao contrário, o Mozart gosta dele. Então, nada mais do que manter a coerência. Já que o Persson não foi bem no último jogo, bota o Vilela pra jogar. O Vilela tem aquela característica, né? Um pouquinho mais atrás, defensivamente, quando chega na área... final. Ele fez um gol, não fez um gol? Gol contra o CRB no primeiro turno. Mas dificilmente chega, né, na área, assim, fazer passe também não é bom, mas em todo caso tem a confiança. Segunda bola dele é péssima. Então, olha. Mas é o que temos pra hoje, né, família? É o que tem pra hoje. O Richard tá subindo de produção, já disse que desde a primeira vez que eu vi o Richard em campo. Ele dá uma dinâmica no meio campo, né? Eu achei que ele tem, assim, passadas largas e realmente, quando tem a cabecinha no lugar... É um jogador quando não quer inventar a moda de abrir braço quando não deve. Por isso está sendo mantido aí. Giovanni Augusto dispensa comentários, que é o técnico, é o protagonista. É a cabeça pensante do time. Pega e leva a bola para a direita, para a esquerda, enfia uma bola, chuta para gol, tá? Um jogador quase que completo, o Giovanni Augusto. Agora, chegamos no Iago. O Iago, o Albert tem razão, pode ser a noite do Iago. Será, hoje, família Bogrina? Sem Deixa peso. Nos comentários. É hoje que o Iago desencanta. Sem aquela torcida ficar em cima do Iago, não precisa que ele faça cruzamento. Exatamente, não precisa ganhar, entre aspas, né? Então acho que hoje vai ser o dia do Iago para até pintar um golzinho dele. Então vamos torcer para que isso aconteça. O Yuri dispensa comentários, o artilheiro desde que chegou, e o Isaac se encaixou muito bem nesse esquema. Antes que o Guarani era
era 4-3-3, agora é um 4-4-2. Então o Isaac está fazendo muito bem o papel por ali. Então, olha, nenhum reparo na escalação do Moza. Tô feliz, hein? O presidente concordando com quase tudo que eu falei beleza, hoje. hein? Tá numa fase, hein, Albert Cavalcante? Fase hoje, hein? É, rapaz. Agradecer demais o carinho da sua audiência, da sua presença. Galera, tem enquete, hein? Até o fim da primeira etapa, vamos deixar nossa enquete. Quem ganha hoje? Guarani, Cruzeiro ou empate? Ao longo deste primeiro tempo, eu peço ajuda aqui do Albert Cavalcante para saber como é que tá a nossa enquete, que vai encerrar assim que terminar o primeiro tempo. Mas é mais uma forma de você aí de casa acompanhar a nossa transmissão. Vem comigo, Nação Bugrina, deixa o seu like, participe no YouTube. Hoje o Albert que vai ficar no YouTube, rapaz. Eu tô aqui no Facebook, lendo a tua mensagem, lendo a tua interação. Mensagem, manda mensagem, deixa like, Exatamente. deixa like. Ó, deixa like pra ajudar a gente no Facebook, no YouTube. Ó, lembrando, viu? Manda mensagem pra mim no YouTube, que é a primeira vez que eu fico na rede social. Ah, que beleza, hein? É a primeira vez, hein? Então eu tô precisando de mensagens aí pra mim continuar fazendo isso, entendeu? Que o Claudinei Corsi não está presente, mas aqui, ó, o ponto eletrônico tá, né, mensagem. Ponto eletrônico não para. Ponto eletrônico não para, então manda mensagem aí, senão o Claudinei Corsi vai acabar me tirando do cargo. Que belezinha. Jober Silva, fala trio Parada Dura, cheguei, grande abraço pra você, Jober. E a Ana Piovesan, mandando aqui, boa noite pra cima, Bugrão. É isso, família. Alô, Nação Bugrina, compartilha a nossa transmissão, porque hoje é jogo grande, é clássico, é Cruzeiro e Guarani, Guarani Cruzeiro. Albert Cavalcante, equipes já no gramado, ouvindo o hino nacional. Guarani escalado, Albert. Definido. E o Cruzeiro? Escalado. E a arbitragem? Na pedra. Ah, então para a Prone Alimentos, que você encontra em toda a rede Oba, aqui em Campinas. Tá fácil ou não? Prone Alimentos, em 30 segundos, a ficha técnica completa para Cruzeiro e Guarani. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Mozart Santos vem definido e escalado assim. Kozlinski, o goleiro, camisa número 30. Lucas Ramon, lateral direito, camisa número 19. A dupla de zaga do Bugrão, João Vitor, o 28, e Derlan, o 34. Na lateral esquerda, Mike, o camisa número 56. Os homens do meio campo do Bugrão, Leandro Vilela, o 31, Richard Rios, o 18, e ele, o cérebro pensante, Giovinco Augusto, camisa número 10, e o Isaac, camisa número 21. Os homens de frente do Bugrão, Iago, camisa número 97, e Yuri Maravilho, camisa número 9. Repeteco do Guarani, Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Derlan e Mike, Leandro Vilela, Richard Rios, Giovanni Augusto, Isaac, Iago e Yuri. Caso o técnico Mozart Santos quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas João Lopes, Ronaldo Alves, Alvarinho, Matheus Ludic, Eduardo Persson, Madson, Edson Carioca, Jenison e Bruno Miranda, Lucas de Souza. O Guarani, 35 jogos, 11 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Marcou 30, sofreu 35, 44 pontos ganhos, ocupa a 13ª colocação. Aproveitamento até aqui 41%, 89 cartões amarelos, 4 vermelhos. E o Yuri Tanque é o artilheiro com 6 gols. Próximo jogo dia 28 de outubro, sexta-feira, às 19 horas, contra o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador. Futebol Interior. E o Cruzeiro do técnico Paulo Pesolano, que vem no 3-4-3, vem definido e escalado assim. Rafael Cabral, goleiro, camisa número 1. O trio de zaga do Cruzeiro, Giovani Jesus, o 42, Oliveira, o 26 e o Eduardo Brock, o capitão, camisa número 14. Os homens do meio-campo do Cruzeiro, Felipe Machado, 23, William Oliveira, o 29, o Daniel Júnior, o 48 e o Pedro Castro, o camisa número 21. Os homens de frente do Cruzeiro, Jajá, o 18, Luvanor, o 90, o Edu, camisa número 99. Repeteco do Cruzeiro, Rafael Cabral, Giovanni Jesus, Oliveira, Eduardo Brock, Felipe Machado, William Oliveira, Daniel Júnior, Pedro Castro, Jajá, Luvanor e Edu.
Caso o técnico Paulo Pesolano quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Gabriel Mesquita, Luiz Felipe, Juan Santos, Kaique, Léo Paz, Xavier, Breno, Bruno Rodrigues, Juan Christian, Rodolfo e Lincoln Lucas de Souza. É o Cruzeiro, 35 jogos, 21 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, campeão absoluta do Campeonato Brasileiro da Série B. Marcou 50 gols, sofreu 22, 72 pontos ganhos, ocupa a primeira colocação, até aqui 68% de aproveitamento. Na disciplina, 72 amarelos e 8 vermelhos. Edu é o artilheiro com 10 gols. Próximo jogo da Raposa, dia 27 de outubro, quinta-feira, às 19 horas, contra o Novo Horizontino, no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. Arbitragem. É o trio do Rio de Janeiro que apita a partida de hoje. É o Wagner do Nascimento Margalhães, árbitro FIFA, com seus auxiliares Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, Rio de Janeiro da FIFA, e Lilian da Silva Fernandes. O quarto árbitro, Ronei Cândido Alves, de Minas Gerais, e o árbitro de vídeo na sala da TI, Adriano Milksevic, do Paraná. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Vem comigo, Nação Bugrina, vai rolar no melão, trila, o apito árbitro, tá rolando, tá valendo, boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, eu tô é feliz da vida. Cruzeiro, camisa rosa, em homenagem ao mês de outubro rosa. Calções brancos, meias brancas do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. O Guarani do lado direito do seu smartphone, do seu computador, todo em verde. E a primeira falta do jogo já com 10 segundos do primeiro tempo. Uma cotovelada do Daniel Júnior em cima do Mike, Albert. É, aí não dá nem acidente de trabalho, né? 30 segundos... Pegou ali na cabeça, hein? Pegou no rosto ali, parece que tá sangrando ali o Mike. Tá sangrando o Mike. Exatamente, ele tomou cotovelada do jogador do Cruzeiro. Ele, quando aterrissou, ficou ali no chão, estatelado. Quando entrou ali a turma do Guarani para poder ali acudir o jogador, literalmente, ele tá sangrando. Ele falou que não ia sair, mas tá sangrando muito. Abriu ali o beiço, hein? Pois é, rapaz. Uma imagem até forte ali do Mike. Wagner Ferreira nem começou o jogo, já tem gente dando sangue aí pela camisa do Guarani. Pô, o cara ficou bravo, hein? O tal do Mike. O Mike não quis saber de desculpa, não, porque realmente uma jogada desnecessária. Desnecessária, né? Pô, 10 minutos de jogo, já tem uma cotovelada e o jogador saindo para ser atendido fora pelo departamento médico. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Trabalho de bola da equipe do Cruzeiro pela ponta direita. Lançamento para Daniel Júnior dentro da grande área. Atenção, 2 em cima dele. Fez o cruzamento, bola perigosa. Afasta João Vitor. Rebote cai pela ponta direita. Domina a parada Giovani. Bota na frente de cara. Marcação do Leandro Vilela. Cruzamento por baixo. Tira Derlan. Completa o serviço. Leandro Vilela chuta para onde o Hernandes estava apontado. Pressão do Cruzeiro nesse início de jogo. Trabalha a bola da equipe da Raposa no campo de defesa. Para a jogada Felipe Machado pelo lado esquerdo do gramado. Linha de defesa da equipe de Minas Gerais. O passe aqui pela Menga, domina a parada. Felipe Machado junto ao círculo central do gramado. Abre bola na ponta direita para Giovani. Dominou, tentou cruzamento. A bola bateu, rebateu. Sobrou dentro da grande área. Afasta a defesa. Rebote cai pela Menga. Daniel Júnior para o perigo. Volta o lance ali na metade do campo. Domina a parada Felipe Machado. Felipe Machado gira a parada. Deixa curtinha o passe ali pela Menga com o Lucas Oliveira. Lançamento para absolutamente ninguém. A bola fica fácil para Kozlinski. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Ponto eletrônico em farma, Albert. Multado. 50% do cachê na partida hoje. Lascado hoje, mas hoje eu tô fazendo dupla função, então hoje tá então podendo. Você pode perder 100% numa que outro 50% de uma que você tem no outro tem 100. É, tá certo. Trabalho de bola da equipe do Cruzeiro no campo de defesa. Rafael Cabral manda pra frente, a bola sobe e cai, sai pela linha de lado. Lateral bola pra equipe do Guarani. 3 minutos já passados no relógio. Você acompanha pelo placar digital dos canais Futebol Interior. 0-0 Guarani Cruzeiro. Desce o Bugre, sai pela direita, tentou a jogada. Giovanni Augusto foi desarmado e tome contra-ataque da Raposa. Lançamento
cruzamento e profundidade pro Jajá. Passe foi forte demais, aparece na cobertura Derlan. Toca pela linha de lado, arremesso, bola para a equipe do Cruzeiro pelo lado esquerdo do campo de ataque. Vai balançando o esqueleto pela primeira vez no jogo, na equipe do Cruzeiro lá pela esquerda. Sai jogando lá pela canhota, faz a jogada, Daniel Júnior tenta a jogada, a bola voltou com o Eduardo Brock. De perna esquerda, ele despacha, manda pra frente, inverte a página, vira folha aqui pela ponta direita. Ele para a jogada, soltou aqui pela ponta com Giovani. Giovani volta, o lance na intermediária, domina a parada da equipe do Cruzeiro, sai jogando com camisa número 23, Felipe Machado. Bola para meio com Lucas Oliveira. Lucas Oliveira tenta o passe no meio, passe errado nos pés de Richard Rios. Para a jogada, agradece o presente e puxa o contra-ataque pro Bugre. Aí ele voltou a jogada no Vilela e o Vilela não deu sequência no lance. Vilela foi Vilela aí, Alberti. O Vilela, né? O contra-ataque certinho do Guarani. O Cruzeiro tocando bolas no campo de ataque do Guarani. O Guarani roubou rápido, porém, entretanto, o toque do Yuri, o Vilela não entendeu nada. Segue no Mineirão, Cruzeiro 0, Guarani 0. A informação para Bet Champions. Felipe Machado faz o recuo de bola com Rafael Cabral, ele domina, pensa, pisa, olha, vai sair jogando para a equipe do Cruzeiro, espera alguém se movimentar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Passe errado do Luvanor pro Richard Rios, a bola já tinha saído. Lateral bola para a equipe do Guarani no campo de ataque. E a câmera da TV dá o destaque do gramado. Parece que tá meio baixo, né? Meio baixo, tá? Tá na tala, né? Ali já tá na raspa do tacho. Exatamente, ali, o gramado do Mineirão. E bola retomada, lá vem os caras. Lá vem com o Daniel Júnior, dominou, soltou pela esquerda pra Jajá, bico da grande área. Perna esquerda, abriu pra bater, mandou cruzada, a bola passa por toda a extensão da área. Cai na ponta direita, domina a parada, Luvanor. Soltou mais atrás, dominou, camisa 48 ali. O Felipe Machado tentou o passe pela meiga. Tabelinha curta, Luvanor, entrada na grande área. Ainda ele tentou o passe por cima. Ela cai pela ponta direita, domina a parada, Giovani. Volta o lance na intermediária, domina o lance. O camisa número 23, Felipe Machado. Ele gira a jogada com Lucas Oliveira junto ao círculo central do gramado na roda gigante do campo. Ele volta a parada pela linha direita com Felipe Machado. Tenta o passe no comando, Leandro Vilela tirou mal. Sobrou pro Edu na ponta esquerda. Boa bola pra Jajá, atenção. Jajá, bico da grande área. Fez o cruzamento, a bola passa por toda a extensão da área. Caiu na ponta direita, lindo lance do Giovani, cruzamento, a bola passa por todo mundo, vai fora, é tiro de meta. A bola saiu da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. Ninguém tirou e a bola passou, foi pela linha de fundo. Tiro de meta para o Guarani, Alberti. 6 minutos do primeiro tempo. O Lucas Amon vem tendo problemas pelo lado esquerdo, né? Ali o Jajá fez o que quis. Primeiramente, ele fez o cruzamento da grande área. Ali o Kozlinski precisou sair na bola, acabou tocando não muito forte. A bola sobrou pelo lado direito. Ali bate e rebate. Quase o Cruzeiro abre o marcador. A informação para Corujão Autopeças. Mandar um grande abraço aqui pro José Florencio, Luciano Automóveis aqui conosco também, Jonathan Vasconcelos e o José Roberto, Dava News, a Roberto Xavier, todo mundo ligadinho aqui na audiência, muito obrigado. Lá vem Guarani, vem com o Mike, cruzamento pra Yuri, parou, soltou mais atrás, Richard Rios bateu, passa a direita do gol. Belíssima jogada do ataque bugrino, cruzamento, olha o Mike aí, fez o cruzamento, a bola na entrada da grande área, o Yuri ajeitou de peito, a bola chegou mansa pro Richard Rios que bateu, ela passou mascada à direita do gol do Rafael Cabral. Se vai no gol, hein, Albert Cavalcante? Se vai no gol, um abraço, né? Primeiramente o Mike, né? Pelo lado esquerdo ele achou o Yuri Tanque, livre, leve e solto. Ele levantou o voo, dominou a bola no peito e jogou pra trás. Ali o Mike veio batendo, porém ele bateu o Richard veio batendo pro chão, a bola saiu mascada, a bola saiu pelo lado direito do goleirão Rafael Cabral. Se vai pro gol, hein? Não sei não, hein? Quase o Guarani abre o marcador, lá vem os homens. Vem os homens, daqui a pouquinho o presidente fala, vem com o Daniel Júnior, tabela curta com Jajá, ele volta a parada com o William Oliveira. William Oliveira domina, tem do lado dele o camisa 23, Felipe Machado. Ele apara a jogada, abriu pela ponta direita, domina a parada Giovani. Giovani junto ali na tabela dos técnicos, volta a jogada, volta com Felipe Machado. Felipe Machado tem Lucas Oliveira colocado pelo centro, bola pra ele, tá aí o camisa número 26 do Cruzeiro. Abre a bola na ponta esquerda com o capitão Eduardo Brock. Eduardo Brock, passe de perna esquerda, achou Daniel Júnior. De primeira, boa bola pra Pedro Castro. Lançamento no comando pra Edu, tenta o toque de primeira, afasta Derlan. Tira do jeito que dá. A bola cai na metade do campo, domina a parada Felipe Machado, domina, pensa, solta essa bola mais à frente com William Oliveira. William Oliveira dominou, soltou para Edu, dominou, fez o giro, desarmado pelo Lucas Amon. E tome contra-ataque do Bugrão. Puxou o Lucas Amon, deixou com o Iago. Iago chega, cobertura do Edu. Toca pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani. Wagner Ferreira
esquerda, o Cruzeiro tenta atacar, mas o Guarani responde. Pois é, justamente isso, uma pressão inicial do Cruzeiro, o Guarani no contra-ataque, respondeu muito bem. E esse lance do Richard Rios lembrou muito aquele lance contra o CRB, que ele marcou o gol, mas teve o toque de mão. Exatamente. Então é um jogador que se aproxima da área e finaliza, coisa que o Vilela não faz. E vem Guarani, vem com o Giovanni Augusto, volta a parada com o Lucas Ramon, de perna esquerda, lançou pra dentro da grande área, pra absolutamente ninguém. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Trabalho de bola da equipe do Cruzeiro pela faixa esquerda do gramado. Eduardo Brock adianta a parada mais à frente com o Daniel Júnior, deixa de lado com o Jajá. Jajá domina, recebe a marcação do Iago no Girosflim, deixou o Iago falando sozinho. Mais um corte, nova finta, é habilidoso. Jajá chega na cobertura, Richard Rios. Acaba com a festa ali do camisa 18 do Cruzeiro. Ela volta no campo de defesa com o João Vitor. Epa! Ui! Falou, Edu, volta amanhã, querido. Lindo o corte do João Vitor pra cima do atacante do Cruzeiro, que passou lotado, Albert Cavalcante. Boa, isso mesmo, hein? Que corte em cima do jogador do Cruzeiro agora, hein? O Edu veio naquele carrinho maroto. Foi seco. Exatamente, mas ele, João Vitor, fingiu que ia chutar, porém só deu aquela puxadinha. Aliás, que fase do João Vitor, O João Vitor joga demais, faz gol, marca, dá drible. É isso que o Guarani precisava, hein? É, rapaz, e desce pela direita com o Richard Rios, recebe a marcação do Daniel Júnior, toca pela linha de lado, meio campista da equipe do Cruzeiro, lateral bola para a equipe do Guarani, pois não, Albertinho? Lembrando que o retrospecto do Guarani e Cruzeiro são 37 jogos com 14 vitórias do Guarani, 11 empates e 12 derrotas, 48 gols a favor e 46 contra. Então o Guarani tem ainda a vantagem em cima do Cruzeiro. Que beleza, hein? A informação para a Store Colchões. E vem Bugrão, vem com o Giovanni Augusto para Richard Rios, tem espaço na ponta direita, boa bola para Iago, recebeu o bico da grande área, encara a marcação do Eduardo Bork, um pra lá, dois pra cá, no Chiruliro lá, Chiruliro ali em cima da zaga, voltou pra Leandro Vilela, mandou mais uma pra dentro da grande área, afasta a defesa, bate e rebate, sobrou pra Giovanni Augusto, entrada na grande área, chegou Pedro Castro, fecha a porta pra ele, sai pra equipe do Cruzeiro com o Daniel Júnior, tentativa de saída de bola, saída errada, Mike, para o lance de letra, que beleza, deixou com o Derlan na ponta esquerda, não tinha ninguém de verde, a bola vai pela linha de lado, lateral bola pra equipe do Cruzeiro, você ouviu o toque, 10 minutos e meio primeiro tempo, atenção rede, Portal Araraquara News, notícias do esporte e também Rádio Futebol na Canela, alô Thiago Lopes de Faria, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando, Campeonato Brasileiro Série B 2022. E por enquanto 0-0 desceu o Bugrão, João Vitor soltou na ponta direita para Yuri, o passe foi forte demais. Passe forte demais do João Vitor pro Yuri. Placar ao vivo Futebol Interior informando mais cedo. Novo Horizontino 2, Brusque 2 pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Lucas de Souza. Ousadia, alegria, informação e muita descontração na sua transmissão. Canais Futebol Interior, a melhor equipe de transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Albert Cavalcante, o Judier, esse lance anterior do Guarani, Albert. O Guarani tá jogando certinho, né? O chamado reativo. Deixa o Cruzeiro com a bola, quando o Guarani pega a bola, Deus nos acuda. É Iago de um lado, é Mike do outro ali, pelo meio, hein? Um passe muito forte para o Yuri do Derlan. Se fosse o Giovanni Augusto tivesse com o pé na bola ali, não sei não se seria... O lance seria melhor. E lembrando aí, você está passando aí pelo Facebook, também no YouTube aqui, nós vamos mandando aqui um abraço aqui pelo Henrique Carvalho, vamos Guarani, o Romeu mandando boa noite a todos. Grande Romeu, né? Hein? Um abraço, mandando um abraço pro Claudinei Corsi, falando da nossa equipe, né? Obrigado, Rádio Futebol Interior, pela oportunidade de comentar e estar ao lado de vocês. Sinto-me importante a fazer parte dessa equipe maravilhosa e ter meu nome citado por vocês. A gente que agradece, Romeu. Segura um pouco aí, porque vem Cruzeiro, vem na ponta esquerda com Jajá Iago. Cara de mal pra ele, fecha a porta, toca pela linha de lado, lateral, bola pra equipe do Cruzeiro. Vai balançar o esqueleto, Eduardo Brock, o capitão da equipe mineira. Deixa a parada mais atrás com o Lucas Oliveira, ele tem pela meia direita o Felipe Machado. Felipe Machado adiantou a parada mais à frente com o Luvanor, devolveu pela meia direita com o Pedro Castro. Adiantou pra Giovani, chega a marcação do Mike. Toca pela linha de lado, lateral para a equipe do Cruzeiro, já cobrado. Pedro Castro para Luvanor, tentou o toque, buscando o Daniel Júnior, a bola bate no Isaac. Sobra com Giovanni Augusto, marcado por 3, ficou difícil, volta a parada com
com o Mike, despacha, manda pra frente. A bola sobe e desce, sobe no peito. Mata, para no chão, chama de meu amor, Felipe Machado. Abre bola na ponta direita pra Giovani. Giovani, 2 toques na bola, acha Pedro Castro. Pedro Castro, intermediária, campo ofensivo, deixa de lado a parada com camisa número 29, William Oliveira. Lá na ponta esquerda para Eduardo Brock. Olha onde tá o zagueirão. Eduardo Brock olhou pra dentro da grande área, cruzamento, bola perigosa, tira João Vitor. Rebote cai pela meia, briga pelo rebote. Yuri Tanque ganha a parada, bota no chão, apara a pelota, chama de meu amor, domina com carinho, está jogando com o Richard Rios. Richard Rios domina, 2 em cima dele, volta, jogada com o João Vitor. Pressionada a saída de bola do Ugre. João Vitor toca do jeito que dá, tentou tirar para a linha de lado. O Iago foi evitar a saída, entregou a bola nos pés do jogador do Cruzeiro, Daniel Júnior. Para a jogada com o William Oliveira, volta tudo, volta com o Lucas Oliveira. Círculo central do gramado, adianta a parada com o William Oliveira. William Oliveira, lançamento no comando para Jajá de primeira dentro da grande área, afasta Lucas Ramon. Tem rebote do Jajá, deu uma letra, driblou o Iago. Ainda ele insistindo na jogada pessoal, perna para todo lado ali dentro da grande área. Lucas Ramon toma a jogada do camisa número 18, na sequência faz falta o jogador do Cruzeiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Alô Inês Ferreira, alô Júnior Braga, boa noite toda a equipe FI. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior, ligadinho em você, seja onde estiver. Mande, de onde você está acompanhando a gente, da sua cidade, do seu bairro, do seu país, do seu planeta, por que não, rapaz? Mande a sua mensagem, de onde você está nos acompanhando. Rapaz, agora daqui a pouquinho vai ser até de qual planeta. Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da terra. Wagner Ferreira, 14 minutos e meio, primeira etapa, Guarani bem no jogo. É um jogo sem compromisso, né? O Cruzeiro joga tranquilo, se lança todo o ataque, deixa cada buraco aqui atrás que o Guarani tem que aproveitar. E o Guarani não está preocupado muito com esse volume de jogo do Cruzeiro, não tá? É um jogo descompromissado assim, ganhou, perdeu, não acontece nada, mas o Guarani já teve as suas chances, 2 pelo menos. Richard mandou perto, né, do gol, aquele chute que ele chutou de fora da área, e agora esse passe longo do João Vitor, um pouquinho mais curto, o Yuri pegava e poderia até fazer o gol do Guarani. Mas tá bom o jogo, corrido. Espaço pro Guarani jogar. E vem com Isaac, sai da esquerda, vem pro centro, deixou com o Richard Rios, devolveu pra Isaac, boa jogada, na direita pra Lucas Ramon, tem espaço, pé direito, mandou pro gol, a bola vai longe da meta do Rafael Cabral, mas troca passes, toca a bola, põe na roda o Bugrão, Alberti. Com facilidade, a bola da direita pra esquerda, da esquerda pra direita, o Guarani também vem soltando as suas asinhas. A bola ali acabou sobrando pro Lucas Ramon pelo lado direito, ele recebeu a bola com uma amanteigada, só que na hora de tirar o 10, ele bateu o famoso tiro de meta, ele mandou a bola por cima do goleiro Rafael Cabral, segue no olha, eu ia falar brinco de ouro da princesa. Mas tá aparecendo, o Guarani parece estar em casa. Então, segue no Mineirão. Guarani 0, Cruzeiro 0, a informação para Brumas Camisetas. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. O Alberti amarelou pra alguém ali. Não sei se do Cruzeiro. Foi o goleiro? Porra, 16 minutos e meio, primeira etapa, o Rafael Cabral já tá de meme com essa história de... mas lógico, o Rafael Cabral... De cera, rapaz? Ele é sensacional, ele tava pendurado, né? Tá fora do próximo jogo. Do próximo jogo, sendo que eles já são campeões. Já é campeão mesmo, né? Tá mas o certo. Próximo jogo... Contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Exatamente, ele tava pendurado pra dar aquela moral para o Gabriel Mesquita, ex-Guarani. Ele leva o cartão amarelo. Parabéns, viu? Inteligentíssimo. Mas a gente agradece a informação para Pizzaria do Dadá. E agora o árbitro da partida, o Wagner do Nascimento Magalhães, tira um portunhol com o uruguaio Paulo Pesolano. Que também está pendurado gosta porque, de falar com a arbitragem. Exatamente, ele foi essa é da escola da Abel Ferreira. Exatamente, a partida anterior ele estava fora do banco de reservas, né? Porque foi expulso, então ele não estava no banco de reservas contra o Ituano. Ele volta pendurado e ali discutindo com o árbitro, né? Com o Wagner do Nascimento Magalhães. Quem sabe outro também que já quer pegar aquelas famosas férias antecipadas, né? Essa história, você bate a meta do ano, né, Wagner Ferreira? O funcionário já tá afim de, né? Ele estava protestando ali com esse cartão amarelo. Aliás, eu nem sei bem o motivo. Cera, não dá para acreditar. Cera, do goleiro do Cruzeiro,
já tudo definido, fazendo cera. Então, não sei se foi esse o motivo. Deve ter dito alguma coisa ali, precisamos apurar. É, porque assim também, né, o camisa número 26, o Oliveira, ele foi trocar, né, o pneu dele, né, a chamada chuteira. Acho que ele tava enrolando pra poder entrar em campo. Segura, Albert, porque vem Bugrão, vem com o Richard Rios. Na perna direita, parou. Lindo drible, perna direita, manda a bomba, ela passa por cima, vai fora. Ó o colombiano aí, dançando a cúmbia pra cima da marcação do Cruzeiro. Num toque, tirou 2, mandou de biquinho, a bola subiu, foi pela linha de fundo. A sexta finalização do Bugrão pra cima do Cruzeiro, que não chutou uma bola no gol ainda, Albertinho. Então não falei errado. É brinco de ouro da princesa. O Guarani vem jogando ali, se segurando muito bem, apesar do Cruzeiro ter 73% de posse de bola. O Guarani sabe o que faz. Pelo lado direito, o Richard Rios mandou aquele bico, a bola passou por cima. Quase, o Guarani abre o marcador quando vem os homens. Vem os homens com Jajá pela ponta esquerda, deixa a parada na meia com Pedro Castro. Gira a jogada lá na ponta direita para Giovani. O passe foi um pouco atrás do camisa 42, ele consegue recuperar a posse da bola, deixa com Felipe Machado. Gira a parada com William Oliveira, junto ao círculo central do gramado, 2 em cima dele, faz o giroslim. Deixa a parada mais atrás com Lucas Oliveira. Lucas Oliveira com Pedro Castro, volta a jogada com Felipe Machado. Felipe Machado domina 2 toques na bola, achou na ponta direita o Luvanor, ele é perigoso. Luvanor tenta o passe no comando, a bola bate na defesa, vai ficar fácil com Kozlinski. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. É, conosco também MS Web Rádio, comando de Roberto Xavier, Rádio Caioás, Rádio Interagir Web News de Mairi, na Bahia, no comando do Edilan Silva. Grande galera, grande audiência, o Brasil inteiro ouvindo os canais Futebol Interior. Desce a ladeira, vem Cruzeiro, está jogando com o Felipe Machado, a bola bateu, rebateu, sobrou com o Oliveira, na ponta direita para Daniel Júnior, tabela curta com Pedro Castro, voltou com Daniel Júnior lá na ponta esquerda, ele tem Eduardo Brock, olha onde está o zagueirão do Cruzeiro, na intermediária ofensiva, volta a jogada com Lucas Oliveira deixa de lado a parada com Felipe Machado domina 2 toques na bola, abrindo na ponta com o Giovani, encara a marcação do Mike, volta a jogada na intermediária, Felipe Machado fez o cruzamento no segundo pau, ela passa por todo mundo, ficou caído Jajá, o árbitro vai dar só a saída de bola. O Jajá é cheio de estilo, cabelinho branco, né? Rastafari, descolorido, foi pro chão, o árbitro olhou pra ele e falou: nananina não. Lateral bola para a equipe do Cruzeiro, lá pelo lado esquerdo. 20 minutinhos passados deste primeiro tempo. 0 para o Cruzeiro, 0 para a equipe do Guarani. Albert Cavalcante. É, ali, quando ali o árbitro ali, né, o Wagner do Nascimento Margalhães, está ali dando aquela famosa enroladinha ali para receber ali instruções do VAR. Quem está lá é o Adriano Instruções do ponto eletrônico. Exatamente, quando ele coloca essa mão no ouvido, na orelha, aí já começa a dar aquela tremidinha, né? Porque não deu pra perceber nada, né, pelo lado esquerdo, pelo lado esquerdo ali o Jajá junto com o Iago. Ah, meu Deus do céu. Essa é a preocupação. Trança-pé, né? Pro árbitro não deu nada. O perigo tá lá em cima. Exatamente, o trança-pé. O perigo tá ali pra galerinha. O Adriano Milkiewicz, que é o dono da salinha da TI lá do Paraná, né, Albert? Do Paraná, e ali, estão esperando, realmente estão esperando. Deu lateral. Deu lateral. Foi nada. Ó. Bora. Bora pro jogo. 21 minutos, primeira etapa. 0 Cruzeiro, 0 Guarani. Vambora, já. Trabalhou com o Alberto César? Trabalhei. Esse ufa aí? Alô, Alberto César, meu professor. E foi quem me abriu as portas pro rádio aqui em Campinas. Grande abraço pra você, Alberto. Desce a ladeira, vem Cruzeiro com o Giovani. Bola mais atrás com o Felipe Machado. Felipe Machado domina 2 toques na bola aí. Deixou o Isaac no chão, falando sozinho. Soltou na direita, boa bola pra Giovani. Giovani com Daniel Júnior. Daniel Júnior domina, encara a marcação do Leandro Vilela. Volta a parada, volta a jogada com o Felipe Machado lá na meia esquerda, lá na metade do campo. Ele tem Lucas Oliveira. Recebe a marcação do Yuri, quase perde a bola pro tanque. Lançamento no comando. Sobe, João Vitor tira. A bola sobe, desce, cai na intermediária. Campo de defesa do Guarani. Subiu Leandro Vilela, a bola fica pererecando, é perna pra todo lado, sobra com o Yuri Tanque, girou na ponta direita e tome contra-ataque do Bugrão. Iago César, alegria nas pernas, chega a cobertura do Jajá. Toca pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani. Lá pela ponta direita vai balançar o esqueleto Lucas Ramon. Lucas Ramon com a posse da bola na mão. Espera alguém se movimentar. Quem se movimenta tem preferência. Espera alguém rodar. Espera alguém se aproximar. Demora para bater esse lateral, hein, Lucas Ramon? Na frente dele tem Jajá, que abre os braços, reclama. Achou Richard Rios. Richard Rios, o 18 do Guarani, tentou botar na frente. Foi desarmado. Tenta a jogada Jajá. Deu sorte no lance. Brigou no pé de ferro. Ganhou do primeiro. Ainda Jajá. Girou pela meia com Daniel Júnior. Daniel Júnior deixa de lado a parada com Felipe Machado.
Machado. Felipe Machado domina, lançamento no comando, passa metade do campo, invade a linha territorial Bugrina, tentou passe Luvanor, a bola bate na defesa, sobrou com Giovani de cabeça, tocou com Felipe Machado, jogo parado, falta marcada, jogo parado, falta em cima do Pedro Castro, Albertinho. É, o Vilela, né, ali na segunda bola, a famosa segunda bola, bola rebatida, bola sobe, bola que desce, o Vilela acabou fazendo falta no meio campo, o Guarani vem tentando apertar o Cruzeiro no Mineirão, Cruzeiro 0, Guarani 0, a informação para Bet Champions. Vem Cruzeiro com Pedro Castro, gira o volante da equipe do Cruzeiro, volta a jogada com Lucas Oliveira, junto ao círculo central do gramado, ele domina, passa a metade do campo, invade a linha territorial Bugrina, tenta o passe rasteiro no comando, Isaac, fecha a porta, tira, deixou com o Giovanni Augusto, daí pra Iago e tome contra-ataque do Bugrão, Iago domina 2 passos pra frente, passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, tentou adiantar, acabou desarmado e na sequência tá do Brock e deu sorte, mas se enrola com a bola esse tal de Iago, hein, Wagner Ferreira? Tá comprovado, que atrapalha o Iago é a bola. Será? 23 minutos e meio deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. Ah, te contei não, para as rádios parceiras Portal Araraquara News, MS Web Rádio, Rádio Caiuás e também a Rádio Web News de Mairina, Bahia, comando de Edilan Silva, também por Portal Notícias do Esporte e também Futebol na Canela, lá no Mineirão tá assim, ninguém é de ninguém, Cruzeiro 0, Guarani também 0 e dia 20, daqui 2 dias, na quinta-feira tem Ponte Preta e CSA, transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. Trazendo as emoções de Guarani e Cruzeiro, por enquanto 0-0 no Mineirão. Vem Cruzeiro, deixa com Felipe Machado na ponta direita para Giovani, encara a marcação do Mike, olhou para dentro da grande área, cruzamento, afasta João Vitor, tira do jeito que dá, vai sair pela linha de lado não, porque evita a saída de Iago domina, encara a marcação de já sai no campo de defesa para a equipe do Guarani, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalho de bola da equipe do Guarani no campo de defesa. Iago volta a parada com Lucas Ramon, intermediária, campo defensivo. Lucas Ramon para Iago, Iago para Lucas Ramon. De primeira manda a bola por cima para Richard Rios, daí para Giovanni Augusto. De primeira para Iago. Trabalha a bola a equipe do Guarani no campo de defesa. Lucas Ramon volta a jogada com Giovanni Augusto. Parou. Ele parou porque tá sentindo camisa 18 do Guarani, Albertinho. É, ali, né, uma dividida, o Richard Rios coloca a mão no olho. No olho? Nem vou perguntar pra você, porque eu perguntei a jornada passada, ele tomou uma pancada no olho. Já tomou uma pancada no olho? Não. Então tá Graças a Deus não. Então, eu sei que dói bastante. Exatamente, ele tá reclamando, tá se retorcendo de dor. Acho que ali na dividida, né, com o jogador do Cruzeiro, ele acabou tomando a pancada no olho. Quando aqui no YouTube, né, aqui ó, o JP Queiroz, o Romeu. Grande JP Queiroz. Marcelo Borges aí, mandando um abraço pro Claudinei Corsi, pra ele ter melhoras. E o Marcelo Borges, agora é de brilhar, viu? Vou brilhar agora. Marcelo Borges disse assim: Albert, grande Albert, abraço, sou seu fã. Olha só, grande Romeu mandando... o Marcelo Borges, lá em Chapecó, né, Marcelo Borges? Abraço, Marcelo. Grande Marcelo Borges, sempre conosco aqui nas jornadas dos canais Futebol Interior, tanto do Guarani como da Ponte. Vem Cruzeiro pro campo de ataque, vinha, passe errado do Lili Oliveira e tome contra-ataque do Bugrão. Yuri Tanque pra Giovanni Augusto, tem espaço, adiantou errado a jogada. Tira a defesa do Cruzeiro, a bola cai pela ponta esquerda ainda do Guarani com Isaac. Gira pra cima da marcação do Giovani, ainda o Bugrão no campo de ataque, flechada neles Guarani. Vem com Isaac, Isaac tenta o toque de letra no fundo, era o William Oliveira para fazer o corte, ele volta a jogada com o Lucas Oliveira, pressionado pelo Uritan, que tira a defesa do Cruzeiro, bola sobe, desce, cai na metade do campo, João Vitor, ganha a parada em cima do Edu, volta o lance com o Darlan, ele rebobina a fita, recalcula a rota, volta tudo com o Maurício Goslinski, despacha, manda pra frente, a bola sobe, vai cair na metade do campo, para a jogada do camisa número 26 do Cruzeiro, Lucas Oliveira, daí pra já, devolveu pra Lucas Oliveira e lá vem os caras, Lucas Oliveira tentou cruzamento por baixo, dominou já, dominou errado, aí Lucas Ramon só protege na malandragem, ganha o tiro de meta, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Tá caído o Lucas Ramon, porque é o seguinte, a bola saiu pela linha de fundo, o Lucas Oliveira não tinha nada que chegar na bola, porque ela já estava fora do gramado, ele chutou a bola em cima do Lucas Ramon, que ficou sentindo, Albertinho. Pois é, ele chutou a bola em cima do
do Lucas Ramon. E a bola acabou pegando nos Países Baixos, também é que é? conhecido Países Baixos, também tá. conhecido também como caixa de câmbio, né? E o Lucas Ramon tá se retorcendo Caixa de dor. de câmbio, essa é nova. E nessa dividida toda, né? O Jajá também caiu por cima do Lucas Ramon, então foi verdadeiro sanduíche de cruzeirenses contra o Lucas Ramon. Mas que lance, hein? Outro dia eu estava acompanhando um determinado jogo, né, pelo Sport TV, e uma locução feminina. Certo. Aconteceu o mesmo lance. Ixi, e aí? Com a sacanagem que fizeram com ela. Onde é que pegou a bola mesmo, Olha, fulano? mano. Ela falou, prefiro não comentar. Boa, saiu bem. Países Baixos, caixa de câmbio. Mas pra uma mulher falar esse tipo de coisa, fica feio, né? Fica é, esquisito. Mas quem pergunta também tem então. uma bela de uma noção. Exatamente. Sai jogando o Cruzeiro no campo de defesa para a jogada Felipe Machado. Passe errado, de presente para Isaac. Tome contra-ataque do Bugrão. Passou Giovanni Augusto na esquerda. Isaac viu na ponta direita o Yuri. Tenta o passe, Eduardo Boroc salva a pátria do Cruzeiro. Albert Cavalcante. Que jogada do Guarani, é tudo que o Guarani quer. Contra-ataque 3 contra 3. Olha, eu vou falar pra você, senão camisa número 29, pelo lado direito, William Oliveira fazendo a interceptação, Giovanni Augusto achou ele. Yuri Tanque pelo lado direito ia entrar livre, leve e solto. O camisa número 29 manda a bola pra escanteio, o primeiro, hein? 28 minutos do primeiro tempo, o primeiro escanteio pelo lado direito pro Bugrão. Quem sabe agora? Quem sabe na bola parada, o primeiro escanteio do jogo pro Bugrão. Levantamento, bola perigosa, afasta a defesa do Cruzeiro. Rebote cai pela meia direita, domina a parada, Iago. Vai receber ali a marcação do Pedro Castro. Iago no giro de corpo, na ginga, tenta o passe na frente, buscando Yuri, passe errado do Iago. E tome contra-ataque dos caras. Puxa a jogada já, engata a primeira, segunda, terceira marcha, invadiu a grande área, pé direito, bateu Kozlinski. Firme, segura, arqueiro do Bugre para fazer a defesa na jogada rápida do Jajá, Albert. Jogão, né? Lá e cá, agora o Jajá, né? No contra-ataque, depois do escanteio, o Jajá saiu lá de trás, lá do campo de defesa, foi rompendo a barreira do Guarani e bateu cruzado, porém estava aí lá, Kozlinski na bola, segue no Mineirão, Guarani 0, Guarani também 0. E vem o Cruzeiro com o Daniel Júnior, pela meia direita, soltou para Giovani dentro da grande área, atenção, vem cruzamento por baixo, a bola bate no Mike, amortecida ali, Derlan domina, tira o perigo para a equipe do Bugre, domina a parada, Giovani Augusto pelo lado esquerdo do campo de defesa, de primeira, boa bola para Leandro Vilela, o Vilela deixou a bola passar, ainda assim deu sorte, ganhando o William Oliveira, volta o lance com o Derlan na quarta zaga, Derlan pressionado, abre bola na ponta, canta com o Giovani Augusto, ele para a jogada porque o Leandro Vilela tá no chão porque sofreu falta, 30 minutos, primeira etapa, Wagner Ferreira, o jogo é bom no Mineirão. O jogo tá gostoso de assistir, o Guarani não se intimida diante do campeão da Série B e joga à vontade, mesmo porque o Cruzeiro não marca pressão alta, ele deixa o Guarani jogar, então tá aí a vantagem do Guarani aproveitar, e já aproveitou, hein, olha, 1, 2, 3, 4, 5 chances do Guarani, quantas do Cruzeiro? Essa do Jajá aí foi a primeira mais contundente. A primeira só. Então o Guarani tá muito à vontade e o Mozart mostrou preocupação agora. Como vamos definir nesse último ataque? Era pra sair o gol. Exatamente. Vem Bugrão pro campo de ataque, trabalha Richard Rios, jogou ali na metade do campo com o Giovanni Augusto, passa a metade do gramado, invade a linha territorial inimiga, deixa de lado a parada com o Mike, linha lateral dos técnicos, deixou de lado com o Isaac. Isaac dominou, parou, encara a marcação do Pedro Castro. Isaac pela meia pra Richard Rios, pé direito, mandou pro gol, ela passa, a esquerda vai fora. Outra boa chegada do Bugrão, que é jogo colombiano. Recebeu um passe do Isaac, matou a bola com categoria, bateu seco, se vai no gol, é gaveta, Albertinho. Gostou de fazer o gol. Ele que na última partida contra o CSA fez o primeiro gol como profissional, mas que bola, hein? O Isaac achou ele de frente pro gol. Ele matou com todo o carinho, bateu por cima. A bola, mais um pouquinho, a bola ia na gaveta. Quase o Guarani abre o marcador. A informação para Corujão Autopeças. Desce o Cruzeiro, sai com o William Oliveira, deixou com o Pedro Castro, recebe a marcação do Isaac, ele volta a jogada com o William. William Oliveira domina, 2 passos para frente, chega na metade do campo, abre bola na meia esquerda, domina a parada Daniel Júnior. Daniel Júnior domina, 2 em cima dele, volta o lance com o Eduardo Brock. De primeira ele gira a jogada com o Lucas Oliveira, círculo central do gramado, deixa com o Felipe Machado, zagueiro aqui pela ponta direita, abriu com Giovani, dominou, tem Luvanor do seu lado, tentou a tabela Mike. Toca de cabeça, manda a bola pela linha
linha de lado lateral, bola para a equipe do Cruzeiro. Balança esquerdo, Giovani deixou com o Luvanor, tira a defesa do Guarani, tira bem com o Mike. Daí para Isaac para Giovani Augusto, de primeira com Isaac. Puxa a jogada pela meiga, soltou de lado para Yuri Tanque, dominou, vai passar o Iago. Ainda Yuri Tanque, linda bola pro Isaac. Tinha um pezinho salvador da defesa do Cruzeiro para tirar. 32 minutos e meio passados desta primeira etapa. 0 Cruzeiro, 0 Guarani. Vem Cruzeiro pro campo de ataque, Lucas Oliveira para a jogada, gira na ponta direita com Giovani. Giovani tenta o passe, a bola nos pés de João Vitor. 32 minutos e meio passados deste primeiro tempo de jogo, tempo e placar. Você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando ao Campeonato Brasileiro 2022. É para MS Web Rádio, lá no comando do Roberto Xavier, da Rádio Caiuás, Rádio Interagir Web News de Mairina, Bahia, no comando do Edilan Silva. Também Portal Araquara News, notícias do esporte e futebol na canela. Por enquanto, Cruzeiro 0, Guarani também 0. E mais cedo, o Novo Horizontino empatou com o Brusque em 2-2. Lucas de Souza. A alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida, tá na rua, tá no chuveiro mais cedo. O cruzeirense ali, Albertinho. Daniel Júnior. Está expulso, Daniel Júnior. Ali uma jogada pelo lado esquerdo, ali o Lucas Ramon brigando ali, né, com os jogadores do Cruzeiro e tentou sair jogando. Ali ele tomou um tranco a primeira vez do Daniel Júnior e nada. Ali ele acabou caindo em cima da bola. Ali o Daniel Júnior devia ser um pouquinho mais inteligente. Não, ele foi, pegou e foi pra cima do Lucas Ramon. Mas assim, pelo lance que eu estou vendo aqui, só se ele... agora deu pra entender. Ele xingou o árbitro. A leitura labial, né? Ele foi reclamar, ele xingou o árbitro. Ele acabou xingando o árbitro, né? Ali, com palavras lindas, cheias de flores. O árbitro entendeu e acabou colocando na rua. Na rua. Daniel Júnior. Vai pro chuveiro mais cedo. Exatamente. E é poucas. Exatamente. O inteligente Daniel Júnior. Ainda bem que, lembrando, eu vou falar bem baixinho, só pra vocês ouvirem, tá? Esse ponto que o Guarani tá conquistando, acabou, tá? Não tem mais chance de cair. Então, vamos falar baixinho pra não brincar. Enquanto os jogadores, o Felipe Machado, tá todo mundo aí revoltado com a arbitragem, ali o técnico Paulo Pesolano tá ali xingando, falando um monte. Não interessa, o Guarani está com um a mais. Quem sabe agora, hein? Rapaz, Wagner Ferreira é o roteiro que todo bugrino queria. Jogo contra o campeão, na casa dos caras, Guarani jogando o fino da bola e um dos principais jogadores nesse ataque do Cruzeiro aí tá expulso. Eles têm o Richard Rios deles também, né? Louco. Destemperado. Um jogo tranquilo, morno, Cruzeiro, tranquilo. Né? Deixando o Guarani jogar, jogo aberto. Foi desrespeitar o juiz. E a rua. Merecidamente expulso. E vem com o Giovani Augusto, olhou pra dentro da grande área, ficou sem opção. Ainda Giovani, pé direito, mandou a bomba, ela explode em cima da marcação do Felipe Machado, vai fora, escanteio. Eu quero pressão do Guarani, é pressão no tubo, é pressão pra cima da Raposa na toca dos caras. Escanteio para o Guarani, vem com tudo, Bugrão, 35 da primeira etapa, Albertinho. Giovani Augusto, pelo lado esquerdo, agora com toda a liberdade, né? Ele parou, dominou ali no bico, perto do bico da grande área, ele falou, e agora? Eu cruzo ou chuto? Ele chutou a bola em direção ao gol, Felipe Machado mandou pra escanteio, segundo escanteio para o Guarani pelo lado esquerdo, lá vem o Bugrão. Vem Bugrão com o Giovani Augusto, capricha Giovani, na perna direita, levantou lá no segundo pau, bola aberta, subiu, tocou de cabeceura e a bola ficou viva dentro da grande área, sobe, Felipe Machado tira, completa o serviço de Oliveira, daí para Edu, tenta puxar o contragolpe, Richard Rios, fecha a porta para ele, derruba o puro suco dos caras, para com o Giovani Augusto, tá bom o jogo pro Guarani, bola no comando para Giovani Augusto, foi derrubado, falta! Falta dura em cima do Giovani Augusto. E é o seguinte, tá na rua mais um jogador do Cruzeiro, Albert Cavalcante. Tem mais um jogador do Cruzeiro, esse cartão amarelo acho que nós perdemos. É o Felipe Machado. O Felipe Machado aí tomou o segundo. Já tinha amarelo, tomou o segundo. Exatamente, então foi naquela, então acho que foi na hora que ele foi trocar chuteira, alguma coisa, ele entrou sem, né, a ordem do juiz. E ele fica louco, hein, Albert? Tá louco ali o Felipe Machado, ele levou o segundo cartão amarelo. Obrigado, Felipe Machado. Obrigado, Daniel Júnior. Obrigado, Daniel Júnior. Ali o Giovani Augusto foi fazer ali, esmirilhou pelo lado esquerdo a zaga do Cruzeiro. Aí não teve jeito, o Felipe Machado, ele chegou, né, por cima, ele bateu por cima.
e acabou acertando ali. Bateu forte o jogador do Guarani. Tá xingando o delegado do jogo ainda, rapaz. Ele tá xingando todo mundo. Ele tá sendo, olha lá, ele tá sendo conduzido pela comissão técnica do Cruzeiro. Mas com calma aí, cara, ô Felipe Machado. Cara, calma, fica de boa. Quem tá precisando é nós, cara. Não dá nada não. Jogar com 2 a menos. Quem quer jogar com 2 a menos? E aí? Se o árbitro não faz isso, ele seria punido aí pela comissão de arbitragem. Exatamente. Cumpriu a regra. Foi ofendido? Tá bem. Rua pro primeiro Daniel expulso lá, Júnior. o Daniel Júnior. E agora, o cara pendurado na mão dele com o cartão só, amarelo, fez uma falta pra cartão, tem que ser expulso. Senão ele é ali, ó, condenado. banco de reservas ali, ó. Um item foi atirado. E atirado no campo, né? O banco de reservas. Tá quebrado ali. Exatamente. Alguém jogou alguma coisa no banco de reservas. Ah, então ele levou cartão amarelo, foi na expulsão. Na expulsão do Daniel Júnior. Do Daniel Júnior, porque amarelo, nem exatamente. mesmo a geradora também tinha pego. Né? Eu achei que ele tinha entrado porque ele trocou ali a chuteira quando ele fez a falta ali em cima do Giovanni Augusto. E ali ele tomou o segundo cartão. Legal, a reação dele. Eu achei que ele ia pra cima do... Foi, ó, eles a gesticulando, manda do acabar Felipe o jogo. Machado é intancável. Isso, quase saindo chorando ali, ó. Ali ele passou ali, ó. E ele deu um soco. Ele deu um soco. Ninguém jogou nada, não. Ele deu um soco no banco, ali da onde tá o delegado do jogo. Exatamente. E quebrou. Quebrou ali a proteção, da onde tá o delegado do jogo, a equipe da CBF, acrílico, né? O acrílico. E soco, realmente, tá com raiva o tal do Felipe Machado, mas já não adianta mais chorar pelo leite derramado, viu, Felipe Machado? Cara. Um fato inédito, hein? Eu nunca, olha, 40 anos de estrada, nunca vi assim, num curto espaço de tempo, 2 expulsões. Uma a 34, outra a 36. Isso, exatamente. 2 minutos. E o Paulo Pesolano também tá doido, hein? Pra ser o próximo expulso. Acho que ninguém quer ir pra Novo Horizonte, não. Mas o Novo Horizonte é uma cidade tão bonita. Mas o cara tá cansado, já foi campeão. Jogar lá no Jorge Ismael de Biase e tal. Exatamente. Agora eu quero saber, o que tá... Mais um. Mais um cartão vermelho agora. Agora é pra alguém da comissão técnica do Cruzeiro. Técnica, provavelmente auxiliar técnico do Paulo. Técnico, né? Ali o barbudão ali, parece o Pesolano, só que um pouquinho mais novo, né? E quando o Pesolano chega ali... O Pesolano fica doido. Ele gesticula. Segura. Abel Abel Ferreira do Uruguai. Do Uruguai. Calma. Agora deixa nós ganhar, agora que tá tudo certo. 39, cravadas, primeira etapa de jogo. 0, Cruzeiro 0, Guarani. O Guarani tem falta. O Guarani tem uma falta perigosa, o Cruzeiro, com 2 a menos. Diferença considerável, hein? Que coisa, hein, presidente? Quando a fase é boa, também tudo... Com 11, né? o Guarani já estava bem. Sim. Imagina agora com 2 a menos, com ocupação de espaço. Quero ver se o Moser faz essa molecada aí, né, ocupar esse espaço. E o Moser já deu pra perceber, né, que essas chances que o Guarani tá perdendo, o Moser não tá feliz, não. O Moser quer que o Guarani seja mais eficiente. E não é por nada não, viu? Mas eu acho que vai sair agora. Quem sabe, hein? Agora é gol de pênalti. Quem sabe agora, falta perigosa na minha esquerda, Giovanni Augusto colocado, pé direito, mandou pro gol, ela sobe e vai pela linha de fundo, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Cruzeiro sem um dos ponteiros, que era o Daniel Júnior, sem também um dos zagueiros, o Felipe Machado. Tá na boa o Guarani pra cima da Raposa, quem sabe, hein? 3 pontinhos na casa dos caras, era tudo que o torcedor bugrino queria. Vem a equipe do Guarani, tem 2 jogadores a mais, pode ocupar melhor esses espaços e aí botar o Cruzeiro em dificuldade. Vem com o Michael Bugrão pela ponta esquerda, domina, pensa, pisa, olha. Lançamento buscando Yuri, sobe, defesa, tira Lucas Oliveira. Para o rebote, Giovanni, deixa de lado, a parada com William Oliveira. William Oliveira com Luvanor, dominou, 2 toques na bola, deixou com Pedro Castro, passou a metade do campo, Pedro Castro tem espaço, carregou, soltou pela ponta direita com Edu recebeu, encara a marcação do Mike, fecha a porta para ele, toca pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Cruzeiro lá pela ponta direita e cartão amarelo para o Leandro Vilela, Albertinho. O inteligente Leandro Vilela, né? O Guarani com 2 a mais, né? Não pode fazer essa falta boba, né? Foi uma falta boba no meio campo ali, não resolveu para nada em cima do Luvanor. Cartão amarelo e vamos dar aquela olhadinha, né?
pra ver, acho que ele estava pendurado. O Lucas Amon, Eduardo Perjano, Isaac, Giovanni. Não estava. Que pena. Segura, escanteio pros caras. Pedro Castro na bola perigosa, sobe. A defesa tira. Rebote cai com ele Oliveira na ponta esquerda pra Jajá, bico da grande área. Dominou, encara a marcação do Lucas Amon. Lançamento no segundo pau, sobe o Uritan que tira dali. Tira para a equipe do Guarani, é novo escanteio para os caras pela ponta direita, Albertinho. Segundo escanteio do Cruzeiro, né, pelo lado direito. Agora o Cruzeiro vem para cima, por tudo ou nada. E tem ele lá dentro da grande área. O Edu, 11 gols com a camisa do Cruzeiro nessa temporada. Escanteio para os homens pela ponta direita, Pedro Castro na bola. Vai pintar, chuveirinho na área, atenção, defesa bugrina. Vamos tirar Darlan, se vira João Vitor. Levantamento, a bola perigosa. Parece que saiu por fora, foi muito alta, veio aberta demais. Já domina pela ponta esquerda, a bola já tinha saído. Já tinha saído o tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Wagner Ferreira, como é que fica o panorama do jogo agora? Guarani com 2 jogadores a mais. Inteligência em campo. Tem que saber utilizar essa vantagem que não é pouca não, hein? 2 jogadores a mais dentro da casa do adversário. A única preocupação que fica agora, Lucas, Albert, amigos aí dos canais de futebol interior, é o árbitro tentar uma lei da compensação. Expulsou 2 do time da casa, já pendurou o Vilela. Então o Vilela que abre o olho aí, porque né, o árbitro pode diminuir a pena aí, para fazer uma certa média aí com o time da casa. Rapaz, até para dar uma acalmada na torcida que tá em silêncio, né? Mineirão em silêncio. E vem Bugrão à vontade no jogo, sai pela ponta esquerda com Giovanni Augusto, a cabeça pensante da equipe do Guarani. Soltou pra Mike, 2 toques na bola, achou Isaac na ponta esquerda, olha lá, vem com Isaac, armou pra perna direita, volta um pouco o lance com Giovanni Augusto, dominou, perna direita, levantou no segundo pau, subiu o Richard Rios, sobrou lá dentro pra Isaac! Ele bateu a bola em cima do Richard Rios. Insiste o Guarani no campo de ataque. Lucas Amon dominou, ganhou. Giovanni Augusto para Iago. Perna esquerda bateu para fora do gol. Tem desvio na defesa, escanteio. Escanteio para a equipe do Guarani. Tá na pressão, Bugre Albertinho. Mas eu não sei não, né? Na primeira jogada, a bola dentro da grande área ali, o Richard Rios que está ali, né? Estatelou. Mais uma pancada. Chutou a bola em cima do Exatamente, Richard Rios, mas na dividida, né, do cruzamento da direita para a esquerda, dentro da grande área, ali o Richard Rios recebeu um tranco. Eu olhando daqui, eu acho que foi pênalti, tá? Olhando aqui, rapaz, ó, eu olhando era aqui. O Giovanni ali exatamente. Em cima do Richard Rios. Aí depois o que acontece? Quando a bola, o tranco, né, que ele levou, ele acabou aterrissando de mau jeito. E ali o Isaac chutou a bola em cima do mandou, Richard Rios. Exatamente, acertou ali Tadinho o telefone do Rios, mas ali tá pedindo atendimento médico. Rapaz. Mas eu, no lance ali, eu acho que ele foi deslocado ali. Na minha opinião, foi pênalti, mas o árbitro tá aí pra isso, né? Esse é o problema. Parece que não era vai marcar o William nada. Oliveira que estava naquele lance em cima do Richard. Depois aconteceu, né? E na sequência da jogada, o Giovanni Augusto ainda toma a bola, deixou com o Iago bateu de perna esquerda, ela passou à esquerda do Rafael, tive a impressão de desvio, mas parece que a bola foi direto pela linha de fundo. E aqui no detalhe da imagem, o Isaac chutou a bola na costela do Richard Rios, mas o que pega na cabeça do colombiano foi a chuteira do Isaac. O Isaac, na hora que o Richard caiu, ele acabou servindo de zagueiro, né? Ali o Isaac foi aterrissando, que ele tentou concluir de primeira, acabou descendo o pezão direito na costela, que pegando também na orelha. Foi um lambaçal dentro da grande área. Guarani. Quando o Richard Rios ele pediu atendimento médico, ele tá voltando, tá sentindo. Tá sentindo, né? O choque foi forte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Guarani pressiona o Uritanque, recebeu ali o passe mais atrás, Rafael Cabral, conseguiu evitar, parece que essa bola saiu, o árbitro não deu nada, retoma a posse de bola, a equipe do Guarani na metade do campo, bate, rebate, Giovanni Augusto, tenta o toque com Isaac, a bola bateu no Nino Oliveira, para o rebote, Giovanni puxa o contra-golpe para a equipe do Cruzeiro, mais 5 minutos aí, Alberti. Mais 5 minutos. E falando pra você, né, torcedor, não se esqueça, estamos no Facebook e também nos nossos canais do YouTube. Mande a sua mensagem, torcedor. Futebol Interior e também no canal do
FI. Canal Futebol FI, Futebol Interior. 3 canais para você acompanhar a nossa transmissão. Tenta ser jogando a equipe do Cruzeiro, a bola sai pela linha de lado lateral, a bola para a equipe da Raposa, campo de defesa, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Manda pra frente a equipe do Cruzeiro, a bola bate, rebate, sobra com o Giovanni Augusto. Para a jogada, bota no chão, tem toda a sequência no lance. William Oliveira tava lá pra fazer a cobertura. Deixa com Lucas Oliveira domina, pensa, pisa, olha, firula, penteia, espera alguém se movimentar, quem se movimenta tem preferência. Achou no meio, já tem espaço, atenção, ainda já, na ponta direita pra Giovanni, linha de fundo, cruzamento por baixo, lá bate no Mike, vai fora, escanteio. Tinha um clarão na meiuca ali, o Jajá aproveitou, Alberti. Não pode dormir com o Jajá. Quando é pelo lado direito e pelo lado esquerdo, ele vai esmirilhando, ele vai fazendo um forfé pelas pontas, mais o escanteio, o terceiro escanteio do Cruzeiro pelo lado direito. Lá vem ele na bola. Pedro Castro levantou, bola perigosa, sobe, a defesa tira Derlan. Rebote vai saindo pelo lado esquerdo, campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Trabalho de bola da equipe do Cruzeiro no campo de ataque, momentos finais deste primeiro tempo, Cruzeiro com 2 a menos. Passe errado do William Oliveira, Isaac pra Yuritan, que tome contra-ataque do Bugrão. Derrubado o Yuritan, que o árbitro só mandou o seguinte e vem pressão de falta, Alberti. O Yuritan, né, pelo lado esquerdo, e ali o legal é que os jogadores do Guarani, qualquer contato, já fica no chão. Então. Né? Quando ali, mas tá enrolado também o Wagner do Nascimento. Gosta de uma conversa, o Wagner, hein? Nossa, ele manda jogar. O Xará do nosso presidente aqui gosta de trocar uma ideia. Enquanto o nosso é sensacional, esse aí tá esse aí tá meia boca. 48 minutos, primeira etapa, Wagner Ferreira, resultado justo até aqui, 0-0 no placar do Mineirão. Não é justo não, olha as chances que o Guarani teve, 2, 4, 6 chances claras de gol, e não tem nenhuma do time do Cruzeiro, então é uma questão de tempo aí o gol do Guarani, inadmissível tomar um gol do Cruzeiro nessas condições. 2 a mais o Guarani, tem que aproveitar, vem com o Giovanni Augusto, quem sabe agora, na ponta direita passou o Richard Rios, ele quis decidir sozinho, aí o Giovanni Augusto foi fominha. Tinha o Richard Rios na ponta direita, tinha o Isaac e o Yuritan passando livre na esquerda. Ele mandou pro gol, a bola foi pela linha de fundo longe, caiu quase Independência essa bola aí, Albertinho. Eu achei ainda que a bola desviou, mas não, ele bateu o famoso tiro de meta com a bola rolando, né? Ali tinha 2 opções, Isaac pela esquerda, o Richard Rios, que gosta aí, tá pisando bem na área, pelo lado direito ele tentou se consagrar, ele acabou mandando por cima, né? Tomou a chamada do Richard Rios, hein? A Giovanni Augusto abaixou a cabeça, ficou quietinho, segue no Mineirão, 49 minutos, Cruzeiro 0, Guarani 0. A informação para Corujão Autopeças. Mais uma voltinha no relógio para o fim dessa primeira etapa. O árbitro, o senhor Wagner do Nascimento Magalhães, prometeu até 50 minutos neste primeiro tempo. Por enquanto, 0, Cruzeiro 0. Guarani trabalha. Raposa no campo de defesa, Lucas Oliveira. Domina 2 toques na bola, acha Pedro Castro à frente do círculo central. Passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, deixou de lado com o William Oliveira. Ele rebobina a fita, volta tudo com Rafael Cabral. Ex-goleiro do Santos. Domina Rafael Cabral, olha pra frente. Chegou. Espera alguém se movimentar. Quem chegou aí, Alberti? Claudinei Cossini. Ô louco, olha o Ney aí. Vem os caras com o Jajá na ponta direita, bateu cruzada, ela passa a direita do gol. Passa a direita do gol, o melhor lance do Cruzeiro no primeiro tempo com ele, Jajá, Alberti. Pelo lado direito, né? O Jajá seguiu, foi livre, leve e solto. Ali ganhou na corrida fácil do número camisa 34, o Derlan. Ele bateu cruzado, hein? Dentro da grande área. A bola saiu quicando na frente do Kozinski, ele pede desvio do goleirão do Guarani. Mas não foi, a bola foi direto para a linha de fundo. Quando o árbitro pede a bola. Pede a bola, trila o apito, termina o primeiro tempo no Mineirão. 0 para o Cruzeiro com 2 jogadores a menos. 0 para a equipe do Guarani. Guarani criou, chutou, mas por enquanto 0 do placar permanece. Vem aí o intervalo inteligente. Fica comigo mesmo. Damos início aqui ao nosso intervalo inteligente. O destaque do nosso repórter Albert Cavalcante. O Edu sai de campo, ele tá fortinho, hein? Eu tava Saliente olhando, ali o abdômen, né? Tá parecendo os meus amigos aqui. Mas tudo bem, vamos lá, né? O Guarani vai empatando fora de casa, um resultado importantíssimo. Lembrando que, matematicamente, o Guarani precisaria de um ponto mesmo para ficar livre,
de não cair mais. Vamos ouvir o Richard Rios, vai? Finalizações, mas ainda não rolou o gol. Agora vai ficar mais fácil? Eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito bem. Ali fazendo o que o professor Moza pediu, chegando na área. Infelizmente não entrou a bola, mas acho que no segundo tempo a gente vai entrar e vai conseguir sair vitorioso. E essa vantagem aí de ter jogadores a mais em campo? Eu acho que sempre é bom, né? Tem jogadores a mais, então a gente vai tentar aproveitar isso aqui no segundo tempo. Vou falar bem o português do colombiano, exatamente, né? O Richard Rios, também conhecido também como carrinho bate-bate, né? Porque ali que ele tomou de pancada, caiu sozinho, mas lembrando, né, que a formação, né? A formação, o Guarani com essa formação, jogando aí no 4-4-2, é o que o Mozart Santos achou e aí conseguiu dar essa sprint, né? Desse sprint na zona do rebaixamento. Quando tem o Edu também, vamos ver, Edu? O Guarani com a equipe muito fechada. Agora eles aproveitaram, né, que eles estão com mais jogadores ali. A gente vai voltar a escutar o Paulo, o que o Paulo vai passar pra gente voltar, tentar fazer da melhor forma possível pra voltar pro segundo tempo, fazer um grande segundo tempo. E a gente não vai abrir mão da vitória hipótese nenhuma, mesmo com 2 a menos a gente vai buscar a vitória, a gente vai fazer um grande jogo no segundo tempo, isso aí o torcedor pode ter certeza disso. E a gente vai se entregar muito pra representar da melhor forma a camisa do Cruzeiro. Tá aí o loirinho Edu, né? Tem que se entregar mesmo, né? Lembrando aí, ó, 64... Tem que correr dobrado Exatamente, agora, né? Tá saliente. 64% de posse de bola do Cruzeiro, 36% do Guarani. E as finalizações, exatamente, aí vamos chegar aonde eu queria chegar, como diria o outro. 2 finalizações do Cruzeiro, as 2 com ele, né? Com o Jajá. O tal do Jajá, que é o mais perigoso do Cruzeiro nesse 11 finalizações do Guarani e finalizações ao gol mesmo, uma só do Cruzeiro. Então o Guarani vem, por mais que não tenha posse de bola, vem dominando o Cruzeiro fora dos seus domínios. Domínio do Guarani nesta primeira etapa merecia pelo menos um golzinho, né, Wagner Ferreira? Pelas chances que criou, né? 7 minutos, o Richard chutando pra fora, passando perto do poste. Aquele passe longo do João Vitor para o Yuri, se ele aproveita também. O chute do Lucas Ramon por cima ali do bico da grande área. O Richard de bico, lembra aquele bico que ele deu? Por cima da trave. O Giovani cobrando falta. Então foram aí, só para citar algumas chances do Guarani. Agora, essa posse de bola aí tá meio maluca aí. Só se foi no começo do jogo. Porque na medida que o tempo foi passando, o Guarani teve a posse de bola. O próprio Edu disse aí que à medida que os jogadores foram expulsos, o Guarani teve mais posse de bola, mais volume. E só não fez o gol por uma questão de capricho. Eu acho que esse capricho veio no segundo tempo. O volume de jogo do Cruzeiro logo nos primeiros 5 minutos foi muito intenso, né? Teve um momento ali de cruzamento pela direita, pela esquerda. E com o passar do tempo, o Guarani foi equilibrando as ações, mas merece a vitória. O Guarani tá jogando muita bola, bota o Cruzeiro na roda, mas por enquanto 0-0 no placar. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, a sequência do nosso intervalo inteligente FI. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro!
Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Lucas de Souza. A alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Estamos de volta em Intervalo Inteligente FI para você, Wagner Ferreira. Estamos acompanhando aqui o que foi de destaque neste primeiro tempo. E é o seguinte, hein? 2 expulsões da equipe do Cruzeiro, infantilidade, né? Uma pilha nesses jogadores do Cruzeiro, totalmente desnecessário. O Cruzeiro é campeão da Série B com méritos, com louvor, mas o que se vê é uma equipe nervosa, uma equipe muito pilhada no jogo. Olha, o Cruzeiro tentou dar uma blitz, né, no começo do jogo em cima do Guarani. Defesa muito bem colocada do Guarani, não permitiu nada, principalmente pro Jajá jogando lá pela esquerda, depois veio aqui pela direita também. Então, defesa perfeita do Guarani, o Derlan jogando bem, o João Vitor jogando bem, os laterais nem tanto, o Mike, né, sentindo ainda a falta de ritmo. Tá meio preso ainda, né? Sentindo um pouquinho de falta de ritmo. Do outro lado também, o Lucas Ramon não descendo muito, mas teve uma chance de chutar a gol. Então, o Cruzeiro não fez uma marcação, uma pressão alta em cima do Guarani. Deixou jogar. Jogou e deixou jogar. E o Guarani aos poucos foi se soltando. Quando tinha posse de bola, ia pro ataque. Quando a posse de bola estava com o Cruzeiro, ele naturalmente recuava. Agora, com esses 2 jogadores a mais, não pode fazer esse tipo de estratégia. Tem que avançar suas linhas, né? Fazer uma marcação mais alta, soltar mais o time, para não dar espaço pro time do Cruzeiro. Vai que num escanteio, numa bola parada aí, pode pintar o gol. Então, é inadmissível que o Guarani, com 2 jogadores a mais, não consiga a vitória no jogo de hoje. Dificilmente um time consegue segurar, né, 11 contra 9. Então é difícil. Agora eu não sei se o Mozart vai mexer no time, não sei se ele tem opções. Então eu ia até perguntar, presidente, em cima disso, seria o caso de tirar um dos volantes para colocar um jogador mais avançado? Olha, não tá fora não. Não tá fora essa possibilidade não, para colocar mais fogo no parquinho, botar mais um atacante. Então, vamos escolher aqui quem? O Gênison, para entrar no lugar do Iago, talvez? Ou então, tirar o Vilela, que já tá amarelado, né? Né, Albert Cavalcante? É uma possibilidade também. Ia ser o Richard Rios um pouquinho mais plantado e colocar o Gênison, né? Exatamente. Eduardo Persson. Vamos ver se ele também. Se ele vai ter essa mesma decisão, né? O Mozart, para fazer um Guarani ofensivo e que decida esse jogo aí. Eu acho que mais do que um gol deve sair nesse segundo tempo. Eu tô torcendo bastante para isso. Se o Guarani puser na cabeça que tem toda essa vantagem, com um Cruzeiro descompromissado, então a oportunidade é hoje. Tiver que vencer o Cruzeiro e vencer bem, é hoje. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Felipe Silva, feliz da vida com o Guarani, também o Jair Fastrone, Jardim Rosalino e Dick 6, é Bugrão. Ele ainda corneta o nosso coordenador Carlos Corsato, mandando aqui um chora Carlão. Ai não. O Jair Fastrone. Eu tenho que fazer uma correção, Lucas. Pois não, Wagner. Eu disse que o Ronaldo já era dono do Mineirão, mas não é isso. Ele é dono de 90% das ações do Mineirão. Do Cruzeiro, isso. Do Cruzeiro. E tem a intenção de comprar o Mineirão. De comprar o Mineirão, que pertence ao governo do estado de Minas Gerais. E tem um acordo com a Arena, tem um nome, é uma parceria.
Então é possível que após o rompimento desse convênio entre o governo e essa outra empresa, o Ronaldo entre nessa brecha aí e compre o Estádio Mineirão para o Cruzeiro. Muito bem, vamos para mais um rápido intervalo. Na volta, as emoções da segunda etapa entre Cruzeiro e Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Intervalo FI, aqui com a mensagem do Luciano Automóveis. Alô, Luciano, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mandando aqui, alô, amigos. O Cruzeiro é só mais um time ruim que foi empurrado por sua imensa torcida no campeonato. Mas é um time médio que tem que se reforçar bastante para a Série A, porque com esse time cai de novo. A gente falava isso no intervalo, antes de abrir a jornada, né, presidente? Cruzeiro, teve os seus méritos, né? Aliás, uma campanha muito boa do Cruzeiro, diga-se de passagem, apenas 5 derrotas. Isso, as duas últimas derrotas nos últimos 2 jogos, deixa eu pegar a campanha do Cruzeiro aqui, ó. Foram 21 vitórias, 9 empates, 5 derrotas. Realmente, um aproveitamento aqui de 68%. Mas, pelo menos nos jogos contra o Guarani, até mesmo em outras partidas, a gente não viu um time assim tão à frente dos outros assim, né, presidente? Ele não tem craques, né? Quem é o jogador de destaque no time do Cruzeiro? Eu vou destacar o Jajá, porque parece um jogador bastante habilidoso, né? Mas então, nada extraordinário. Igual o Jajá, todo mundo tem, né? Agora ele tem até mais, tem até melhores que eles. Então é um time que, no conjunto, acabou se dando bem. O treinador inteligente também, aproveitou o potencial de cada um e levou o Cruzeiro ao título de campeão. Mas nada demais, é um time absolutamente comum. Para esse segundo tempo, você faria alguma mudança? Essa sugestão sua, eu acho que é pertinente, hein? Tirar um jogador pendurado, aí elimina a possibilidade do árbitro tentar fazer qualquer compensação. Então tira o Vilela, porque o time do Cruzeiro não vai ter jogador para fazer uma pressão alta em cima do Guarani. Vai jogar lá atrás para evitar goleada ou, né, uma derrota vergonhosa. Então, tira o Vilela, recua, como você disse, recua um pouquinho o Richard e mete mais um atacante, no caso o Gênison. Se ele fizer isso, ele tá correto. E aí, Alberti, você se fosse o Mozart Santos, faria uma alteração como essa? Eu tiraria o Vilela, quer dizer, não teria nem começado, mas assim, tiraria o Vilela, né, por questões até mesmo do cartão amarelo, né, querendo ou não, o Cruzeiro vem pra cima, que esse já ele é speed também, né? E eu colocaria o Eduardo Persson, viu? Eu colocaria o Persson? Eu colocaria o Persson, deixava o Richard Rios lá onde ele tá, lá na frente, lá, ó. E o Persson mais plantado. O Persson faria, ó, adivinha só, quem tá no aquecimento. E o Persson, será? Será que eu vou... Será? Não, aí pode parar, vou passar o tirar um e colocar outro.
Será? Eu vou Jogar jogar e botar o Persson. Olha, eu já vou até anotar na minha Olha, papeleta aqui. Eu tô igual o presidente. Entrou, será? hein? Vamos ver, entrou o Persson. Nossa, Entrou o Persson. Eu vou jogar na Bet Champions hoje. Não, nem a pau. Vamos ver quem vai sair, quem entrou, Vamos ver quem vai sair, quem é que entrou, quem é que saiu na equipe do Guarani. Tem toda a pinta de ser o Vilela, né? Vai ter a confirmação. Viu, Lucas? Pois não, Antes de Bertinho. ter a confirmação, no nosso YouTube, no canal Futebol Interior e também no canal FI, né? No YouTube, né? Vou mandar um abraço pra Maria N, pro Henrique Carvalho, Marcelo Borges, o Romeu e também para o Thiago Wilson, que estão todos na audiência dos nossos canais de Futebol Interior. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença conosco também. O Walter José aqui no Facebook, mandando aqui. Vai, Bugrão, flechada neles. Galera, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Teve o resultado da enquete também, né, Albert Cavalcanti? É isso mesmo, no resultado da nossa enquete, né, no Facebook. Quem ganha a partida? Cruzeiro ficou com 49%, 11% para empate e 40% para o Guarani. Ô, louco, mesmo o Cruzeiro com 2 a menos, o pessoal ainda tá acreditando mais no Cruzeiro? É, vamos esperar, né? Vamos aguardar, né? A voz do povo nem sempre é a Nem voz de Deus, sempre. hein? E aí, nós Vagnão? acertamos na saída, né? Eu e você na saída do Vilela. E o Albert acertou na entrada do Persson, que a gente não isso aí. viabilizou aqui. Mas eu não faria essa alteração, não. Vai rolar o melão Guarani do lado esquerdo, Cruzeiro do lado direito, Trila, o apito árbitro, tá rolando, tá valendo, volta a rolar emoção lá no Mineirão. Lucas de Souza. Ousadia, alegria, informação e descontração na sua transmissão. Canais Futebol Interior, a melhor transmissão esportiva do mundo. Pode confiar, pode procurar, você não vai encontrar uma equipe de transmissão melhor que a nossa. Confere aí a substituição, Alberti. Acertei. Leandro Vilela, camisa número 31, foi embora, entrou ele, o 8, Eduardo Persson. Leandro Vilela foi embora, camisa número 31, entrou o 8, Eduardo Persson. A informação para a Bet Champions. E vem Cruzeiro para o campo de ataque, daqui a pouquinho o Wagner Ferreira dá o seu destaque dessa substituição, que ele já disse que não gostou não. Vai lá, Wagner Ferreira, o jogo já tá parado, falta marcada, entrou o Persson no lugar do Leandro Vilela. Acertou em quem saiu, errou em quem entrou, porque fazer um 6 por meia dúzia nessa altura do campeonato, agora ele precisando fazer o resultado, nunca teve tão fácil. Ele simplesmente coloca um volante no lugar do volante. Então, elimina essa marcação aí e coloca um atacante, que é aquele que a gente sugeria no intervalo. Vamos ver, quem sabe com essa alteração aí, agora ele consegue o resultado também, aí vamos ter que calar a boca. E vem pro campo de ataque com Isaac, deixa pra Persson, acabou de entrar o camisa 8, deixou de lado com o Giovanni Augusto, devolveu com o Persson, adiantou pra Isaac, de chaleirinha pra Giovanni Augusto, recebeu, dominou, devolveu com o Isaac, a dupla de mesa do Guarani, troca passes, toca a bola, deixa de lado o Giovanni Augusto pro Eduardo Persson, tem espaço, na ponta esquerda ele tem Mike olhou pra dentro da grande área, precisa se soltar no jogo, Mike, vem cruzamento, afasta a defesa, ele Oliveira tira, rebote cai com o Lucas Amon, na ponta direita, boa bola pra Iago, encara a marcação do Brock, soltou no fundo pra Richard Guiz, bateu cruzado, a bola bate no Lucas Oliveira, vai fora, troca passe, gira a bola, o Guarani consegue o primeiro escanteio do segundo tempo, Alberti. Calma, muita calma, o Guarani vai girando a bola da esquerda pra direita, direita pra esquerda, ali o Iago fez a dobradinha com o Richard Rios, que passou, né? Fez a ultrapassagem, fez o cruzamento, a bola pegou na zaga do Cruzeiro. Primeiro escanteio do segundo tempo. Vem ele na bola. Yuri quase caiu agora, foi andando pra trás. O Iago. Meu Deus, lá vem o Guarani. Vem Guarani, Iago levantou, bola fechada, sobe Eduardo Brock, tira. A bola sobe, desce, Edu, brigou lá dentro, chutou o vento, tira a defesa do Cruzeiro. Rebote cai com o Persson, Persson botou na frente, vai pro chão. Parou ainda, ganhou a parada, afasta a defesa. Voltou com o Lucas Amon, fatiou pra dentro da grande área, afasta a defesa do Cruzeiro. Rebote cai, Richard Rios tocou, a bola vai pela linha lateral, lá pela esquerda, evita a saída do Yuri. Consegue evitar a saída, bota a bola no terreno, deixa com o Mike. Mike solta de lado a parada com o camisa número 21, o Isaac. Volta a jogada com o Mike. Sai da esquerda, vem pro centro, soltou com o Derlan de primeira lá na ponta esquerda com o Eduardo Persson. Eduardo Persson pra Isaac, dominou, encara a marcação do Luvanor, volta a jogada com o Eduardo Persson. Pela meia com o Richard Rios, dominou, girou, soltou com o Lucas Amon, apoiando pela meia, abriu pra Giovanni Augusto, tem espaço, encara a marcação do Brock, soltou dentro da grande área, salve a defesa do Cruzeiro com o Lucas Oliveira, completa o serviço Luvanor, tira do jeito que dá Pedro Castro, daí o perigo pro Jajá, e tome contra-ataque dos homens, no mano a mano, Jajá ele é perigoso, abriu pra bater, passa a esquerda do gol. É a tônica do jogo nesse segundo tempo, a única arma ofensiva do Cruzeiro é o Jajá. Recebeu com espaço, carregou, abriu na perna direita, bateu com categoria. Ela passou perto da meta do Kozlinski, tiro de meta para o Guarani, Alberti. É, o Cruzeiro, a jogada do Cruzeiro é essa, toca no Jajá que ele vai pro gol, e assim foi, hein?
Contra-ataque do Cruzeiro, só ele. O Edu chegou 5 dias depois. O Jajá ajeitou para a perna direita, no lado esquerdo ajeitou pela perna direita, mandou a bola por cima do gol. Quase. O Cruzeiro abre o marcador, a informação para Corujão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Guarani tem 2 jogadores a mais, é isso mesmo. O Cruzeiro teve 2 jogadores expulsos. São eles o Daniel Júnior e também o Felipe Machado. Ambos no primeiro tempo. Trabalho de bola da equipe do Guarani com o Giovanni Augusto. Daí para Derlan na ponta esquerda. Ele tem Mike volta a jogada com o Giovanni Augusto. Daí para Isaac. Troca passes, roda a bola de pé em pé. Vem o Guarani. Vem com o Isaac, 3 em cima dele. Deixou de lado com o Mike. Devolveu para Isaac na ponta esquerda, atenção, linha de fundo, cruzamento para Yuri, pintou o gol, toque de cabeça, a bola passa por ele, vai pela linha de fundo. Trocou passes, rodou a bola, o Guarani quase chegou lá pela esquerda, Albertinho. É o Mike pelo lado esquerdo, até deixou, nem lembrei mais do Speed Jamerson, uma jogada certa do Mike. Ali fez o cruzamento da grande área, ali no miolo da grande área, o Yuri subiu de cabeça, porém cabeceou torto, mas vinha entrando do lado dele pelo lado esquerdo, o Iago, igual um louco, livre, leve e solto, ele acabou escolhendo a pior jogada possível. É tiro de meta pro Cruzeiro, a informação para Chimozono Mega Sorte Loterias. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Primeiros 5 minutos do segundo tempo passado. 0 Guarani, 0 Cruzeiro. Vem Bugrão. Passa a metade do campo, invade a linha territorial inimigo. Dado o Persson na ponta esquerda. Ele tem Mike domina, sai da esquerda, deixa de lado com o Persson. Persson encara a marcação do Pedro Castro. Ainda o camisa 8 do Bugrão. Soltou na ponta esquerda pra Isaac. Lá vem o Isaac, o Mandrake. Sai da esquerda, vem pro centro. Deixou com o Persson. Persson na canhota pra Giovanni Augusto dominou, olhou pra dentro da grande área, ameaçou cruzar, deixou de lado com o Persson pra Isaac, de primeira, pra Giovanni Augusto, bota na roda o Guarani, vem Giovanni Augusto, daí pra Persson pra Isaac, Isaac pra Persson na esquerda pra Giovanni Augusto, fatiou pra dentro da grande área, bola fechada, sai do gol, Rafael Cabral, faz a defesa e lança lá na esquerda com o Edu, a bola passa por ele. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Alô, doutor Sandro Nunes, aqui acompanhando a nossa transmissão. Boa noite, equipe campeã da imprensa campineira. Doutor Sandro Nunes, aqui um abraço especial da galera dos canais Futebol Interior pelo seu dia do médico hoje, Dia do médico. Dia do médico, mandar um grande abraço lá pro doutor Marcelo, também pro doutor Morisco, lá da Casa da Criança Paralítica de Campinas. Vem a equipe do Guarani pela ponta esquerda, Giovanni Augusto força a barra pra cima do Giovanni, melhor pro camisa 42 do Cruzeiro, que toca pela linha de lado, não consegue evitar a saída, é lateral, bola pra equipe do Guarani, lateral para o Guarani no campo de ataque, balança, vai balançando o esqueleto, Mike, precisa soltar o jogo, Mike, volta a jogada mais atrás com o Eduardo Persson, gira a parada na metade do campo com o Lucas Amon, apoiando por dentro, Lucas Amon pra abrir espaço pro Iago, aí ele deixou com o Richard Rios, o Richard Rios tá bem aberto, com o Lucas Amon, no segundo pau pra Yuri, subiu, tocou de cabeça, brigou lá em cima, afasta Lucas Oliveira, ainda Yuri tanca, aí o Yuri foi virar uma bicicleta, onde não devia, acertou Eduardo Brock, e vai tomar um amarelo de graça o camisa 9 do Guarani, Albertinho. Deu aquela vilotrosada, né? Ali não pegou, né? Pegou embaixo. A bola ali foi dividida com o Yuri, a bola acabou subindo, o Brock e ele subiram juntos. Ali na segunda tentativa, ele nada a ver ali, foi tentar virar a bicicleta em cima do jogador. O Yuri não tinha nada que tentar a bicicleta. Parecia aqueles bug que dá no FIFA, né? Um jogador entra no outro, vai levar um cartão amarelo de graça, hein? E aí, Wagner Ferreira, um lance desse era pro Yuri tentar brigar pelo alto, mas de pé, né? É meio complicado, né, você analisar, porque o artilheiro tem que acreditar em todas as bolas. Sim. Ali ele estava de costa pro gol, o que ele poderia fazer? Tentar a bicicleta, agora foi imprudente, porque acabou atingindo, falta, cartão amarelo, fica pendurado na mão do árbitro, então tem tudo isso aí. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Tá preparando uma substituição aí, o uruguaio Paulo Pesolano, Albert o Cavalcante. Kaique, camisa número 46, tá pronto pra entrar, vamos ver quem vai sair. E vai sair o Edu, hein? Vai sair o Edu, redondinho Edu. É, o saliente Edu. É, o Edu, camisa número 99 vai embora e vai entrar o número 46, o Kaique. Então foi embora no Cruzeiro. O 99 Edu, entrou 46 Kaique. A informação para Ovos Satoshi. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, coloca um jogador de velocidade no ataque, o técnico Paulo Pesolano, Wagner Ferreira. Bem, o Kaique, pelas minhas anotações aqui, ele é jogador de defesa, hein? Defesa? É, eu acho que tá reforçando aí para não tomar gol o time do Cruzeiro. É, rapaz, parece que vai ficar mais na frente ali o Luvanor. Entra na metade do campo ali mesmo o Kaique. Mas é sangue novo para reforçar a defesa da equipe do Cruzeiro, que tem 2 a menos. Vem Guarani para o campo de ataque, lançado, Iago na ponta direita para cima do Kaique. Lançou o Iago para Richard Rios, de lado para Persson na direita para Iago. Passou Lucas Ramon, recebeu na ponta direita, cruzamento no capricho. Sai Lucas Oliveira, tira o perigo. A bola sobe, cai na metade do campo, Luvanor. Parou de cabeça, cobertura do Derlan. Joga sério, toca pro lado, para a jogada Iago, bota no chão, chama a pelota de meu amor. Olha o Iago aí para Persson. Lançamento para Lucas Ramon, para cima da marcação do Kaique. Ainda Lucas Ramon vai pro chão, o árbitro manda seguir, sai jogando o Cruzeiro. E Kaique entregou a bola no pé do Richard Rios, agradece o presente, sai da direita, vem pro centro. Ainda Richard Rios não viu o Isaac na entrada da grande área. Ainda o Guarani precisa acelerar essa jogada. Richard Rios pra Eduardo Persson, pra Iago, soltou pra Isaac, pintou o gol do Bugre, gaveta! Gol! É do Bugrão! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Fogo no parquinho. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, Isaac, camisa 21 é a dele, trabalho de bola do Guarani, toques curtos, toques rápidos, lançado Isaac na saída de Rafael Cabral, um toque por cima com categoria. A defesa do Cruzeiro tentou tirar com o Lucas Oliveira, mas a bola foi morrer no fundo do barbante. Isaac, camisa 21, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Bugrão no Mineirão. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Guarani 1, Isaac, é o nome da fera, nome da emoção. 0 para a equipe do Cruzeiro, é Rafael Cabral. Essa aí passou, meu querido. Vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Iago, ele nunca me enganou. Eu sempre falei pra você, jogadaça do Guarani. Pelo lado direito estava ele ali, troca de passes, Richard Rios. Com o Iago ali, ele achou pelo lado direito, entrando no facão atrás da zaga do Cruzeiro. Um toque sutil, o Iago achou ele. O Isaac quase perto da linha de fundo, sem qualquer chance pro Rafael Cabral, que cresceu em cima dele, deu aquele tapinha, famoso tapinha, matando a zaga do Cruzeiro. Matando o goleiro Rafael Cabral. O Guarani vai fazendo 3 pontos importantíssimos. Quando ali houve também a confusão depois, que o Richard Rios, tem que ser o Richard inteligente, Rios, né? Depois chegou com os 2 pés na bandeirinha de escanteio, onde tem ali. E aí o Edu ficou louco. Exatamente, o Edu ficou louco, foi pra cima, virou aquele bololô todo. Mas isso não importa. A arbitragem que se resolva. O importante é o Guarani e tá abre. Expulso, Edu. Mais um expulso. Importante que o Guarani abriu a lata no Mineirão. O Guarani vai conseguindo a sua pontuação, enquanto o campeão Cruzeiro vai nos ajudando. Continue assim. É Paulo Pesolano na Série A. Se você fizer isso, você volta rapidinho. Importante é o Guarani vai vencendo por 1-0. Wagner Ferreira. A festa do gol do Isaac, tá descontrolado o tal e agora o Edu tá expulso. O Guarani fez 1-0, né? Lance normal, o Richard comemorou chutando a bandeirinha, chutou o pau da bandeira. Esquisito falar isso, mas foi o que ele fez. E o Edu ficou bravo. Agora, depois criou-se uma confusão toda. É bom que quem está nos ouvindo, não está vendo a imagem, saiba o que aconteceu, né? O Edu
foi substituído, estava no banco Sim. e acaba de ser expulso. Então, 3 expulsos do time do Cruzeiro. E no detalhe, né, posição legalíssima do Isaac, o passe Graças a milimétrico do Foi muito do Iago, rápida né? a transição ali, É. por isso ele pegou a bola em condições... Aliás, o Guarani precisa fazer mais isso. Tava muito lenta a transição, possibilitava ao Cruzeiro retomar, né? Agora, o seu Richard Rios precisa ter um pouquinho mais de juízo, né? Tomou um amarelo merecido, não tinha nada que ir lá chutar a bandeirinha do Cruzeiro, né? Na comemoração do gol. É inteligente. Enfim, Tá né? pendurado. Mais um fora aí, ó. Inteligente. Tava pendurado? Tava pendurado. Pois Richard é. Rios pendurado. A forma, mas tem a possibilidade do Rodrigo Andrade voltar pro próximo Exatamente, jogo, né? Mas lembrando, né, que é o terceiro gol do Isaac, né? Terceiro gol do Isaac. Isaac e o Mandrake. Exatamente. O 12º gol marcado pelos novatos, hein? Mozart Santos tem um plano. Então isso aí, né? Olha só, hein? Que coisa, né? Yuri, maravilha, 6 gols. O Isaac, terceiro gol. Quarto gol do Isaac. Terceiro. O terceiro? É o terceiro gol. E o Gênison, o Edson, o Carioca e o Richard Rios, Acho que vem mais, hein? Pois é, Parece rapaz. que o gerador de caracteres ali da TV mostrou 4. Foi o gerador da imagem ali que mostrou o quarto gol do Isaac. E vem Bugrão pro campo de ataque, desce com Persson. Lançou no comando pra Yuri. Chega, Eduardo Brock tira. A bola sobe e cai na metade do campo para a jogada. Domina, Giovanni Augusto, 14 e meio, passados do segundo tempo. Tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando do Campeonato Brasileiro Série B 2022. Para as rádios parceiras, MS Web Rádio, comando do Roberto Xavier, Rádio Caio As, também Web News de Bairi, lá na Bahia, no comando do Edilan Silva, Portal Araraquara News, notícias do esporte também, Futebol na Canela, te contei não. Lá no Mineirão tá sim, Isaac, o Mandrake foi pra rede, Guarani 1, Cruzeiro 0. Canais Futebol Interior informando que no próximo dia 20, na quinta-feira, tem transmissão CSA e Ponte Preta. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Desce a ladeira, vem Bugrão pro campo de ataque. Tá bonito o Guarani pra cima da Raposa. Vem com o Isaac pela ponta esquerda. Olha o Isaac, o Mandrake acabou de fazer o gol. Tá com moral, camisa 21. Tabela curta com o Giovanni Augusto. Troca passes, roda a bola. Põe a Raposa na roda. O Guarani em pleno Mineirão. Mineirão em silêncio. Vem com o Iago. Iago tenta o toque de primeira. Buscando o comando de ataque. Eduardo Brock tira. A bola sobe e cai com o Jajá. Jajá dominou. Ganhou do Lucas Amon. Ainda Jajá tem habilidade na sequência da jogada. Ele vai pro chão. Árbitro da falta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Sabe quem tá conosco também, Albert Cavalcante? Não. Tem emoção na ponta da chuteira. Já era Marcelo Corsato aqui com a gente. No momento que o Lucas Amon tomou cartão amarelo, Albert. O inteligente Lucas Amon tomou cartão amarelo, né? E ele estava pendurado. Lucas Amon Mais estava... um, né? Mais um Ai, pendurado, gente do vou falar céu. pra você, viu? Se Caramba, balançar a folha aqui, ó, minha folha aqui, cai todo mundo, viu? Que coisa. Lucas Amon levou o cartão amarelo depois da pegada do jogador do Cruzeiro. Bom que o Diogo Matheus volta Exatamente. no próximo jogo do Bahia, porque senão nem né? Não vai ter atleta pra jogar contra o não, Bahia. mas aí eu não critico mais o Mozart. O Mozart tem o plano. O Mozart e o Iago eu não critico mais. E vem Cruzeiro com já tentou passe buscando o Pedro Castro. Passe errado, agradece o presidente Eduardo Persson, sai jogando pro Guarani, tá pressionado, vai pro chão, o árbitro manda seguir. Já no peito na raça, caindo lá pela direita agora, tentou a jogada, chegou o Yuri. Chutando tudo, chutando perna do Giovanni, chutando bola, a bola espigada sobrou na esquerda, lateral bola para a equipe do Guarani, 17, segunda etapa, Wagner Ferreira, 1-0 Bugrão. O Guarani precisa ter cabeça no lugar, né? Tá vencendo por 1-0, não pode, o Cruzeiro, não pode deixar o Cruzeiro entender que esse toque de bola do Guarani é para menosprezar, né, o campeão. O Guarani tá tocando bola, e o Albert até falou, bota na roda, mas não pode deixar o Cruzeiro entender dessa maneira. Que aí o Guarani pode entrar numa dividida aí e acabar tendo jogador expulso. E vem Bugrão, lançamento do Richard Rios pro Isaac, pintou o segundo gol, lançamento pra grande área, aparece Lucas Oliveira, bota a bola pra fora. O Iago. E o Iago ficou na bronca, rapaz. Eu vi, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Não querem tocar a bola pro Iago, Albert Cavalcante? Não, é jogada ali, né? O Richard Rios deu um drible no meio campo ali, né? Saiu, deixou todo mundo pra trás e ali ele tinha ali, né? Do lado o Iago, do outro lado o Isaac. Ele preferiu tocar pra quem?
O Isaac, né? Isaac. Aí o Iago olha pro Richard e fala, tá de sacanagem, que é isso, é pressão sua, escanteio Escanteio pro Bugrão, quem sabe o segundo, pra matar o jogo logo. Vem com o Giovanni Augusto, levantou, bola aberta, subiu o João Vitor, tocou de cabeça, ela passa a esquerda, vai fora, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Cruzeiro no campo de ataque com Jajá. Saída de bola errada do Guarani. Consegue consertar o erro, João Vitor. Guarani precisa jogar mais sério. Guarani precisa entrar mais no jogo. Tá muito à vontade o Guarani. Precisa jogar mais firme, né? A equipe do Cruzeiro com 2 jogadores a menos, mas é o Cruzeiro, gente. Vamos jogar sério. Vem com o Yuri, sai no campo de defesa. E lindo passe pra Iago. Chega a cobertura. Chega a cobertura do Kaique, toca pela linha de lado. Wagner de Figueira. Esse negócio de não passar a bola pro Iago, isso me lembra futebol de infância, né? Porque você montava o time e tinha um ruinzinho lá que era chamado de café com leite. E ninguém passava a bola pra ele, não. Então era isso que ninguém tocava a bola pra mim. Eu achei que eu sempre tava marcado. Vai mudar. Vai mudar, confirma aí, Albertinho. Camisa número 19, amarelado, não joga a próxima partida. O Lucas Amon vai embora, entrou ele. Olha ele aí. Ludic, camisa número 2. Entrando e vai embora o camisa número 19, o Lucas Amon, e foi embora o Richard Rios. Richard Rios, jogou muito hoje. Richard Rios, camisa número 18, amarelado, também está fora para a próxima partida. Entrou 98 o Madison. A informação para o Histórico Shows. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira. Correta alteração, né? Motivos óbvios, né? O Lucas não vai jogar próximo, agora ele está ganhando o jogo, tem um jogador amarelado. Então bota o Lutic para jogar, que já mostrou que é útil nas ocasiões mais difíceis. E fez gol contra o Cruzeiro no primeiro turno, hein? Tá vendo? Então eu acho que o Mozart está acertando aí nas alterações. A outra, ele tira o Richard também pendurado, não quer correr o risco. Botou o Madison, um jogador que está limpo. Não sei se está pendurado pro próximo jogo, mas está limpo no jogo de hoje. O Madison, vamos ver os pendurados. Kozlinski, Lucas Amon, Eduardo Persson. E segurei porque vem Bugrão. Eduardo Persson para Giovanni Augusto. Invadiu a grande área. Prefere recuar a jogada com o Ludic. Dominou. Tem Spa, vai daí. Na perna direita. Manda a paulada lá, sai a esquerda, vai pela linha de fundo. E o árbitro parou, vai dar cartão amarelo pro Giovani. Cartão amarelo pro Giovani. E o Giovani tá perguntando o que ele fez. E aí, Albertinho? Qual que foi? Por que tu tá nessa? Bom, mas ali, né, o Giovani levou o cartão amarelo, ele acertou, ele deu uma pesada. Sendo que o Eduardo Persson também tem um tamanho também, né? É igual o meu, o Persson é o seguinte, qualquer meio metro levantado já chega no nariz dele, né? Exatamente, ali levantou. E ficou sentindo. Giovani Jesus acertou ali o escutador, mais um, hein, com o escutador no mudo. E ele levou uma pesada na orelha. Quando ali nós dos pendurados, o Guarani, né? O Kozlinski, o Lucas Amon, que já está fora. O Eduardo Persson, o Richard Rios, que também está fora. O Silas, o Rodrigo Andrade, o Isaac, Giovanni Augusto e o Nicolas Careca. Quem que é o Nicolas Careca? Esse aí tá sumido, né? Ele tá no departamento médico. Ele, né? Bom, que ele fique lá, né? Não, ele fique lá, né? Ele é o Nicolas Careca, o Rodrigo Andrade. Você tá sentindo falta do Nicolas Careca, presidente? Ué? Tá no elenco ainda? A pergunta que fica, né? Fica o salário do Maxwell. Acho que eu vi 2 partidas dele. Então. 22 desse segundo tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando. Campeonato Brasileiro Série B 2022. Para as rádios parceiras, MS Web Rádio, comando de Roberto Xavier, Rádio Caiuás, Rádio Interagir, Web News de Mairi, na Bahia, do comando do Ednan Silva, Portal Araraquara News, notícias do esporte e também futebol na Canela, lá no Mineirão tá sim. Guarani 1, Isaac, o Mandrake foi para a rede, 0 para o Cruzeiro, que desce pela direita, Giovani, foi pro chão, o árbitro olhou para ele e marcou a falta. Numa falta, um passo do Paraíso. E cartão amarelo pro Mike, Alberti. O Speed Mike, ao contrário, né? Acabou fazendo a falta pelo lado direito, né? Pelo lado direito do campo de ataque. Um pouquinho mais era pênalti. Exatamente. Rapaz, a um passo da grande área. A um passo do Paraíso, né? Ele fez a falta em cima. Ainda bem que foi. Mas deu bote totalmente errado. O Speed Jamerson volta na próxima partida, né? Pelo amor de Deus, hein? O Mike, eu tô sentindo o Mike nervoso, não é nem porque ele é mau jogador nem nada, ele precisa se soltar, e é o jogo pra ele se soltar, gente. O Guarani tá com 2 jogadores a mais. Ô Mike, vamos acordar pro jogo, meu filho. Você chegou com status de craque, né? Ouviu elogios do Mozart. Isso, Mozart, mas né? Eu não critico o Mozart. Mozart sabe o que tá falando. Mozart tem um plano, mas tem falta os homens. Falta perigosíssima.
Falta muito perigosa, a um passo do Paraíso. Falta meia lateral lá pela ponta direita no bico da grande área. 23 minutos e meio. Preocupado o Mozart Santos. Coloca a mão na cintura, olha para baixo, pensa alguma coisa. 3 homens na bola. Luvanor, Pedro Castro ou o Eduardo Brock. O Eduardo Brock já deu um tapa no peito do Luvanor e falou: sai daqui que é minha. Esse aí vai errar. É, rapaz. Eduardo Brock é o capitão da equipe. Zagueirão geralmente chuta forte, né, Albert? É, chuta forte, mas o Kozlinski hoje está tranquilo. Hoje sai que é sua, Kozlinski. Falta para a equipe do Cruzeiro, 3 homens na área. Vem para a cobrança, a equipe do Cruzeiro. Eduardo Brock na bola na perna esquerda, mandou pro gol. Tem desvio no jogador do Cruzeiro. Pelo menos a impressão que eu tive, que a bola bateu em cima do jogador do Cruzeiro. Foi pela linha de fundo, mas o árbitro deu a saída de bola a favor da equipe cruzeirense. Escanteio para os homens lá pela esquerda, Albertinho. É, o Brock, né? Eduardo Brock mandou a broca pro gol. A bola acabou pegando na zaga do Guarani, assim diz o árbitro. Escanteio pelo lado esquerdo. 24 minutos, lá vem o Cruzeiro. Vem Cruzeiro com Pedro Castro, atenção, defesa bugrina, vamos tirar essa, atenção no jogo Guarani, 24 minutos e meio, 1 para o Guarani, gol do Isaac, 0 para o Cruzeiro, levantamento, bola perigosa, sobe, a defesa tira, João Vitor, rebote cai pela meia esquerda com já volta a parada ali pela meiga, vem com Kaique, de primeira, manda a bola pra frente, sobe Lucas Oliveira, tenta o domínio, tira Isaac. Tira do jeito que dá, o último toque foi do jogador do Guarani, assim aponta a arbitragem, lateral bola para a equipe do Cruzeiro, já cobrado, tem pressa os homens. Lucas Oliveira domina, intermediária, campo ofensivo, pensa em cara a marcação do Matson, volta a parada com Kaique, deixa de lado com Eduardo Brock faz o lançamento para absolutamente ninguém, domina a parada, Mike sai tranquilo com João Vitor, com Derlan quase perde essa bola pro Luvanor. Quase perdeu, conseguiu se recuperar, sai bem pro Guarani, daí pra Isaac, tem que acelerar a jogada do Guarani, Isaac pra Persson volta pra Isaac domina, pensa, Frula Penteiga, deixa de lado com o Giovanni Augusto, volta o lance com Isaac, passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, domina, volta o lance com Persson recalcula a rota, volta tudo no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Eu acabei não passando aqui o placar ao vivo Futebol Interior. Vou passar rapidamente aqui a rodada. Dia 20, Ponte Preta e CSA, transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Chapecoense, Tombense, CRB e Operário, Vasco da Gama, Criciúma, Bahia e Vila Nova, Londrina, Sport, Recife, Ituano, Sampaio Correia e Náutico e Grêmio encerram a rodada. Vem Guarani, Mike, levantou, dominou Yuri Tanque pra Iago, pintou o segundo gol do Bugre. Iago bateu em cima da marcação de Eduardo Brock. Teve a faca e o queijo na mão para matar o jogo Guarani, Albertinho. É, o contra-ataque do Guarani. Pelo lado esquerdo, a bola foi jogada dentro da grande área. Ali estava Yuri Tanque. Ele dominou e tocou a bola para ele. Iago, ele tentou fazer o corte e bater diante de primeira, aquela bola rápida. A bola acabou pegando na zaga do Cruzeiro. A bola acabou saindo pela linha de lado, lateral para o Guarani. Se tudo correr bem, Iago é a próxima a ser substituído, hein? Aí vai entrar quem? O Gênison no lugar dele? Sem dúvida. Ou o Bruno Miranda, né? Cadê o gol Liviano, hein, o gol Liviano, e depois que foi pra seleção, né? Ele teve aquela lesão no tornozelo, ele tá voltando agora. E vem Guarani, vem com o Matson recebe o passe do Ludic no Girosflim, girou, deixou com o Ludic. Opa. Chega a marcação do William Oliveira, toca já, pela linha de lado, o volante da equipe do Cruzeiro, lateral bola para a equipe do Guarani, Guarani no campo de ataque, 27, segunda etapa, vence o Bugrão, placar de 1-0, gol do Isaac, o Mandrake, vem Guarani, está jogando com o João Vitor, olha onde está o zagueiro central do Bugre, volta a jogada com o Derlan, foi fazer o domínio, a bola escapuriu dele, volta tudo no campo de defesa com Kozlinski, Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Bugrão pro campo de ataque, troca passes Iago para Matson, deixa de lado com Eduardo Persson, 2 toques na bola, achar na ponta direita, Matheus Ludic, soltou no fundo para Iago, linha de fundo, caprichou no cruzamento, fechou Yuri, tira a defesa, rebote cai com o Giovanni Augusto, escapuriu dele, lá na ponta esquerda ele tem Mike deixa de lado a parada no meio com o Eduardo Persson para Matheus Ludic, domina, encara a marcação do Luva
Luvanor soltou na ponta direita para Iago. Caprichou no cruzamento. Ela sai na entrada da grande área, domina Lucas Oliveira. Eu caprichei na força da expressão, porque não teve força o cruzamento do Iago. Para a jogada Lucas Oliveira. Lançamento na esquerda buscando o Jajá. A jogada tá manjada. Aí fica fácil pro João Vitor. João Vitor tira a Lúdica, para, deixou com o Matson. Matson de primeira com o Eduardo Persson. 28 minutos, segunda etapa, presidente. Tá tranquilo o negócio pro Guarani, né? Eu acho que 1-0 é vergonhoso pro Guarani só. Só 1-0. Aqui, que moral tá o Guarani, hein? Só 1-0 dentro do Mineirão, hein? Indiscutível a vitória, claro. Mas um time totalmente desfigurado, no caso o Cruzeiro, com 2 jogadores a menos, e não querendo nada, jogando na defesa, atrás da linha da bola. E correndo algum risco. Vejam, já 2 escanteios, uma falta. Então, o Guarani tá dando sopa pro azar. É fazer logo o segundo aí, pra aí sim tranquilizar. Pra matar o jogo. O Guarani precisa do segundo gol pra matar o jogo. Quem sabe agora? Tem a posse de bola o Bugrão. Matson perde o domínio, a bola sobra na ponta direita pra Iago. Iago tá com vontade pelo menos. E se livrou da marcação do primeiro. Ainda Iago, alegria nas pernas. Na ponta direita ele tem Matson. Caprichou no cruzamento, fechou Yuri. Tira Giovani. A bola sobe e cai. Domina a parada Luvanor. Bota a pelota no chão. Foi sair jogando. Recuou perigosamente. Lucas Oliveira trava o Matson, sai jogando para a equipe do Cruzeiro. Lucas Oliveira engata a primeira, segunda marcha, soltou na canhotinha pro velocista Jajá, engatou a primeira, segunda, ainda Jajá tentou passe no meio, aí faltou perna pro Jajá, passe errado do Persson, e tome contra-ataque do Bugrão. Persson para a jogada, soltou na ponta canhota com Isaac, Isaac domina, puxa a jogada, recebeu, tocou na ponta esquerda para Giovanni Augusto, devolveu para Isaac, linha de fundo, posição legal, segunda arbitragem, volta o lance com Giovanni Augusto de primeira com Persson, tem espaço, abrindo a perna direita, bateu pro gol, pra defesa do Rafael. Mandou a bomba pra meta do goleiro do Cruzeiro, segurou firme o arqueiro da equipe da Raposa, Alberti. Giovani e Isaac. Isaac e Giovani pelo lado esquerdo, quando ali o time do Cruzeiro já mostra sinais de canseira, né? Cansaço. Ali a bola acabou sobrando ali, acharam ele livre, leve e solto Eduardo Persson. Ali pelo lado esquerdo, de fora da área, ele bateu firme, bateu forte. O goleirão Rafael Cabral fez a defesa. Segue no Mineirão, Cruzeiro 0, Guarani 1, a informação para Bebidas Putinho. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Dupla substituição na equipe do Guarani, Alberti. A dupla dinâmica, hein? Edson e também o Gênison. Vamos ver quem vai sair e quem vai entrar. Saiu o Isaac para a entrada do Edson, né? Exatamente. E entrou o Gênison no lugar do Yuri. Então o Yuri foi embora, camisa número 9, entrou o 91 Gênison e foi embora o Isaac. O que ele fez? Isaac, o Mandrake. Não. Aí ele tirou o Isaac e colocou o Edson Hernandes Carioca. Não. A informação para Prona Alimentos. No momento também que vai saindo camisa 18 da equipe do Cruzeiro, já, graças a Deus, foi embora. E entrou o Bruno Rodrigues, Albertinho. Esse é perigoso, hein? Já, camisa número 18 foi embora, entrou camisa número 9, o Bruno Rodrigues. E também vai mudar agora. Pera aí, agora, obrigado, viu? Vai mudar todo mundo agora. O Luvanor, entrou o Rodolfo. E entrou o 60, camisa 60, o Breno. O Breno. Você tá bem, hein, Lucas? Eu tô aqui me caçando tudo aqui. É que você passa por cima, depois você passa pra mim, hein? Passo sim. Breno Teixeira também tá no jogo, vamos confirmar quem é que saiu no time do Cruzeiro. Falta pros caras, falta na intermediária, 32 minutos quase do segundo tempo. Daqui a pouquinho o presidente fala dessas substituições. Falta de longe, o William Oliveira toma distância. Um homem na barreira é sempre perigoso. Vem o William pra bola, não bate direto, faz o levantamento, sobe, Matheus Ludwig tira, para Giovanni Augusto, pra Iago, dominou, botou na frente e tome contra-ataque do Bugrão, são 3 contra 1, 3 contra 2, é pra matar o jogo, o Iago tocou na frente pro Gênison. O Gênison não esperava essa bola, por isso que ele nem foi pra cima. Vem Cruzeiro, puxa o contra-golpe com o Rodolfo. Rodolfo acabou de entrar no lugar lá do Luvanor. Ele tenta a jogada pra cima da marcação do Edson Carioca. Ainda Edson Carioca no pé de ferro pra cima do 33 do Cruzeiro. O cruzamento sai por baixo, Kozlinski. Firme, faz a defesa. Wagner Ferreira, a entrada do Gênison e do Edson e as mudanças no Cruzeiro. Entrou o Rodolfo, o Bruno Rodrigues e também o Breno. Bem, o Cruzeiro tá só se defendendo. Resolveu renovar um pouquinho
o espírito do pessoal lá na frente, né? Entendendo que numa bola aí pode conseguir chegar ao empate. E agora ele faz algumas alterações, onde eu vejo que o Iago tem realmente umas costas, tamanho do, né? Costas largas, porque, olha, às vezes tirar o Isaac em detrimento de tirar o Iago, então só na opinião do Mozart mesmo. Agora ele deve ganhar o jogo, no fim nós vamos ter que aplaudir o Mozart aqui, porque acertou nas alterações. Vem, Guarani, sai jogando no campo de defesa para, jogada Derlan domina, para, pensa, pisa, olha, espera alguém se movimentar, literalmente fica com a posse da bola parada à frente dele, achou Persson devolve com Derlan, aí o Cruzeiro sobe as linhas, tenta mandar pra frente lá o zagueiro do Guarani, deu certa jogada, Edson Carioca foi pro chão, o árbitro deu vantagem porque vem Bugrão, vem com o Giovanni Augusto, quem sabe agora o segundo gol, Giovanni Augusto sai da direita, sai da esquerda, vem pro centro, para a jogada, espera alguém se movimentar, ainda Giovanni Augusto, lançamento pra Genison, dominou dentro da grande área, parou, espera alguém se movimentar, espera alguém se mexer, o jogo tá parado. Pediu pra parar, parou, lance impugnado, impedimento marcado, Albertinho. E ninguém toca pro Iago, né? O Iago livre, mas é impressionante. Olha, o Iago impressionante, livre. Olha, e ele tava em posição legal. É impressionante, mas vamos lá. Então já a camisa número 18 foi embora e entrou 9, Bruno Rodrigues. Certo. Pedro Castro, camisa número 21, foi embora e entrou 60, Breno. Ok. E o Luvanoro, camisa número 90, foi embora e entrou o 33, Rodolfo. A informação para a pizzaria do Dadá. Agora tá certo. Entrada do Rodolfo, do Breno e também do Bruno Rodrigues. Vem Cruzeiro, sai jogando no campo de defesa para a jogada Breno. Deixou com Eduardo Brock. Lançamento para Bruno Rodrigues. Recebeu, tem espaço, abriu na perna direita, bateu pro gol. Espalma Kozlinski! Rapaz. Olha o Bruno Rodrigues aí, uma bolinha perdida no ataque do Cruzeiro, Kozlinski salva a Pátria Bugrina, Albertinho. Pelo lado esquerdo, esse Bruno Rodrigues aí, ele é bom, ele jogou aqui em Campinas, jogou pela Ponte Preta, também jogou pelo São Paulo, e ele é bom, ele bate de fora da área muito bem, quando ali, ó, falta, hein? Falta dura ali em cima do Giovanni Augusto, hein? Falta em cima do Giovanni Augusto, hein? Ó, ele dominou com a perna direita, tirando do Kozlinski. Kozlinski teve que se esticar todo ali pra fazer a defesa. E viu o jogador ali, né? Babando do Cruzeiro. Que defesa do Kozlinski, mas que batida do Bruno Rodrigues. 35 minutos, segunda etapa, Wagner Ferreira. Só um registro, né? O Kozlinski, das duas, uma, né? Ou ele é um pote de mostarda, é um pote de ketchup. Boa. Vem Guarani, sai jogando pela esquerda, Mike. Lançou pra Edson Carioca, deixou pra Genison. Passou o Matson livre dentro da grande área. O Genison preferiu prender. Encara a marcação do Eduardo Brock, deixa a parada mais atrás com o Mike. Mike encara a marcação do Breno. Chamou o Breno pra dançar. Ele foi na dele, deixou com o Giovanni Augusto. Pra Persson, abriu na perna direita. Tocou pra Matson, pintou o segundo gol. Matson foi desarmado. Voltou pra Iago. Vai, Iago. É agora, Iago. Abriu na perna direita. Bateu pro gol, mandou pra fora. Canais, futebol interior aqui, nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Alô, Paulo Henrique, fazendo uma homenagem aqui ao Botafogo de Ribeirão Preto, aqui conosco o Luciano Automóveis, falando do Edu, né, naquele lance anterior. Edu louquinho para jogar a Série A, hein? Querendo se passar pro justiceiro. O Edu perdeu realmente a cabeça no lance do gol do Guarani. José Florencio aqui conosco, Jean Mila. Boa noite a todos da equipe do F. Jean Mila. Jean. Jean Mila, esse aí é parça, hein? Esse é parça. É parça lá do Supermercados Caetano, também que beleza. De apostas. E vem Guarani, vem com Iago. Vai, Iago. Pra cima da marcação do Kaique. Volta o lance com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto dominou, 2 toques na bola, deixa a parada com o Matson. Matson domina, pensa, volta a jogada com o Derlan. Derlan deu primeira parada com o Mike. Mike dominou, encara a marcação do Breno, deixa a jogada na metade do campo com Eduardo Persson. Eduardo Persson dominou, volta tudo no campo de defesa. Só retomando aqui as mensagens, Joubert Silva, manda um abraço pro meu filho, o João, né? Eu acho que é João aqui. Ele está aqui concentrado na transmissão do time top da FI. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu, Joubert? É nóis, hein? É nóis, tamo junto e misturado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável.
Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Desceu o Bugrão pela ponta esquerda, tentou o passe, Edson Carioca buscando o Genison, a bola bate na defesa, volta pro Bugrão com Derlan pra Persson, Persson devolveu na ponta canhota com o Edson Carioca encara a marcação do Giovani, soltou no comando pra Mike, botou na frente, ganhou a marcação, cruzou no segundo pau, sobe, a defesa tira, rebote cai com o Persson, armou na perna esquerda, mandou a bomba em cima do Giovani, pressão do Guarani que é o segundo gol, Alberti. O Guarani vai tentando, né, liquidar a fatura, tá ganhando de 1-0, vai apertando o Cruzeiro, ó, lá vem o Cruzeiro. Ó o Edson, abrindo a perna direita, nós, hein, Edson. Tira a casca de banana. Ai, meu Deus do céu. Foi bater pro gol, escorregou na casca de banana, foi pro chão e na sequência falta de ataque. Falta de ataque, jogo parado. 38 minutos e meio, atenção rede, atenção portal Araraquara News, atenção Rádio Futebol na Canela, atenção também Notícias do Esporte, a galera lá na MS Web Rádio, comando do Roberto Xavier, Rádio Caio As, Rádio Interagir, Web News de Mairina, Bahia, comando do grande Edilan Silva, abraço Edilan, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando, Campeonato Brasileiro Série B 2022. Te contei não, lá no Mineirão tá assim, Isaac, o Mandrake foi pra rede, Guarani 1, Cruzeiro 0, placar ao vivo Futebol Interior informando que no próximo dia 20 de outubro, quinta-feira, 21h30, tem Ponte Preta e CSA, no dia seguinte, na sexta-feira, tem Chapecoense, Tombense, CRB e Operário, já no sábado, Vasco Criciúma, Bahia Vila Nova, Londrina Sport Recife, Ituano e Sampaio Correia, completando a rodada na segunda-feira, Náutico e Grêmio. Lucas de Souza. Ousadia, alegria, informação e muita descontração na sua transmissão. Canais Futebol Interior, pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Vem Cruzeiro, sai jogando no campo de defesa com o Eduardo Brock, lançamento, bola pra frente, bola subiu, desceu, cai no campo de defesa do Bugre, tira, Matheus Ludic, para a jogada Iago, de cabeça pra Matson, puxa o contra-golpe pro Bugrão, Matson, soltou na ponta direita pra Giovanni Augusto, 2 toques na bola pra Iago, devolveu pra Giovanni, olhou pra dentro da grande área, tocou de lado pra Iago pra Eduardo Persson dominou, parou, volta o lance com Iago, 2 toques na bola pra Ludic, daí pra Giovanni Augusto, devolveu pra Ludic, tudo de primeira, daí pra Genison pra Giovanni Augusto, jogo parado, falta marcada, falta de ataque, Alberti. O Genison, né, ali o Guarani fazendo a triangulação, aí o Genison colocou a mão pra trás ali pra poder proteger, pra receber a bola. Tomou amarelo, hein? Exatamente, ele acabou acertando a mão no rosto, assim diz o árbitro, né? Acertou a mão no rosto, ali o Genison quebrando totalmente, matando totalmente o ataque do Guarani. Então, cartão amarelo para o Genison. Entrou, Genison, hein? Começou bem, fazendo seguro jogo, fazendo gol, né? Logo estreou. Nós achávamos aí que o Yuri ia ser mesmo o banco dele. Não, mas muito pelo contrário. O Genison entrou e só tomou cartão amarelo. O Genison não estava pendurado, então ele está à disposição para o Guarani contra o Bahia na próxima rodada. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Wagner Ferreira, vamos nos aproximando do final do jogo. Vem levantamento, bola perigosa, tira a defesa. Wagner Ferreira, vamos nos aproximando do final do jogo. Placar justo daqui. O Guarani precisa matar o jogo. E pode matar agora. Lançamento para Edson Carioca na ponta esquerda, encara a marcação do Giovani. Ainda Edson Carioca, abriu na perna direita, bateu pro gol em cima do William Oliveira. E segue a sina do Guarani sem fazer o segundo gol, Wagner. Wagner. Pra você que é vergonhoso, uma vitória magra dessa de 1-0 nessas circunstâncias. O Guarani tirou, o Moza tirou o Isaac, matou toda a armação do Guarani. Ficou só nas costas do Giovanni Augusto. O Persson entrou no volante por outro, fica lá atrás. Então, são muitos atacantes para receber pouca bola. Então, por isso que eu digo, 1-0. Tá certo, estamos quase no final do jogo aí. 1-0 são 3 pontos do mesmo jeito. Mas a grande chance que o Guarani teve de já liquidar essa fatura aí sem grandes preocupações. E outra, fazer um jogo, assim, pra dar moral, né, pra sequência do campeonato. Vai pegar o Bahia fora. É um jogo pra fazer... Galera, o Guarani tá jogando contra o Cruzeiro, campeão da Série B. Entrou com seus titulares. Tudo bem, Zé Ivaldo tá fora, né? Mas enfim. O problema é deles. A gente também mas o Cruzeiro veio com o time titular contra o Guarani. O Guarani muito superior. Precisaria fazer pelo menos mais um golzinho. Quem sabe agora? Edson Carioca puxou na ponta esquerda. Ela saiu com bola e tudo. Albert Cavalcante. Meu, Lucas, mas assim, eu fico olhando assim o Iago. Ele parou até de reclamar. Que toda bola que vai jogada pelo lado dele, ele tá livre, leve e solto, ele ergue as mãos.
E faz balança, E fica desesperado. Fica desesperado, ninguém toca. Faz sinal de fumaça. Exato. Mais uma vez, né? O Edson Carioca tinha opção de tocar pra ele tentou fazer a jogada e teria sozinho. Eu acho que o Iago tá sem a moral que nós esperávamos que ele teria nessa partida. E vem Guarani, toma posse de bola, Eduardo Persson tira o doce da boca ali do Bruno Rodrigues, a Iago, volta a jogada com Persson no campo de defesa, foi pro chão, falta. Opa. Falta marcado, Bruno Rodrigues, na verdade era o Breno Teixeira chuta a bola, vai tomar um amarelinho de graça ali, não? É isso mesmo, tem que tomar, né, Breno? É, então. E vai entrar mais um jogador. Tomou amarelo, né? O Breno Parabéns Teixeira, aí ao Breno, né? Acabou de entrar, tomou amarelo. Muito obrigado. Muito Volte bem. sempre. Jogue sempre assim. E vai entrar mais alguém ali no Cruzeiro, parece que é o Juan Christian, Albert. É isso mesmo, o Juan Christian, camisa número 70. Camisa bonita, hein? É, então. Camisa bonita. Agora vamos ver quem saiu. Não deu pra perceber ainda, daqui a pouquinho a gente confirma. Exato. Vem Bugrão pro campo de ataque William na Oliveira. ponta esquerda, Edson Carioca soltou pra Mike na linha de fundo, encara a marcação do Giovani, ainda Mike dominou, parou, pensou, tem o Edson Carioca colocado do lado dele, voltou pro Edson Carioca, e aí o Edson Carioca esperou a bola no pé, foi desarmado, Rodolfo para a jogada aí, deu um belo drible em cima do Giovani Augusto, puxa a jogada pro Cruzeiro, lá na ponta direita, lá vem os caras, recebeu pela ponta o Breno, foi tocar no meio, passe errado. Aí agradece o presente o Madison, sai jogando com o Persson, foi sair jogando, entregou a bola no pé do Juan Christian, que entrou cheio de gás, Juan Christian na linha de fundo, derruba o Persson, tá valendo tudo isso aí, a bola ainda não saiu, linha de fundo, os dois ficam brigando, é perna pra todo lado, último toque do Persson, escanteio. Nossa, o Persson. O jogador do Cruzeiro, Bruno Rodrigues, chutou a bola em cima do Persson, que ficou pedindo falta, é escanteio para os caras lá pela direita, Albertinho. Exatamente, o Persson ele foi dominar a bola e mais uma vez foi aquela malandragem, né? Ele caiu em cima da bola e ficou ali, né? Entre a bola, entre as pernas. Lá, rapaz. E os jogadores do Cruzeiro ainda chutou ainda na frente da linha. Bruno Rodrigues jogou a perna por cima do Persson e chutou. Exatamente. E tava valendo tudo isso. A Lília da Silva Fernandes, né, do Rio de Janeiro. Só deu escanteio. Que bobagem e também tá do na Mike, área o Rafael, hein? Tá na área o Rafael Cabral, vem com tudo. É o all-in do time do Cruzeiro. Tudo ou nada da Raposa. Iago, vai pra frente. Escanteio pra equipe do Cruzeiro. Vai pintar chuveirinho na área, momentos finais de jogo. Levantamento, bola fechada. Kozlins que dá um soco na bola, tira. Mas o árbitro para, o jogo marca a falta, Canais. Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Wagner Ferreira, mensagem aqui do Sandro Nunes. O Iago deveria fazer atletismo. Iago Bolt. E aí? 400 raso, né? 400 é o que sobra pra ele. Não tá um negócio, ele corre, Mais quatro. pega a bola e volta pro lateral, volta pro meio, ele não define a jogada. Pois é, rapaz. E quantos metros será que o Iago não correu nesse jogo, hein? Pelo menos correu, camisa 97 do Guarani, é esforçado. Lançado, Gênison no campo de ataque, posição legal. Encara a marcação do Eduardo Brock. Vamos, Guarani, mais um golzinho. Botou na frente, Gênison, fecha a porta pra ele, Eduardo Brock. Vai pela linha de fundo, escanteio. E o Madison levou cartão amarelo. Terceiro escanteio para a equipe do Guarani lá pela esquerda, Alberti. O quarto escanteio pro Guarani pelo lado esquerdo, né? E o Madison levou o cartão amarelo, ele não estava pendurado para a próxima partida. Acho que a turma tá tudo forçando o cartão amarelo. É possível, né? Escanteio para a equipe do Guarani lá pela ponta esquerda. Mais 4 minutos, vamos até 49 o Guarani. Conquistando 3 pontos fundamentais. Agora pensando em Copa do Brasil. Precisa ficar na frente do Criciúma. Vem Guarani com Iago, devolveu com o Giovanni Augusto. Cruzamento para Gênison no segundo pau. Sobe Kaique, tira. Rebote caiu ali na entrada da grande área. O toque, tentou puxar contra-ataque, o Bruno Rodrigues foi desarmado, posse de bola pro Guarani, contra-golpe do Bugrão, vem com o Giovanni Augusto, engata a primeira, segunda marcha, soltou pra Derlan, olha onde tá o zagueiro, Derlan foi pro chão, o árbitro da falta do Derlan. O árbitro da falta do Derlan, porque a bola acabou ficando presa no braço do jogador do Guarani. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Posse de bola pro Cruzeiro, vem com o Breno Teixeira lá na ponta direita, bola aberta para Lucas Oliveira, não consegue evitar a saída. 47 minutos, um jogo... Um jogo que foi, vou confessar pra vocês, não esperava um jogo assim tão tranquilo pro Guarani.
Guarani, mesmo com 11 jogadores contra 11, criava mais, chegava mais e o Cruzeiro fez o favor de ter 2 jogadores expulsos. Facilitou a vida do Bugrão, que foi pra rede com o Isaac, poderia ter matado o jogo. Desce pro campo de ataque, pode ser aí a última pontada do jogo. O Persson lançou no corredor. Ele tentou um tapa de primeiro, jogou a bola de graça. Lateral, bola para a equipe do Cruzeiro, momentos finais de jogo. 1-0 Guarani. Sai jogando o Cruzeiro no campo de defesa. Eduardo Brock adianta a parada na entrada do campo com Bruno Rodrigues. Se livra da marcação do Madson. Madson tentou para a jogada com falta. O árbitro manda seguir. Levou vantagem. Bruno Rodrigues vai para o chão. Falta nele. Falta nele, cartão amarelo pro Iago, Alberti. Mas ali ó, a jogada do Bruno Rodrigues no meio campo, ali passou a bola no meio das pernas do Madson, fez o que quis, né? Ele ia pra cima, ele ia pra dentro. Ali o Iago teve que fazer a chamada falta técnica, mas não precisava chegar também. Ô Iago, você também lá na frente, você se enrola. Pra fazer falta também se enrola, fica difícil. Falta marcada, falta de longe, mas ali ó, o Kozlinski faz, Pede 3 na barreira. Pede 3 na barreira. Ali a falta tá longe, mas pelo amor de Deus, Kozlinski, presta atenção no serviço. Falta para a equipe do Cruzeiro, Wagner Ferreira. Esse Bruno Rodrigues estava na reserva, não foi titular durante todo o campeonato? Ele foi. Ele, o Bidu, né? O Bidu por questões contratuais, mas ele foi sim, titular. Falta para a equipe dos homens. Vai o Rafael Cabral. Onde tá o Rafael Cabral, rapaz? Será que vai para a área? E é o Bruno Rodrigues para a bola. Vai ser o último lance do jogo. Solta o hino. Último lance do jogo. Falta para o Cruzeiro, 49 já passados. É o último momento, é a última chance do Cruzeiro tentar esse empate. Deus, sonho de novo. Último momento para o Guarani segurar esse resultado importantíssimo. Guarani indo a 47 pontos. Falta para o Cruzeiro, vem para a cobrança Bruno Rodrigues. Vamos lá, Kozlinski, autorizado. Bruno Rodrigues mandou pro gol em cima da barreira. Voltou com Bruno Rodrigues, encara a marcação do Persson. Ainda Bruno Rodrigues encaixotado, perde a bola pro Persson. Perde a bola pro Persson, perde a jogada. Giovanni Augusto, ela sai pela linha lateral. Sobe o hino do Bugrão. Sobe o hino do Bugrão, vai acabar. Trila o apito, o árbitro termina o jogo no Mineirão. E mais confusão. Bruno Rodrigues, Giovanni Augusto. Rapaz, Bruno Rodrigues pedia a posse da bola, desesperado pelo lateral, mas o árbitro olhou pro centro do campo, apitou e terminou. E sem papo, e sem tempo para reclamações, vence o Guarani, o campeão da Série B, que amarga mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Muito obrigado. É a terceira seguida, hein? Pensou o Cruzeiro estivesse brigando pra subir, brigando pelo título? Perdeu aqui, perdeu lá, né? Pois faz barba e cabelo, carimba a faixa de campeão do Cruzeiro Guarani. 1 para o Bugrão, gol de Isaac, o Mandrake, 0 para o Cruzeiro. Guarani fazendo uma partida madura. Podia ser um pouco mais tranquilo, é verdade, né, Guarani? Podia ter aproveitado melhor as oportunidades, mas não interessa. Guarani 1, Cruzeiro 0, vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Lucas de Souza. Eu tô feliz da vida com mais uma vitória do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B, Albert Cavalcante. O Guarani está na 10ª. Guarani está na 10ª posição, por incrível que pareça. Passamos a ponte, né? Passamos a Ponte Preta, que joga ainda a próxima partida. Mas vamos ouvir o Isaac, o Mandrake. Isaac Mandrake, vamos lá. Com essa partida? Com certeza, a gente sai satisfeito, principalmente pelo objetivo alcançado, né? Queria glorificar a Deus, porque Ele é bom independente de qualquer situação. E a gente sai feliz, né? Com o objetivo alcançado. Então acho que o nosso dever foi cumprido. E queria aproveitar o momento para dedicar esse gol ao meu pai. Ele é conhecido como Hino e ele falou que, conversando comigo durante a semana, falou que o sonho dele era que eu fizesse um gol aqui. Então eu dedico para ele esse gol, tá bom? Tá aí a dedicação. Educado, que beleza, hein? Viu? Poxa, eu gosto dessas histórias, eu rapaz. Também. E o detalhe, né, do gol do Guarani, uma jogada bem construída. O tapa do Iago pro Isaac, vou te falar, hein? Não, mas eu vou falar coisa pra você, né? O tapa do Iago, ali contou também com um pouquinho de sorte, né? O camisa número 14, né? O Eduardo Brock, né? A bola acabou resvalando nele, mas isso não importa.
Que tapinha também, o Isaac também teve a visão, hein? Porque o Rafael Cabral cresceu em cima dele. Foi. Ele deu aquele Não tapinha, ficou pequeno, né, o arqueiro do Cruzeiro. Exatamente, pé na linha de fundo ali, quase sem ângulo, ele mandou aquele tapinha por cima, matando aí qualquer chance do goleiro Rafael Cabral, que tentou algumas vezes, vamos ouvir o Rafael Cabral? Vamos lá. A derrota como mandante. Pesaram muito aquelas expulsões ainda lá no primeiro tempo? Cara, eu não vou perder tempo para falar de arbitragem, né? Porque eu tomei um cartão amarelo com 15 minutos, é óbvio que eu não estou fazendo cera. Mas enfim, eu vou usar esse tempo aqui para dar moral pro nosso time, porque é um time que é brincadeira, cara. Eu poucas vezes trabalhei num grupo como esse, que já é campeão há 6 rodadas, já subiu a 7 rodadas e corre desse jeito, com 2 a menos, todo mundo morto. Eu acho que esse grupo aqui ele é muito especial mesmo, que eu vou guardar no meu coração para sempre. E não acho que eu vou conseguir trabalhar num grupo como esse, porque o que esses meninos treinam e correm é brincadeira. Então a gente tem que ressaltar, tem maneiras de perder jogo e a gente disse desde o início que a gente ia perder assim, jogando, lutando. E a gente podia até ter empatado, ganhado o jogo, porque esse time luta muito. Ó. Quem sabe futebol de alto nível, tu jogar com 2 a menos é muito difícil, mas esse grupo só merece aplauso. Muito obrigado. Aí, ó, Rafael Cabral, hein? Valorizando o peixe, né? Exatamente, melhor pra nós, isso mesmo. É. 47 pontos, estamos livres. Estamos livres. Beleza, hein, Albert? Não tem mais que ficar aí nessas 2 rodadas aí. Ah lá, se eu a fosse... tabela lá. Ó, que coisa mais linda. Estamos na 10ª posição. Agora é colar lá no Criciúma, exatamente, né? Tentar, agora, né? Exatamente. O Criciúma mas tá também, fazendo uma grande campanha lembrando também, né, com a final da Copa do Brasil e também da Libertadores e com o até mesmo Fortaleza em 9º colocado, né, podendo beliscar uma vaguinha, o Guarani também pode, né, conseguir essa vaga e está dentro, né? Está dentro mesmo sem passar o Criciúma. Exatamente. Então o Guarani tem mais uma chance. Primeiro dependia do Tricas. Esquece, né? Perdeu o Tricas, acabou perdendo. Então, senão o Guarani já estava lá direto. E agora tem ou passar, ficar na frente do Criciúma, ou torcer pro Fortaleza, né? Conseguir aí fazer a pontuação para poder ficar dentro da pré-Libertadores. E o Lucas de Souza? Wagner Ferreira 1 para o Guarani, 0 para o Cruzeiro. Um jogo que até fiz questão de destacar, né? Um jogo com roteiro pra lá de estranho, né? Mas no final das contas o que importa é o Bugrão longe dessa zona da degola. Jogo descompromissado. A gente dizia isso desde o começo do jogo. Guarani com 11, Cruzeiro com 11. O jogo tava bom. Guarani criando mais chances do que o Cruzeiro. Com 11 contra 11. Aí a coisa ficou facilitada, em termos, entre aspas. Porque com o time com 2 a menos, vai jogar lá atrás, encurta os espaços. E o Guarani não soube aproveitar, porque tratou de mexer, quando teve que mexer no volante, trocou um volante por outro. Eu abri a mão desse volante aí, porque com 2 a menos, vamos partir para cima, colocaria um atacante já de cara. No entanto, o Mozart preferiu uma alteração mais conservadora e trocou um volante por outro. E o Perso não foi bem no jogo, diga-se de passagem. Então a gente pode analisar mais pra frente aí o comportamento dos jogadores do Guarani, que perderam a grande chance de fazer uma vitória mais marcante do que essa de 1 a 0. Não que não tivesse sido marcante porque bateu o campeão dentro da sua casa, mas das circunstâncias que foram, eu esperava um placar um pouquinho maior, né? Acho que também. Toda a nação bugrina, né? Luciano Automóveis manda aqui no nosso Facebook que o voto pra ele do melhor em campo é o Isaac. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já vai pro melhor em campo. E ele diz aqui, né? O que valeu foi o resultado. O presidente Ricardo Moisés precisa renovar com o Isaac urgentemente. O Paulo Marques manda aqui: esse bugre é demais, na vitória ou na derrota. HSG, abraços, amigos do futebol interior. O Sadiel Barroso aproveita para cornetar aqui, dizer que o time do Guarani não é lá essas coisas, mas tá bom, Sadiel. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E é isso aí, no oferecimento de Bet Champs, Corujão, Autopeças, Ovos, Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Storo, Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas e Pizza do Dadá. Peça pelo delivery 3744-2121 e também nas rádios parceiras. Hoje teve rádio parceiro, hein, Albert Cavalcante? MS Web Rádio, lá no comando do Roberto Xavier. Opa. Rádio Caiuás. Epa. Rádio Interagir Web News de Mairi, lá na Boa. Bahia, rapaz. No comando do querido Edilan Silva e as nossas parceiras Rádio Futebol na Canela, Notícias do Esporte também e Portal Araraquara News. Vamos para um rápido intervalo. Na volta as notas do jogo, tem também a definição do melhor em campo, tudo isso no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, porque só aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas. Vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. Estamos aqui no Fim de Jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo a vitória do Bugrão pra cima da Raposa. Sim, meus amigos, o Guarani venceu mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B, 1-0 pra cima da Raposa, gol do Isaac, o Mandrake, na segunda etapa após passe de Iago. E sem mais delongas, vamos aqui definir o craque da partida, aquele que foi o melhor jogador em campo. Vamos lá, definir o melhor em campo aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vou começar com o Albert, vou fazer diferente. Luciano Automóveis já deu o voto dele aqui, vai pro Isaac. E aqui nos canais Futebol Interior, o voto do ouvinte tem peso 2. Então já conta 2 votos pro Isaac Mandrake aí, Albert Cavalcante. Então se eu falar Yuri é sacanagem, né? Se você então, falar Yuri é meme, ou se não, Iago. Também, aí né? eu te levanto aqui e te chuto. Então tá bom, então não, mas o voto vai pra ele, o autor do gol, né? Ele que vem aí, o terceiro gol com a camisa do Guarani, aparecendo nas horas prováveis e improváveis. Hoje ele foi o craque, pra mim o voto vai pra ele, né? O Isaac. Isaac, o Mandrake. 3 votos pro Isaac. Presidente Wagner Ferreira. Organizador, fez o gol, não deveria ter sido substituído. Moza preferiu deixar o Iago em campo, tirou o Isaac.
Pra mim, Isaac, craque do jogo. É, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador em campo, um jogador que vem crescendo, né? No início dele aqui no Guarani, a gente dizia que era um jogador que parecia que mais recuava a bola, né? Não tinha tanta progressão, mas aos poucos, principalmente com essa dupla com o Giovanni Augusto, e eles se completam, né? O Giovanni é um cara mais dinâmico, é um cara mais meio atacante, né? Um cara que talvez não arma tanto o jogo, mas pisa mais na área. E o Isaac é um jogador mais da habilidade, é um jogador que cadencia mais, né, presidente? Tem um detalhe, o Isaac veio para ser uma espécie de substituto do Giovanni Augusto. Mas como ele estava indo bem, quer dizer, começou discreto, né, como você disse. Depois ele acabou fazendo parte da engrenagem. Mozart tem participação nisso também, então não podemos deixar o Isaac de fora, arrumar um lugarzinho para ele. Então arrumaram um quarto homem ali pelo lado esquerdo, deixando o Giovanni um pouquinho mais livre e o Isaac fazendo essa jogada. Olha que deu certo. E por isso, olha, culminando hoje aí com o melhor em campo. E só pra finalizar, meu voto também vai pro Isaac. Então, por unanimidade desta mesa e também na opinião do torcedor, Isaac, o melhor jogador em campo de Guarani, 1 Cruzeiro 0. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, seguindo a nossa pauta aqui, esquadro, régua, lapiseira, transferidor, tudo na mesa aí, presidente, o professor? Tudo na pedra. Na pedra? Então vamos lá. Na sequência, vamos conferir as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, presidente Wagner Ferreira, as notas para Guarani e Cruzeiro. Mais da equipe do Guarani do que propriamente do Cruzeiro, né? Porque aqui nós avaliamos o desempenho dos jogadores do Bugrão. Kozlinski, o camisa número 30. Bem, é um jogo tranquilo, né, pro goleiro do Guarani. Afinal de contas, ele só fez uma defesa, que foi no segundo tempo, numa bola do Bruno Rodrigues, né? Tentou tirar dele, jogando no canto, ele foi lá para fazer a defesa. Mas nenhum registro no segundo tempo, no primeiro nem aparece na minha papeleta aqui. Teve um chute rasteiro do Jajá, numa jogada que ele puxou pela ponta esquerda, mas assim, foi um chute por baixo, né? O Kozlinski só fechou o canto, então, mas assim, nada extraordinário. Praticamente nem sujou o uniforme. Exatamente. Então você não pode dar uma nota baixa para ele porque não comprometeu em nada. E numa nota alta também porque não foi exigido. Vamos ficar ali um pouquinho acima da média, nota 6 para o Kozlinski. O nosso querido Lucas Ramon, na lateral direita. Esperava mais dele, né? Evidentemente que não é o titular, né? Ele é o reserva e inclusive são 3 jogadores para essa posição, né? Tem o Diogo, tem ele, Lucas Ramon e tem o Ludic. O Lucas tá jogando porque o Diogo tá machucado. Não foi bem o Lucas, não. Eu esperava mais dele, mais presença de como ala realmente. Principalmente depois que o Cruzeiro esteve com 2 jogadores a menos. As duas laterais do Guarani faltou coragem para avançar. Exatamente, vontade, ousadia. Se tá o Jamerson hoje. E ficou devendo. Nota 5, ficou na média o Lucas Ramon. E o substituto dele, o Matheus Ludic, que apareceu depois de um tempo. Pelo pouco tempo que jogou, foi melhor que o Lucas? Acredito. Pegou várias vezes na bola, fez lançamento, tentou chutar gol. 5,5 pro Ludic. Na zaga central, nosso xerifão, João Vitor. Os 2 tranquilos. A mim parece que um deles aí cometeu um deslize aí, quase entregando uma bola de presente. Eu acho que foi o Derlan. Então, numa dessas aí, um pouquinho acima da média, 6. Muito bem. Derlan, então, 5,5? Mesma coisa, 6 também. 6 também. E o menino Mike? É aquilo que a gente comentava durante a transmissão, né? Um jogador que veio aí para ser, talvez até titular, né? No lugar do Jamerson. Exatamente. Então a coisa acabou se invertendo, o Jamerson foi o titular e ele ficou no banco. Não tem ritmo de jogo, não desceu, cometeu algumas faltas, não aproveitou o corredor que tinha por ali, porque o Cruzeiro, né? Principalmente com 2 homens a menos, tinha espaço para descer. Não sei se foi ordem também do Mozart, né? Vamos seguar um pouquinho e tal. Mas com 2 a menos, com 2 a mais, acho difícil o treinador, né? Ficou devendo o Mike, vai ficar com 5 também, como ficou do outro lado lá, o Lucas Ramon. Muito bem. Leandro Vilela, nosso cabeça de área. Vai ficar com uma nota baixa o Vilela, né? Porque hoje ele teve a pique de não jogar. Porque o Persson vinha sendo, na ausência dele, quando ele esteve machucado, vinha sendo titular. Mas o Persson não foi bem no último jogo. Então o Moro entendeu de aproveitar quem está no melhor momento. E botou o Vilela para jogar, não correspondeu. Depois o cartão, né? Pegou um cartão logo de cara. Foi, exatamente. E ficou pendurado na mão do árbitro. O árbitro estava meio inseguro com aquelas expulsões. Foi logo depois da expulsão do Felipe Machado, acho. O segundo expulsão, pegou, exatamente. Até achamos, né,
aproveitar a oportunidade, né? O time adversário tá com 2 a menos. Expulsei 2 da casa, vou expulsar um do time de fora também. Então não gostei do Vilela, não. Tanto na parte defensiva, como também coisa que ele não sabe fazer, que é se aproximar da área, de finalizar. 4 pro Vilela. 4 pro Vilela. E o tal do Richard Rios, presidente? Acho que foi a melhor partida do Rios com a camisa do Guarani. Hein? Não foi mal, não. Ele arriscou a gol, voluntarioso, né? Briga pela posse de bola. Até se machucou num lance de ataque do Guarani. Foi bem o Richard, tá crescendo a cada jogo. Uma pena que, né, foi crescer no final, quando a coisa praticamente tá definida. Nota 6 pro Richard. Lá na meiuca, né? Vamos tirar o Richard e colocar o Madison. O Madison, é verdade. Entrada do Madison lá no segundo tempo. Madison também pouco carregou, né? Piorou a situação ali. Nota 4 pro Madison. É outro que vai ter a porta do caminhão de mudança aberta, né, no final da temporada. E o Giovanni Augusto? Bom, Albert Cavalcante chama de Jovinco. Foi até o final do jogo. É aquele jogador característico, né? Que pega a posse de bola e tem iniciativa. Sempre sai alguma coisa dos pés do Giovanni. Com algumas atitudes equivocadas. Por exemplo, no segundo tempo aí, facílimo pro Guarani fazer 2 ou 3. Teve um lance aqui que o Iago tava sozinho na direita aqui. Aliás, não só uma vez, né? Então, algumas vezes o Iago ficou livre na direita ali. Algumas decisões equivocadas, mas de qualquer maneira é um jogador fora de série. É o Giovanni, nota 7. Nota 7 pro Giovanni Augusto. E o Isaac, o Mandrake? O Isaac se encaixou perfeitamente nesse esquema do Mozart, né? Um jogador importante no sistema tático e teve o mérito de fazer o gol. Não, acho que não deveria ter sido substituído, porque é um jogador inteligente e presença, se não presença diária, como está tendo agora. Fez um gol aí recentemente, fez outro hoje. E um jogador que está sempre com chance de chegar e definir uma jogada. Então eu não tiraria o Isaac, mas pelo gol que fez, pela participação, vai ficar com uma nota 8, que foi a melhor do Guarani, inclusive escolhido por unanimidade, como diria o outro, por humanidade de votos. Humanidade de votos, foi escolhido o melhor em campo. E o reserva dele, o tal do Edson Carioca, carinhosamente apelidado aqui pela nossa equipe de Edson Carioca antes do nascimento. É outro, porta aberta do caminhão de mudança no final de semana, no final do ano, hein? 4 pro Edson. Esse aí surgiu de paraquedas no Guarani, brincadeira. Muito bem. Peraí, nós não temos nota pro Iago? Agora, eu ia falar do Iago agora. O Iago, camisa 97 do Bugrão. Olha, você não pode culpar por falta de correr, né? Ele corre. Ele se esforça, né? Mas tem um negócio chamado bola que atrapalha o Iago. É que correr com a bola é realmente difícil. Já tentou correr com a bola? Claro, gente. Entendeu? A gente já bateu uma bolinha. Agora ele corre em paralelo com a linha lateral, dá um break e volta ou pro lateral ou pra alguém no meio. E dificilmente ele evolui. Mas também, presidente, quando ele tá livre pra receber, né, o Albert Cavalcante, ninguém passa a bola pra ele, poxa vida. Não, foi umas 3, 4 jogadas que... olhava, sério? O primeiro, eu lembro o Edson Carioca saiu da esquerda pro meio, e ele foi levando, e o Iago, assim, devagarzinho foi levantando o braço assim, ó. Aqui, dá pra mim a bola. Aqui, depois começou a berrar aqui, e a bola não chegou. O Edson Carioca mandou a bola na mão do goleiro Rafael Cabral. Fora que ele, no primeiro tempo, ele olhou pro Giovanni Augusto e falou, você tá de sacanagem, toca pra trás. Quando ele joga aberto na direita, ele tem dificuldade com a perna direita. Ele tem que puxar sempre pra esquerda pra fazer alguma coisa. Apesar de que ele fez uma finalização com a direita, né? A bola passou do lado do Cruzeiro. Do gol. Mas é muito fraco pro Guarani. É outro que a porta do caminhão tá aberta para, né? Agradecemos os serviços prestados. Mas hoje... Mensagem... sempre, né? Nota 4. Mensagem padrão de desligamento. Só mandar um grande abraço aqui pro Armando, né? Bergo Neto. Dizendo aqui que carimbamos a faixa de campeão, quebramos a invencibilidade do Cruzeiro no Mineirão, né? O Cruzeiro não tinha perdido ainda nesse Campeonato Brasileiro no Mineirão. E o único a ganhar lá, tudo normal em Campinas, aí o nosso querido Armando Bergoneto. O Jean Mila manda aqui, ó. Chegando agora, não ouvi vocês dizerem o nome do Bruno José. Bruno José, por uma questão contratual, né, Albert? Não pôde jogar contra o Cruzeiro. Mas o Jean, ele é safadinho. É? Ele gosta de que quando fala Bruno Ruinzé. Mas o Bruno José, fez falta hoje. Que ele não tá acompanhando. Quem diria que a gente ia sentir falta do Bruno José, hein? Exatamente, tá acompanhando muito, mas ele, por questão contratual, assim como o Matheus Bidu também não participou também da partida.
Muito bem, faltando aí a nota do nosso o Yuri Tanque, né? É Yuri Tanque. O Yuri Tanque, depois o Jamerson. Sentiu muita falta do parceiro, né? Faltou o Jamerson. Citar o Jamerson hoje. O cruzamento do Jamerson é certeiro. Certeiro. Né? É a questão de entrosamento também entre os dois, né? Então, ele sentiu muita falta, porque não teve nenhum cruzamento do Michael, se teve um ou dois, não pode aproveitar, o outro lado também não teve. Teve que se virar sozinho ali, com um Cruzeiro já praticamente se defendendo para não tomar, né, uma derrota pior do que essa que foi de 1-0 apenas. Então nota 5 pro Yuri, vai ficar na média. E o Gênison, esperava mais do Gênison, hein? Por isso vai ficar com uma nota 4, inferior ao Yuri, embora tivesse menos tempo de participação, mas só fez o gol quando chegou e nada mais também, né? Isso aí, Lucas. É isso, e pro nosso querido Mozart? Então, eu acho que faltou um pouco de ousadia ao Mozart. Logo que ele teve a oportunidade de tirar o Vilela, realmente, ele fez a substituição pro Vilela que estava pendurado na mão do árbitro com cartão amarelo. Eu não tiraria o Vilela, nós comentamos isso durante a transmissão. Colocaremos alguém mais de ataque, porque o Cruzeiro não oferecia mais perigo. Então, para que manter dois volantes, no caso, o Richard e o Vilela? Recua um pouquinho o Richard, deixa o Vilela de lado, não coloca o Persson e coloca um jogador de ataque. Muito embora quem fosse entrar, né? Edson, Gênison. As opções no banco não são das melhores. De qualquer maneira, eu não faria a alteração que o Mozart fez. Mas eu dizia isso durante a transmissão. Nós vamos ter que dar uma nota boa pro Mozart, porque ele vai ganhar o jogo. Sim. Então vai ficar com uma nota 7, o nosso treinador. E o jogo? Cruzeiro e Guarani, de tantos nomes importantes do futebol brasileiro, jogo de gols. Esquisito o jogo, né? Foi esquisito no primeiro tava bom. No primeiro Sim. tempo tava 11 contra 11, lá e cá. Aí foram com as expulsões, passou a ter um time só jogando, o Cruzeiro se defendendo. Então o segundo tempo foi aquele negócio, ataque contra a defesa. O Guarani não soube aproveitar esse espaço que teve todo, né, para poder ampliar a vantagem, ficou apenas no 1-0. E para fechar as notas do jogo, a arbitragem, né? Comandada lá pelo senhor Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro FIFA. A Mineirada não deve ter gostado muito da arbitragem, muito embora você vá de concordar comigo. Você acha que ele errou nas duas expulsões? Nenhuma. A primeira expulsão, que foi a do Daniel Júnior, visivelmente ele xinga o árbitro, né? Né? A gente fez a leitura labial. Nessa mesma jogada, o Felipe Machado tomou o primeiro amarelo, por reclamação. Exatamente. No lance seguinte, ele faz uma falta no Giovanni Augusto e é expulso. Então, acho que ele agiu corretamente. Se ele não tomar essa atitude, ele ia receber uma advertência da comissão de arbitragem. Com certeza. Sem contar que ele ia perder o controle do jogo. Contrariando a regra. Agora, os jogadores do Cruzeiro não entenderam assim, né? Revoltaram. O cara que foi expulso lá, quase teve um infarto, né? Quem foi o cara mesmo? Foi o Daniel Júnior. Felipe Machado. O primeiro que saiu também, o Daniel Júnior, também saiu também louco, né? Aí o Felipe Machado. O árbitro e abre o braço e fala, o que eu fiz? E o Felipe Machado, só o detalhe, né? Ele quebra o lugar onde estava o quarto árbitro, né? Agora, tecnicamente, não foi mal. Apitou o que tinha que apitar, não teve lance polêmico. O lance do Guarani foi normal, né? Ele não chamou o VAR, mas nós vimos, né? Pela repetição e as linhas, que realmente o jogo foi absolutamente legal. Então, uma boa arbitragem, do ponto de vista bugrino, né? O cruzeirense não deve ter gostado muito. E os dois auxiliares também, porque impedimento, será que nós tivemos alguns impedimentos? Tivemos, acho que um impedimento do Gênison no segundo tempo. Então você vê que as duas assistentes aí faturaram no mole aí a arbitragem de hoje. É isso aí, Lucas. Muito bem, e assim terminamos aqui as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, eu tenho que pagar mais um break. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, o encerramento aqui da nossa jornada Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo.
Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. Último bloco aqui do Fim de Jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo a vitória do Guarani pra cima da Raposa. Carimbamos a faixa de campeão do Cruzeiro. Albert Cavalcante, o seu destaque final. Nesse retorno, hein? 20 gols, né? No retorno, 12 gols foram marcados pelos novatos, né? Isso representou 59,8% dos gols no retorno, hein? Belo número para o Guarani, que estava aí, né? Passou 23 rodadas. 23 rodadas, torcedor mais do Grêmio. de um turno. Exatamente, sofrendo. Pensando, né? Todo mundo pensava, não, o Mozart não vai conseguir. Já deu, vai já acabar, era, já era. vai acabar. Mas eu dizia, o verde, a cor da esperança, estaremos com o Bugrão até o fim. Eu falava. Exatamente. E aí, com esses gols, né? Com esses 20 gols aí, com Yuri Maravilha, 6 gols. O Isaac, que fez seu terceiro gol. Jenson, Edson Carioca, o Richard Rios com um gol cada. Ajudaram o Guarani a sair dessa situação precária, hein? Que poderia ser o rebaixamento para a Série C. Mas acabou hoje, a partir de hoje, dessa partida decretado, hein? É o decreto dos canais do Futebol Interior. O Guarani não cai. Guarani está com 47 pontos, na 10ª posição. Está agora a caça, né, do Criciúma com 52 pontos. Lembrando que, dependendo, se o Fortaleza chegar até a pré-Libertadores, vai fazendo uma campanha ótima, né, na Série A. De recuperação, exatamente, inclusive, né? O Guarani pode dar essa vaga, por conta do Fortaleza estar fazendo essa campanha. Lembrando também a final da Libertadores e também por outros critérios, né? Ali mesmo Corinthians e Flamengo, a final pode pintar essa vaga para o Guarani. E para a próxima partida, o Guarani joga contra o Bahia fora de casa na Arena Fonte Nova pela 37ª rodada, sexta-feira, a partir das 19 horas. Os pendurados do Guarani: Kozlinski, tá ótimo. Lucas Amon, esse tá fora. Eduardo Persson, Richard Rios, fora. Silas, Rodrigo Andrade, Isaac, Giovanni Augusto e Nicolas Careca são os pendurados. Então, para a próxima partida, o técnico Mozart Santos pode até mesmo colocar os que não estão aparecendo mais, né? Os Vitinhos, os Marcinhos, que nós não sabemos o que aconteceu com essa galera. E aí, ó, Lucas Amon e o Richard Rios está fora para a próxima partida. Então, decreto: Guarani não cai. Guarani está na Série B de 2023. Lucas de Souza. Albert Cavalcante, muito boa noite, um ótimo descanso para você e até sexta-feira, se Deus quiser. Lucas, um abraço e aí agradecer aí a nossa audiência qualificada, também ao nosso presidente, ao nosso DJ Felipe Marques, e até sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço. Wagner Ferreira, o seu destaque final dessa boa vitória do Guarani para cima da Raposa, 1-0 Bugrão. Boa, importante e magra demais pela circunstância do jogo. O torcedor vai falar, bom, mas esse cara é corneteiro. Não é isso. Acho que qualquer torcedor do Guarani esperava mais. Com 2 a menos, jogando com um time descompromissado, era para vencer por 2, por 3. No entanto, faltou um pouco de ousadia, um pouco de uma mexida mais inteligente por parte do Mozart, mas não tem o que reclamar. O Guarani vai a 47 pontos, vai terminar numa pontuação boa, talvez com 50, se ganhar os 2 últimos jogos, 53 pontos. 53 pontos, hein? Então seria uma coisa a comemorar em função do tempo que passou na zona de rebaixamento nessa Série B. Então agora é só comemorar uma vitória magra, mas importantíssima. Vitória de 1-0,
merecida. O Guarani não tem nada a ver com os problemas de indisciplina do time do Cruzeiro, as 2 expulsões. O Guarani não deu motivo para isso. Então, é só comemorar e esperar que o Mozart encontre as melhores opções para a partida contra o Bahia, né? Tem jogadores importantes fora, o Richard não joga, o Lucas Ramon também não joga, mas eu acho que até vai manter o Ludic, né? Pelo que a gente viu do Ludic hoje. E o Diogo Matheus mesmo voltando, sei lá, se o Ludic não pega o lugar dele. Será que o Alvarinho não pinta aí, não? O Alvarinho tava no banco hoje, né? Acho que não, né? O Alvarinho teve a chance dele. Olha, né? não é difícil não, o Mozart já inventou isso durante o campeonato, né? Com 3 zagueiros, Alvarinho, João Vitor e Derlan. É possível. Vamos aguardar que ele tem uns dias aí para achar o melhor Guarani para esse encerramento aí de maneira honrosa esta Série B. Grande abraço a todos, uma homenagem especial ao Dia dos Médicos. Nós temos aqui um representante que é o Dr. Sandro Nunes. Por falar em médico, né? Vamos dar uma força para o nosso João Claudinei Corsi. Opa! Ney, se cuida, hein? Coisa corriqueira, Ney. Você logo vai estar com a gente aqui. Se Deus quiser, na sexta-feira mesmo, na transmissão de Bahia e Guarani, ele já vai estar aqui, brilhantemente ancorando a nossa jornada. Abraço, Lucas. Abraço, Albert. Abraço, Felipe. E a todos que estiveram conosco até agora nesta transmissão pelos canais Futebol Interior. Até a próxima. Fui. Este Wagner Figueiredo, nosso presidente. E para encerrar nossa jornada, em 30 segundos, a ficha técnica de Guarani 1, Cruzeiro 0 para Prone Alimentos. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Na partida em que o Guarani voltou a engatar 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro da Série B contra o Cruzeiro, campeão da Série B deste ano, lá no Mineirão. Mozart Santos mandou a campo Kozlinski, Lucas Ramon depois Ludic, João Vitor, Derlan e Mike, Richard Rios depois Madison, Leandro Velara depois Persson, Giovanni Augusto, Isaac depois Edson Carioca, Yuri depois Jenison e o Iago. Ainda no banco de reservas tinha o João Lopes, o Ronaldo Alves, o Alvarinho e o Bruno Miranda. O time do técnico Paulo Pesolano mandou a campo Rafael Cabral, Giovanni, Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Felipe Machado, Pedro Castro, depois Breno, William Oliveira, Daniel Júnior, Luvanor, depois Rodolfo, Jajá, depois Bruno Rodrigues e o Edu, depois o Kaique, ainda no banco de reservas. O Gabriel Mesquita, o Juan Santos, Luiz Felipe, entrou também o Juan Christian, o Leonardo Paes, o Xavier e o Lincoln. No primeiro tempo, o Daniel Júnior foi expulso. Após reclamação com o árbitro, o Felipe Machado tomou o primeiro amarelo. No lance seguinte, o Felipe Machado precisou fazer uma falta em cima do Giovanni Augusto, também foi expulso, ou seja, o Guarani terminou o primeiro tempo com 2 jogadores a mais. Tal vantagem se configurou no gol do Guarani, uma jogada muito bem trabalhada pelo ataque bugrino. O Iago achou o Isaac, o Mandrake, que botou no fundo do barbante, deu números finais. A Guarani 1, Cruzeiro 0, que teve a arbitragem do senhor Wagner do Nascimento Magalhães, assistido pelo Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e pela Lília da Silva Fernandes, todos do Rio de Janeiro. Destaque para o Wagner e para o Rodrigo, que são do quadro da FIFA. Quarto árbitro, o senhor Ronei Cândido Alves, de Minas Gerais. E o VAR do senhor Adriano Milkiewicz. Essa ficha técnica completa do jogo que rolou no Mineirão, Minas Gerais, Belo Horizonte, 18 de outubro de 2022, 36ª rodada, a bola rolou às 21h30. Ficha técnica completa de Guarani 1, Cruzeiro 0. Ficha técnica do jogo. E com a ficha técnica damos por encerrada mais uma jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Jornada esportiva sempre no oferecimento de BetChamps. Vem jogar na BetChamps, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte, Loterias Mega Sorte para você. Store Colchões, Alô Fininho, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia e outra no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça para o delivery 3744-2121. A coordenação de esportes é do senhor Carlos Corsata. Alô, Carlão, grande abraço para você. Quinta-feira tem Ponte CSA, transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Ele estará
Não sei se ancorando ou se narrando. É um dos corsatos. Direção executiva do senhor Elcio Paiola. Direção comercial do nosso querido Claudinei Corsi, que hoje estava no departamento médico. Mais um grande abraço pro Claudinei Corsi. Dedicamos essa jornada esportiva a você também, viu, Ney? E a direção geral do doutor Arthur Eugênio Matias. Eu sou o Lucas de Souza, encontro marcado com você, torcedor bugrino, na próxima sexta-feira, às 18 horas, porque a bola começa a rolar às 19, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Série B, para Guarani e Bahia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Uma boa quarta-feira a todos, fique com Deus, até a próxima. Fui! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.